Welcome back to the Mythic Dungeon International. It is time to find our third team going on to the global finals, and of course, we need to crown a Group B champion. I'm Rook, your host, and I'm here again with Tettles, Nergra, Dratnos, and Zyronic. Hey everybody, and hey chat, good to see ya. It's an exciting day today. I think this whole weekend has honestly at least it's blown away my expectations, and seeing a lot of these teams has been so exciting. But before we get into all of the details, let's take a quick look at where our teams are coming from and where they'll be heading today if they make it through. So all of this began back in the time trials, October 16th through 21st, and the top 16 teams that made it through were split into Group A and Group B. From those, our top 3 teams will be moving on to the global finals, and we're super excited to have China back in the mix this time around. They will be having their own rebroadcast November 19th and 20th, so keep an eye out for that, as 2 teams will move on to the global finals for them as well. But, I mean, this weekend, the competition has been fiercer than ever. We've got some dungeons that were literally being decided by like seconds or like milliseconds at times. And it's been a really, really good showing both weekends, honestly. So I'm kind of curious, Zyronic, how do you feel that looking back at both of our groups these weekends, have they met your expectations so far? Yeah, I think they have. I'd go so far as to say they've exceeded my expectations. At the start of the expansion, whenever we have our very first MDI, there's always this question of whether or not the dungeon pool will necessarily like meet the scope of what we're looking for it to do in the MDI. And I feel like the teams have taken the dungeon pool and like really done really well with it, right? Like typically around this time in the competition, 2 weeks in, we're talking about, well, the only way the teams could really improve their routes here is if they had like pull half the dungeon together. But they're kind of already doing that in most of the keys. So like the way the teams are playing these keys definitely has exceeded my expectations, and I think it's going to be really exciting to see who takes that third and final spot today, and you know what our seeding is going to look like for the global finals. Oh, I totally agree. I mean, we have big powerhouses here in Group B, like Mandatory. We've had newcomers coming in like Holy Moly that have really blown us away. And I think that between both of the weekends, seeing so much new blood in the scene, who are really out there to go big or go home, has been really cool. So I completely agree, Zyra. I think it's been an awesome one to see so far. But of course, this weekend we've seen some really cool stuff as well. Né? So Tettles, give us a little recap about day 2 for anybody that maybe needs a little refresher. Pode ser loot box. Oh yeah, so I mean, right off the bat, immediately in Na verdade, day eu 2, acho que no Mandatory dentro do and Holy MDI Moly, não tem they're vantagem, playing né? through the upper bracket, and they kind of took care of business. They were able to send some teams down to the lower bracket while looking pretty dominant in their performances, putting up some incredibly fast runs. I think that we saw sub 10-minute, 15-second Aracars by both of these teams yesterday, which I think is going to create an incredible shootout in the upper bracket. Eles não tinham RNG, tipo em proc de 30 essas paradas. You know, we had some teams getting eliminated with Cursed, some seriousness, Lebros and Advance, all, you know, kind of having a little bit of troubles. I think that, again, kind of like we talk about, consistency and deaths are some of the more important stuff. And so those teams had a bit of a hard time. They ended up getting eliminated. And then that kind of created an interesting situation that we have for the lower bracket right now, where we have no title and Ducks Can Fly. And so they had to kind of play through a gauntlet in the lower bracket to make it into this lower semis match to try to secure the 3rd place slot for global finals, because like you said earlier, we are qualifying 3 teams from Cup B into that global finals, and so now basically the winner of the no title versus Ducks Can Fly series is going to be that 3rd team, where we have Mandatory and Holy Moly. Whenever they're playing through the upper bracket, those teams have already secured basically their position, making it into the global finals. And of course, sometimes there are mistakes from great teams, such as falling off the edge and missing tier to side, as you saw there. But I expect that we're going to see a lot of very solid gameplay today. I think that teams have been improving over the course of the entire weekend. Their consistency has been improving, and we're seeing far fewer deaths just as the weekend has been going on. I mean, Tuttles, just like you were saying, I mean, gravity, a huge enemy of all the teams, you know, falling off the edge there. But also, I mean, just these matchups have been so powerful. And there is a lot on the line for our lower bracket, especially today, as they look to see who's going to secure that 3rd spot. So thinking of that, let's go ahead and take a look at our bracket for the weekend. We'll be starting out in the uppers, where we have a really great matchup. I mean, oh my gosh, Mandatory versus Holy Moly is one that I know that I'm really looking forward to. So Nagura, give us the lowdown on this. Yeah, I mean, Mandatory against Holy Moly is going to be amazing to watch. I personally think it's going to be super, super close. Now,
I don't think it came as a surprise to anyone that they're going to be the ones ending up here as the first and the second seed coming into this weekend. But I do think Holy Moly definitely surprised some people with how well they played. Both Mandatory and Holy Moly 2-0ing their matches to get to the semifinal. And they also had the fastest time in all of the dungeons that they played for the whole weekend. The only dungeon that both of them played was Arakara. And Holy Moly is actually faster in that one in comparison. Only by 5 seconds, which is not a lot. But that's all that matters. Like 5 seconds, that's enough to win the game, right? So I think it's going to be really close, and I'm super excited to see it. Zyro, I mean, looking at the lower bracket, I mean, we have this huge matchup, right? Mandatory Holy Moly. I think just like Nagura was saying, Holy Moly has really come in here with some amazing times. But down in the lower bracket, we have just as heated of a competition. So what are you kind of seeing looking at this matchup with No Title and Ducks Can Fly? Yeah, I think the No Title Ducks Can Fly matchup is pretty interesting. Both of them got here in different ways, of course, obviously. No Title's had a little bit of a tougher time of it. Their first round matchup, they weren't looking too comfortable up against Advance, but were barely able to eke that one out, but then they just ran into a juggernaut in Holy Moly. And of course, their matchup against Cursed, I feel like most of us casters expected Cursed to win that matchup. Cursed is the team that had the higher pedigree players, people that have gotten as high as a third place finish in the MDI before, but No Title was able to upset them and get their way into this matchup here, just vying for that third place slot to get into the global finals. Ducks Can Fly, on the other hand, they took out Cursed in the first round in insane fashion, 2-0'd them. Lost to Mandatory, who are obviously the returning MDI champions, and were able to take out Advance, which was a team that No Title had a lot of trouble dealing with in their first round. So this is an interesting matchup with very, very important context, right? Remember, this matchup, No Title Ducks Can Fly. Olá, para uma premiação maior dentro do MDI, rapaziada. Probably the most important matchup of the day. Yeah, it's going to be a big one, and I mean, Warcraft when you've está got that livre, much Warcraft pressure não on, tem you know, both of aposta. those teams have to be feeling it, going, okay, if we can just do this, if we can just make it, if we can just Boa get our tarde, best Lucão. runs, Boa tarde, then Tony. we're going to have that spot. Pô, So estamos very chegando em excited PC to de see how evento de that's 10 going to anos, pan quero out. comprar But o of 3 course, destruída. É these lá teams no... have to wade through all the Você já foi challenges pro that our mapa? É o mapa dungeons present de before us. And Tanaris? this time around, we have a lot of different affixes, Sabe, seasonal Chuchu, Cavernas do affixes, Tempo. and as well the key levels, right? A little different than last weekend. So as we look at the dungeons the teams are going to be in, Vou fazer a apostinha pra vocês no chat então, pode ser? Yeah, so we have dungeons this E weekend aí, ranging meu from brother? levels 9, 10, and Chuchu. 11. The one that has been the scariest Já looking volto. to me has been that 11 Voidbound Grim Batol, but our players have actually been largely banning out the Siege of Borealis plus 10, with Oblivion being the active affix in there. So that's Olha lá, gonna be essas interesting aí one são to as watch. dungeons, Also, the City rapaziada, of que eles Threads vão and jogar. Necrotic Wake is our plus 9s, which means that they are missing one of those tyrannical or fortified O afixo também é tudo random, tá ligado? City and the Necrotic Wake, so those have been really Eu acho que só pode ser 4 tirânico e massive 4 pull fortificada intensive. na City of Threads primeira... without fortified active, we've been seeing no, teams no. going very hard on the Venom Shell, massive pull after the second boss, into that third boss room, just doing Tem duas dungeons everything que é all at 9. once. Necrotic Essas Wake, duas we've seen dungeons é the as anjos da fastest ever loucura. MDI dungeon run 2 days ago of 7 minutes Holy and Moly foi a do 47 Rogue seconds Tank, by foi a Holy Moly in Moly. there, Holy Moly incredibly que fast fez run, a... so those have been exciting to watch, but I'm looking forward to that Siege of Tem Borealis, outras também que fazem is o... unbannable. The way that our Tony. rules work is that É uma each team can estratégia ban que one várias map, fazem. but you can't ban Aí, ó, foi the sorteado first também map os in the jogos, tá series. vendo? Ó? So in our Jogo match 13, 11 here jogo that we're just 12, about to jogo... watch between Entendeu? Holy Moly and Mandatory, Siege É of Borealis tudo is not random, gonna be guys. bannable. E aí We are eles gonna têm see 2 both ban. these teams in that É o dungeon map in the pool. series. Match pool. And then of course that pivotal match 12 that will determine a global finals. Basicamente, ticket. é essa We're gonna see sequência that aqui. group of Tipo assim, o jogo 11 foi sorteado esse daqui. Aí os caras vão ver qual que é a melhor deles e vão banir, tipo, pra tentar jogar as melhores. Normalmente começa pela esquerda. Então vai ser Siege of Borealis. Se alguém banir, pula pra Necrotic Wake a primeira. Se alguém banir, pula pra Dawnbreaker a primeira. E aí vai garantindo as dos finais. Entendeu? I'm gonna do it quick. I'm gonna do it fast here. Titles, right here, right now. Third, second, first. Who's gonna win it? Insano. Mas é porque eu acho que a Necrotic Wake é Fortified, Tony. Por isso que eles burstaram rápido esse boss aí, mano. Os caras são canalhas. I think that is like the top tier teams. Like if you're looking at like first and second place, I think that you're looking at those two teams. Quem que é o primeiro jogo? Probably Mandatory, Que é o do Mode. Yumi TV. Dá-lhe gol pra cima Salve. deles, Flamengo.
Dá-lhe, Jairzão. Mesmo assim, 30 segundos, porra. Porra, cara, é o boss do 1 a 9, cara. Sem estar fortificado, os caras 639, porra. Olha lá. Ó, rapaziada, a Twitch desses caras aí, ó, eles provavelmente estão on enquanto estão jogando MDI, tá? Se vocês quiserem acompanhar, mano. Beleza? Olha aí, ó. A Holy Moly. Cara, esse game aqui vai ser jogão. O primeiro é jogão. No momento é fazer time walking, ô Vila. Pega os buffs do evento, etc, e time walking. I probably take no title in third, leaving Ducks Can Fly for fourth. And I think that no title is third in my opinion because I think they have a slightly higher cap and faster runs. Now their consistency is worse. I will A no title ganhou? Ah não, ela tá na Lower, né? Tá legal, mano. O dia de hoje é da hora, mano. O dia de hoje é da hora. Não, o time da Echo não tá jogando. Ninguém deles tá jogando. Só se estiver no grupo 1 e eu não vi. I mean, we saw as much yesterday, right? I mean, vamos ver a tabela. We had Mandatory go up against Ducks, and Mandatory had a pretty solid lead, but Ducks performed really well. So, you know, the acho que é humanamente impossível. Time Green Battle Stone Vault em Pug. Irmão, você vai ter que gravar um áudio pra nós aí. Eu sou o Jair Neto e eu não consigo. I mean, it's been a good one. It's been a good one. And we're going to be heading into our first series here, actually, with Mandatory and Holy Moly, these two powerhouses. So, chat, get your predictions in, because, honestly, like, at the start of the weekend, I would have said Mandatory. But now Quem perder duas seguidas vai embora, né? É basicamente isso. I don't know. Chat, quem perder duas vai embora. We'll get ours in a little bit, but before that, we actually do have a pretty important, I think, deep dive. Bis. Deep dive here into Holy Moly's, you know, deaths, maybe some of the mistakes they've made this weekend. Ó, hoje a gente vai ter esses games aqui, ó. Esse com esse e esse daqui. Quem vai pra final já ganhou. Tanto da Lower quanto da Upper. 3 times passam. Wait, where were the deaths? Anyways, so I think that Holy Moly hasn't died at all in any of their runs so far. And so whenever I was talking earlier about how I think this is going to be a very close series, this is one of the reasons that I think it's going to be incredibly close. Missed Counting perdeu aqui. Absolutely absurd times. They have the fastest time in our car, like Nagura mentioned earlier. But on top of that, I think that the ability to make sure that all 5 of their players stay alive with 100% uptime, that's the most important thing that I think I've seen out throughout the entire weekend. Mandatory, on the other hand, they've looked pretty good, but they've had a couple of shaky deaths here and there. Eu sou Mengão, na verdade eu sou mais Paraná do que Mengão, mas também tem Mengão no meu histórico. Vai começar. Ah lá, teve bans. Ih, vai ter Necrotic Wake, hein, mano. Hã? Oh, wow, okay, well, you know, Holy Moly arrumaram. Holy Moly's been blowing us away so much that we didn't think they needed to ban a dungeon. They don't need that advantage. No, here we go. All right. So we can see how é a final hoje, Jair? Out here, and I mean, like we were talking about, right? There's a lot of going for both of these teams. Holy Moly obviously broke the record for the fastest run in MDI, which was previously held by Mandatory. So they're definitely out for some blood. But Mandatory Sabe Zilek, obrigado pelo sub, cara. Tamo junto. What Mandatory alone has banned Quem out, ganha... how they both banned it out. So this is actually very interesting because we have seen a necrotic wake from Holy Moly. Cara, vamos colocar quem ganha hoje. Quem ganha o primeiro mapa. Siege, we have seen Mandatory play it, but Holy Moly banned it before. So Mandatory. for the first 2 dungeons, one of the teams knows exactly what the other team is doing, which means they might have a faster 5 minutos pra vocês apostar aí, tá? Aberta a aposta. So obrigado, Zilek. Tamo junto, mano. Match that 7-minute 47 clear from Holy Moly. And then the Downbreaker, I think that makes sense for Mandatory to ban. Mas é campeonato... Ah, não é a final ainda, né? A final é outra, né? Maybe Mandatory just doesn't have a Caraca, faster mano, route tanto de there. Grêmio Like, you know what, we're banning this tanto out. de Flamengo e Same for Atlético Mineiro que vai ter.
we've seen mandatory plates twice in a very fast fashion. Ah, é at hoje? 11:08 Ah, here, and Holy Moly tá. probably just looked at that Pô, eu and they queria were like, you know assistir esse what? jogo, mas We tem que don't want to trabalhar, deal né? with this. I mean, you know, Holy Moly has some really fast routes, but you know, Dratnos, A mandatory cidade já has shown tá, some a cidade já tá uma distinction zona? improvement, particularly with Puta Stone Vault, merda. and they're a very powerful team. So, I mean, what have you seen from their kind of performance over the course of this weekend? Yeah, the Stone Vault, man, very interesting in here because we have seen certainly some inconsistency in mandatory's runs in this dungeon, but they definitely look like they have a fast strategy in here, so I'm not surprised to see Holy Moly choose to take this one out and eliminate this dungeon. But here's some of mandatory's runs in here earlier. You can see this Skarmorak massive pull actually leading to a death from them, something that it's actually not the end of the world if you're shot off once, because they can just hit the Ankh, but then if they die again immediately afterwards, which we've seen that from a lot of different teams, the Shaman die, Ankh die combo, really punishing this season because that's a 30-second death timer cost when that does happen to you. But they were able to come back in there a second time in a different series, do it a little bit more cleanly, and I think it makes sense. If you're Holy Moly, you maybe think, okay, they probably have Eu vou explicar, Fefe. The chances of that same mistake happening again are pretty low. Não é uma competição direta, irmão. É uma melhor de 3. Primeiro tem fases de grupo e depois as fases de... E depois as fases de playoff, tá? Primeiro começa 8 times em cada grupo, tá vendo? E tem a Lower e a Upper, tá? É exatamente igual. Quem ganhar passa até o próximo game, né? E quem perder cai pra Lower. Se perder na Lower tá eliminado. Entendeu? O único momento que é aceitável perder na Lower é o último game, a final. A final você vai como terceiro time pra playoff. Entendeu? Yeah, I think mandatory. Obviously, you have to give them the props. Fefe tá aí? The former MDI champions, they took down Echo last time around. Salve, rapadura! I think they Você tá, mano? have the chops to take this match. O Hope foi da mandatória. Holy Moly has been flawless so far this weekend, so let's get right into it, into the Siege of Borealis. Começou. Alright, absolutely. Nagura, go ahead and take us in for O Hope tá na Echo agora, né? Mas ele era da BDGG. Big Dumby Gaming. E aí o que acontece, irmão? Isso daí é a fase de grupo, tá? Na fase, quanto mais você avança, mais você ganha também, né? Porque, tipo assim, os caras que foram eliminados, acho que ganham um cada time. Só de ter ido participar. Aí, conforme você vai passando, você vai ganhando mais. Tipo, os caras vão garantindo uma premiação, saca? Então, tipo, os 3 primeiros que passar já garante uma premiação X. E o Stove morreu de novo. O Stove tá trolando, porra. Getting hit with that heavy hitter from Chopper Red Hook. I'm surprised at that. Oh, okay, so basically mode melded off Chopper Red Hook and Stove had threat on Chopper, and so Chopper has the ability to be able to white swing it, after you meld it for like 1 frame, and so Stove was the person threat. In theory, ele também já foi desse $10 também, o Jair. Ele já jogou uma pá de lugar já. Ele é velho já de cenário. You kind of have to be aware that you want to be peeling out of melee there. It's really unfortunate. Eu não sei qual que ele tava por... A BDGG acabou faz muitos tiers já. Tá ligado? Foi antes da Instant Dollars. Yeah, that's why Iglo also did use that shadow mount, so I think you are right. That was the strategy they were going to, they wanted to go for. We do see a little bit of a unfortunate affix spawn here for mandatory. I guess they can carry. Os afixos quais que são? É Fortify Tirânico. Legal. Mandatory kind of high rolled their bomb placement. So Holy Moly had to end up, Igloo ended up jumping on one of those bombs, so mandatory actually ends up having a faster. Os compos são iguais e 2 times são bons, tá? 2 times são bons, mano. Quem ganhar esse jogo aqui, essa MD3, tá garantido na final, mano. That's just a insane time save. Now, that's not enough to overcome the Salve, Gabriel. death penalty, but that is Bom dia, mano. Mais um dia, tamo junto. Tamo bem também. Todo jogo é MD3, o Fefe. Todo jogo é MD3. E a parada é o seguinte também, Fefe, que é bom de analisar nisso daqui. É que o MDI, ele é speedrun, cara. Então, o que acontece? Hoje em dia, qual que é a pedrinha que a gente faz lá tranquilinho? A 10, certo? É a mesma coisa de colocar nós da 10 pra fazer uma 6. Só que a gente tem que fazer a 6 o mais rápido possível. Tipo assim, é uma pedra fácil.
certo? Você vai falar, porra, 6zinha, mano, tranquilinho, entende? Só que você tem que fazer ela super rápido. Então a estratégia, ela é tipo assim, mano, insano, saca? Tipo, você tem que puxar tudo com o boss, tem que lustar na hora certa, tem que bater muito a OE. Então as comps, elas mudam, entende? Elas não são as comps que normalmente a gente vê aí fora, né? A gente vê no Raider.io, por exemplo, saca? As comps que são utilizadas aqui... Beleza, fala das 6 rimas quando era Gerel na sua progressão. Aí é foda. Gostava de fazer uma 6zinha na Gerel, tá? Então, pra esses caras que eles estão fazendo, por exemplo, essa pedra aqui é uma pedra 10. Certo? Pra esses caras que estão fazendo uma pedra 10... Aqui, ó. O jogo, eles estão fazendo uma pedra muito fácil, cara. Porque normalmente dentro do próprio retail, eles têm menos item. Porque lá no servidor que eles estão jogando de torneio, eles podem escolher os itens que eles vão jogar. Todos os itens do jogo. Tá? Inclusive tem uma extensão aqui, mano. Deixa eu ver se é na Twitch essa extensão. A gente consegue ver os itens desses caras. Match they played against the 8th seed against Lebros, and they looked just so clean on their side. As they dropped lower and lower on this boss, and they did get one affix there at the very end. Holy moly, also getting their 10 stack, or actually they only got an 8 stack. So a little bit of a missed opportunity here with that 2 stacks here at the end. Alright, so Mandatory able to down Dread Captain Lockwood, while Holy Moly has to do one more phase of this trash, these Cannoneers, and kill off all of these deckhands prior to getting Dread Captain Lockwood to come back down. How big is Mandatory going to pull here? Now, looking at their cooldowns, they're going to have all of their buttons available here in about 10-ish seconds. So within reason, they can pull pretty much all of the trash here if they think it's livable. Now these onde que eu tava explicando? Demolishers that you see slamming the ground here, that crushing slam damage is incredibly high, and so you have to be super careful. It looks like Skylark is going to get feared, na esquerda, na setinha da esquerda. Ih, não vi, mano. Melee DPS for Mandatory to be able to just like stand in those fears. Como ver os talentos, tem como ver os itens e tudo mais. We'll see if they're also going to be moving on. That's something they did last time around, but we still have both demolishers are alive doing so. Vou tirar esse chat aqui de cima também. Vou dar uma limpada na minha tela aqui, tá, guys? Vai ficar aparecendo a mensagem, vai ficar só a can. But there we go, that demolisher is about to go down. Holy moly, in the meantime, did manage to finish off Lockwood as well, and is also gathering up a double demolisher pull on their side. Aqui, rapaziada. Also staying in that fear, using AMS and using Tremor Totem to stop that fear from happening. Yeah, Mandatory looking so strong. Okay, so Mandatory here ended up pressing their Unholy DK's cooldowns on that large trash pull with the triple demo, where it looks like Holy Moly is saving the Shaman cooldowns and just committing the Frost DK and the Rogue CDs to that pull. So that's one of the differences in the strategies between these two compositions and just kind of how it's playing out. Now, Mandatory ended up playing a very conservative pull here. It was kind of funny talking about a demo and then double Tempest Pillager pulls is conservative. But it looks like Holy Moly is going to be matching that exact same pull. Yep, they are. This one is a little bit of a scary one because, as you said, there's less cooldowns available for this one. So it looked super scary for Mandatory, but they did manage to execute it, as now Mandatory is gathering up a lot of trash again in this boss area. We'll see if they also engage the boss in just a moment, while Moat is gathering up all of these orbs from the affix. Holy moly, about to finish up their pull as well, but they're basically one pull behind this whole dungeon because they did this one extra trash pull on their side, right? It's that one route difference that Mandatory is ahead by. I think it's also, you know, the very slight advantage that they got off of preferred bomb spawns on the first boss. Being able to get that additional bomb and a chopper red hook, I think, is a huge time save, and there's nothing that you can actually do to control that. It's just like pure. No site, no. Yeah, for a second I was thinking that Holy Moly pulled or was about to pull the boss onto this trash pack. I'm down. That would have been the one thing that needed No perfil, galera, oficial. Make up some time here, but yeah, that's obviously incredibly difficult
if not insane. A gente So consegue not ver os doing that talentos as dos they're gonna caras be finishing off this strat e os before itens que they eles estão engage, usando. Hadal here. Se Mandatory acabar is essa dungeon, a gente even já below mostra. 50% on the boss. They're up to 100% enemy forces. They just have to do this boss and, of course, the last boss left to do as well for their side. Holy moly, they should be also at 100% after this trash pack is done. And they are engaging the boss actually once or most of these trash. Que isso, tio? Valeu, mano. Obrigado. É nóis. Eu tava tentando adicionar pra mim, cara. Não consigo. Valeu, Taiga. Seja bem-vinda. 3 meses de sub. É nóis. Pessoal, não tá passando ad, né, mano, na Twitch, né? Eu desabilitei os ads da Twitch, mano. I think they're slightly further ahead than the death penalty that they have from this one death. Now, obviously, if they have one more death somewhere, which we've seen them die, I think it was Stove actually that died on the way down to these panels. So let's hope that doesn't happen again. That did happen. I forgot about that. Ó, vou dar uma voltadinha aqui no VOD, ó. Ó, vamos lá. Aqui, ó, no perfil da Blizzard, tá? A gente consegue olhar aqui no canto, ó, os talentos que os caras estão usando, ó. Siga, Boralos. Vamos escolher aqui, sei lá, ó, Meal Mode. A gente consegue ver os itens, ó. Ó, é tudo full. Tá vendo? É tudo 639. Uma parada que a gente não consegue fazer hoje no retail. Então os itens, esses caras têm itemização melhor do que a nossa itemização no retail. Entendeu? Nem eles têm esses itens no retail. E eles estão fazendo um conteúdo abaixo do que eles normalmente fazem. Então assim, essa gear aí, quando eles tiverem essa gear que eles estão tendo aí no campeonato, mano, esses caras vão estar timando pedra 20, 21. Tá ligado? Porque hoje eles já estão na 17 e na 18. E eles nem têm esses itens. Entendeu? Então, realmente, tipo, não tô, né, rapaziada, invalidando, pelo amor de Deus, né? Os caras são muito bons, né? Não é, Duin, eu queria adicionar no meu canal, meu parceiro, pra galera não ter que entrar no canal da Warcraft pra ver. Foda. Pô, mesmo na 10 os caras tomam um dano danado, né, velho? Mandatory é um pouquinho melhor, mano, em relação a DPS, estratégia. Mas qualquer erro no nível desses caras aqui, mano, é um... I mean, this is going to be incredibly close. I think if Mandatory actually has a death here, they're probably going to be in a position where they can lose. But if Mandatory is able Olha esse DK, que ousado, passando na cara do povo. hardest part of this boss with all of these Oblivion Orbs coming in, making sure that they soak those Oblivion Orbs, I think that Mandatory should be able to kind of seal the deal here. But again, you have to be able to keep all 5 of your players alive. That is the most important thing that you can do here, because another 15-second penalty would be 40, não vão matar em 6 segundos o boss. Caraca, mano. A Torb ganhou, velho. Gostei da Mandatory. Mandatory wins, guys. Primeiro mapa. Estou pagando aí as apostinhas da Twitch. Too little too late for Holy Moly, as Mandatory is going to be winning the first dungeon here. Mesmo com a kill de desvantagem. Os caras são bons, né, mano? A Holy Moly tinha um DPS overall maior, cara. Tá vendo? Ó, 3.2, 2.9, 2.3. Os caras tinham 3.4, 3.1, 3.1 de DPS overall. Really bought themselves the most time with this run. I mean, I think that the Unholy DK and not... Nagura pointed out while we were casting, there was an additional pull that Holy Moly ended up Soda morreu no final também. First and the second boss that Mandatory was not doing, and I think that that was an insanely large time save. I think it kind of comes down to the offensive cooldowns that are available. I think that they were able to 65 mil para Jaires e Leque. Parabéns aí, mano. Vamos abrir o mapa 2 aqui, já vou fazer
Mapa 2 é Necrotic Wake 9, rapaziada. But I think how they pulled around the unholy DK really is what bought them a lot of time. Quick question. Go ahead. Do we count that Boa tarde, meu doce príncipe. Dá-lhe, Sheldon. Tá aberto as apostas aí, rapaziada. Semana que vem vai ter também, tá, mano? Todos os dias que tiver MDI, a gente vai fazer a transmissão até a final. Beleza? Quem tiver dúvida, não saber como é que funciona o campeonato, pode perguntar, mano. Pode falar o que quiser pra gente poder acompanhar direito, tá? Não tenha receio de perguntar, não. O que eu souber responder, a gente responde, senão a gente vai atrás procurar pra gente ficar por dentro. Tá bom? Agora eu vou... Como eu já achei tudo que eu tinha de achar aqui... Deixa eu fechar a extensão da Twitch. Se vocês quiserem ver os talentos do MDI, tá? Vocês vão entrar na extensão da Twitch aqui, ó. E vai conseguir ver todos os itens, etc. Tá bom? Vamos assistir pelo YouTube aqui, que tem as coisas mais em tempo real. Vamos dar uma acelerada aqui. Onde que eu deixo a Khan, rapaziada? Foi o primeiro jogo da primeira MD3 agora, Lucas. Quem ganhar tá na final do grupo e já garante a vaga pro playoff, né? Quem perder vai pra Lower, só que os dois times ainda são meio fracos comparado a esses dois da Upper aqui. Basicamente, esse jogo de agora é os dois melhores times do grupo. Deixa no meio mesmo? No meio aqui? But not only were they faster on the first boss, they were just faster in the rest of the dungeon too. And it wasn't like assim é bom, guys. It wasn't like their actual damage numbers were higher. It just seemed like the damage allocation was better. And I don't know if it was necessarily an Unholy versus Frost thing, because as we saw in the post. Vocês assistem full screen? Como é que é? Holy moly was actually doing more overall DPS in their polls than Mandatory was. Mandatory was just allocating the damage better. They were hitting focus targets better. They were getting, you know, faster might stacks onto a boss, allowing them to do a little bit more focused boss damage, and they did that on the first, second, and third bosses. So it was just overall a better dungeon. Balance não joga MDI? Qualquer spec joga, só que nessa situação que eles estão jogando, não joga porque eles querem specs que tenham grande bursts, né? Tipo, é o que eu expliquei agora há pouco. Se a gente tivesse vendo Great Push, a gente veria Balance, Priest Disc, a gente veria Paladino Tanque, a gente veria Xamã Enhance, DK, que a gente tá vendo também na MDI porque os duas classes estão roubadas, certo? Dá pra aumentar a tua Khan e diminuir do jogo? I mean, of course, we're looking at this one. Obviously, it went Mandatory's way, assim? and they allocated, like you were saying, that damage very well. But vamos lá, Boralos e Necrotic Wake agora, tá? Foi a Boralos, a Mandatory ganhou, e a Necrotic Wake, os caras bateram, foi a Holy Moly, bateu um recorde absurdo. A diferença do Great Push para o MDI... A diferença do Great Push para o MDI, tá, galera? Vamos lá. Já vai também resolver essa dúvida da Princesa Nárnia. O MDI, ele é uma competição de speedrun, certo? Então esses caras que estão jogando MDI, normalmente eles fazem pedra 17 e 18 no jogo oficial, certo? E aí os caras colocam eles pra jogar pedras baixo. Por exemplo, se a gente fizesse uma pedra 10, é a mesma coisa de colocar a gente pra jogar uma pedra 6. Quando a gente entrar na pedra 6, vai falar, porra, mano, eu time uma 10, eu time 11. Aí você vai falar, pô, a pedra 6 é fácil demais pra mim. Então puxa a dungeon toda e vamos matar tudo. Por quê? Porque é speedrun. É quem faz mais rápido. Entendeu? O conteúdo pra esses caras é fácil. Entre aspas. Só que o que diferencia um time do outro é a estratégia e como você joga nessa determinada situação. Entendeu? Agora o Great Push, ele é até a pedra mais alta possível que você vai fazer. Então, por exemplo, dentro do próprio Great Push, a gente bate recordes mundiais. Entendeu? Os caras chegam lá jogando Great Push e timam pedras que ainda não foi timada.
Ainda não foi timada dentro do próprio jogo original. Entendeu? Por isso que as composições são diferentes, Lucas. Por exemplo, se nós entramos hoje aqui no Raider.io e a gente vai ver quais são os melhores times, ó, Paladino, Priestdisc e Evoker, tá vendo, ó? Até as 13 melhores dungeons que já teve foi essa mesma comp, tá vendo? Aí tem uma comp aqui, ó, que tem Mago e DH. Aí tem uma outra comp aqui do China, ó, que teve um outro mago. Aí teve uma outra comp aqui que teve um Rogue Assassin. Tá vendo? Não, essas pedras que vocês estão fazendo não mudam nada. É que o grupo, o MDI, tipo assim, vai entrar as classes mais roubadas em bater AOE, basicamente. E boss. Entendeu? Por isso que tá, o Enhance e o DK aparece muito. Agora, por que que aparece Druida e não aparece Priest, rapaziada? Porque pra bater, o Druida é melhor. O Druida bota hot nos caras pra poder curar, vira gatinho e começa a bater. Entendeu? Então, em relação ao MDI, é o healer que mais bate, o tanque que mais bate, não é o que aguenta. Entendeu? Porque aguentar, todos os tanques aguentariam. Só que, por exemplo, por que que o Paladino é meta? Porque existe uma build do Paladino pra fazer push de pedra que ele fica com 100% de bloco. Entendeu? Ó, por exemplo, aqui, ó. Caraca, a gente tem duas comps diferentes aqui, hein, mano. A Mandatory tá com um Warlock destro. 25M no primeiro pull, cara. Insanos, velho. Com Lust e tudo. Puxa o boss com Lust. Meu Deus. Agora o outro time tem Rogue. O Rogue tem um pouquinho mais de utilidade que o Warlock, hein, mano. Pra poder fazer skips e coisas do tipo. 2DK diferente. Caraca, mano. 2DK diferente. Um é frouxo e outro é on-holly, né? O on-holly tem burst AOE muito forte, cara. Olha o Hope, cara. O DK do bicho. O Mode foi lá buscar. Rapaziada, eu me inspiro muito no Mode, tá? Pra criar conteúdo pro BR, mano. Ele é eu sou muito fã dele, tá? Eu gosto muito, mano, do jeito que ele cria conteúdo, como ele fala com a galera. Então eu assisto muito o canal dele antes de fazer minhas coisas. Então sempre, se vocês acompanharem o canal dele, vocês vão ver um canal excepcional pra onde eu quero ir. Olha onde ele tá indo. Ele deu Invi Potion? Meu Deus, olha a estratégia da Mandatory. Que isso, ele passou do lado do mob. Ele foi ativar o boss. Por isso que tem o Warlock, olha o gate que eles deram. Absurdo. Hopeful sprints, grabs the spear. Maybe Shadow Melt. Oh, he's gonna get gripped. He's gonna get gripped. Shadow Melt grip. Yeah. Yeah. Very cool. Meu Deus, se eles erram um GCD, eles morrem, cara. E acaba tudo. E o Hopeful foi puxado lá do outro lado. O Priest passou por cima e puxou ele, cara. Cara, tem muita coisa que não deu pra ver aqui, velho. Tem muita coisa que não deu pra ver, cara. Viu o Rogue Tank? Viu o Rogue Tank. Já vi, Lucas. Eu fui raid leader por um bom tempo também, mano. Eu gosto muito do Max, velho. Eu me inspiro bastante nele também. Só que não dá pra eu fazer as coisas que ele faz, porque ele é muito bom, né, mano? O cara tem o jogo debaixo do braço. Meu Deus, cara. Insano, velho. Just still really prioritizing that funnel over the just raw AoE damage and mandatory, able to down a Marth Cara? in 1 second and get a 237 split for that Amarth split. And Holy Moly is honestly hot on their heels, Nagura. We kind of overlooked the fact that Holy Moly actually caught up a bunch of time here. We thought that mandatory was A Mandatory é um pouquinho melhor, mano.
you know, holy moly, still only that 10 seconds behind that they were at the very beginning. They have a faster split, so even it's one second difference in favor Puxaram of mandatory tudo. for the second boss split here. It really was the first boss that holy moly lost their 10 seconds on. Maybe the difference between the warlock Burst as well, full agora, tá? and the rogue here, just the warlock's just having so much AoE damage there at the very start with all of the trashes being pulled on top. And now we do see O daninho do Warlock, 10 mil. Quanto mais mob, melhor ainda pro Warlock desce, cara. As they pull almost all the trash together. We do of course have both of the priests. Tem especializações que quanto mais mob, melhor, e quanto menos mob, melhor. They're going to be able to get that extra damage in for the rest of the dungeon here. And it's just about execution now, right? With the mind control, with the CC coming through, how much are you utilizing the cleavers? Because of course, also like positioning yourself and whatever, that can also just be a damage loss or a time, like the time that you're not actually saving. So we'll see mandatory already in that second kind of gauntlet area where we do see those two assistants. Teve duas mortes. I think I like não, from tô here on viajando. out, I think I actually prefer the Frost Death Knight and the Rogue over the Unholy DK and the Warlock. But like that trash pull that mandatory did at the very beginning of the Necropolis was a little bit faster, and so that kind of makes Eles mataram o boss com vários, quase 9 segundos de diferença. Com 9 segundos de diferença, e o segundo boss foi 1 segundo. Só que ainda assim, mano, a Holy Moly tá um pouquinho atrás. Tem muito roleplay também nessa parte aqui, hein? Pô, mas essa Holy Moly tá jogando bem até. Os caras da Mandatory são muito giga. Mano, vai sair um recorde mundial de novo aqui. Dessa Necrotic Wake. One of them casts an ability called Morbid Fixation, and what you see is that most of the people on the side of Holy Moly are running Night Elf. Soda, of course, playing that Shaman can't be Nelf, and he got targeted with a fixation. And he was in Ascendant, so he was able to... O recorde atual da Necrotic Wake é da Holy Moly. Ela fez em 9 minutos e pouco. But in theory, you would much prefer that to be on one of the melee DPS. Yeah, definitely a little bit unlucky there for Holy Moly, as the Mandatory is about to finish off that last mob to spawn the boss in just Eu acho que talvez não seja mais, Lucas, válido, porque não dá mais pra fazer aquela estratégia de dominar o cara, né? That creation is attackable. That first hook is going to come out in just a second. Their buff from the affix is going to run out, so they're not going to be able to get it for the damage on Stitch Flash. But the fear on the Flashcrafter should be running out soon, exactly for Stitch Flash to come down, so they're going to be able to get. Já estamos no boss ali, hein, mano. Será que eles guardaram todas as armas pra esse boss? And they are making sure that creation is pulled away. Very nicely done. É, eles fizeram a estratégia do MC sim, ó. So, in approximately... Tá vendo ali o Flashcrafter lá atrás, lá, guys? Tá vendo esse cara, ó? Ele fica castando um Troll Cleaver, tá vendo? E ele mata o boss. Entendeu? Eles dominam esse cara e ficam usando a skill dele, que a gente fica acertando nos outros, no boss. Cara, mas essa strat é uma strat velha, né, cara? Ah, não. Deu certo, olha lá. And they're going to throw the spear, and they're going to unload every single offensive cooldown into the boss, and they're going to try to burn this boss before the first Dark Exile cast goes off. The first Dark Exile comes out approximately 45 seconds in, but we've seen in the past, especially with Nossa senhora, that it is possible to be able to kill that boss off before the first Dark Exile. E agora eles dão Mind Control de novo, sobe de novo com o Flashcrafter, só não mata ele e usa ele pra matar o boss, rapaziada. Vai ser 8 minutos, cara. Olha o tanto de vida que ele tira do boss, mano. 7 minutos e 40. The Flashcrafter, though, because the Flashcrafter, they needed for percentage, and it looks like they are 41, 40. 40 for Mandatory. Meu 7 seconds Deus, quicker cara. than what Holy Moly had on their first run. And that's it, Mandatory winning against Holy Moly 2-0. Meu Deus, cara. Final. Absolutely incredible. I mean, mandatory. Tem observador torneio. Right? I mean, amazing to see. They have gotten back their record. I mean, they. Essa tá mais forte que a aflição, tá? Não pelo MDI, mas é que depois do buff que teve, ele ficou um pouquinho melhor. Era 9 minutos. Insano, cara.
absolutely incredible to see here. I mean, mandatory, they saw Holy Moly coming up and they went, oh, no, we're defending 4 milhões de DPS, cara. 4 milhões de DPS, cara. 4 milhões e 400k, velho, de DPS, cara. Vocês já fizeram um overall de 4 milhões, rapaziada, numa dungeon? Meu Deus, cara. But I think that was really good. But I think the thing that actually saved them a lot of the time was whenever we saw Mode do that thing where he like meld and then invis potioned, that actually got their trash pool set up on a Marth. A Blizzard fornece os personagens com itens, fornece. Basicamente, rapaziada, o servidor de torneio, ó, ele é esse servidor aqui, ó. Você escolhe os itens, tá? Ó, se a gente parar aqui e vir no canal oficial da Blizzard na Twitch, ó, a gente consegue ver aqui, ó. Ah, qual que é a build com a Mandatory? Quem que tava jogando? O Warlock Destro tava jogando, ó. Ele mostra todos os talentos, tem como você exportar. Olha o item level, ó. 639, 639. É tudo 639. O máximo de item level possível. Tá vendo? Os itens mais baixos que eles têm são os itens craftados, que são 636. Entendeu? O resto é tudo do mítico. Mad Queen, Spy Master, entendeu? É o servidor de torneio. Então, tipo assim, eles têm tudo do jogo disponível pra poder fazer campeonato. Aí você monta a tua build. Você monta a tua build, teu talento, você monta tudo que você tem a montar. Rapaziada, tá rolando sorteio. Rola sorteio todo mês, tá, cara? De um Brutossauro, cara. Pra quem é apoiador tanto do YouTube quanto da Twitch, tá bom? Então quem quiser apoiar o nosso canal, velho, é continuar trazendo conteúdo, fazendo um conteúdo legal pra galera aí. Ó a parte que eu falei. Eu acho que ele puxa o DK, ó. Olha lá o DK, ó. Eu falei que isso aqui a gente não dava pra ver, né? Falei que tem coisa que a gente não viu. Era essa parte aí, ó. Blinding sleeting the trash pack to make sure he didn't accidentally go down to it and then rejoining his team later on. The setup for this poll in particular was so No final do mês, cara, a gente puxa a lista de apoiadores e faz um sorteio e divulga no Discord, tá bom? Então até ter o... Até acabar, sair o Brutossauro da loja, todo mês vai ter sorteio pra quem apoia o canal. Mandatory ganhou, rapaziada. Tô pagando os pontos aí da Twitch, hein? Esse jogo... Existe uma diferença muito grande, né? O que é isso daqui? 30-second now Thor the Rhinebinder kill. And the Warlock tech also good for this boss as well, having that gateway set down so that when a Dark Exile goes out, you can opt to just take the gateway instead of going down. You will die after, what, 45 seconds? Can you click that? Yeah, you can. Okay. I believe you still can, but still pretty good. And of course we have the Spy Master's uses here from Mace as well. Used one on the first pull with just a couple sacks. At the 4-minute mark, I believe that would have been the massive... Isso daqui é o uso do Spy Master, rapaziada, do Warlock, ó. Ele usou com 0,30, 0,26 por aí. Depois ele usou com 3 e quase 4 minutos, que tava com 40 stack, e depois ele usou no último boss. Warlock Diff? A gente teve um Warlock Diff aqui nas comps, vocês acham que o Warlock fez total diferença? Aquele portal ali, eu acho, pra montar o segundo pool, deu uma acelerada, mano. It also comes with the drawback, right? If you die, you lose all your stacks, and these keys are so volatile that you really have to be super confident in your run in order to run that. So, yeah, very overall impressive. Boa, resto de ontem. Boa, MT. That world record as well. Just a lot to talk about. Era o biscoitão de Loki? Não era, né? I know, that was amazing. Biscoitão I mean, muito honestly, ruim. like, we finished and I kind of sat there for a second just like, oh my gosh, no, they did it. Oh, they did it. Hold on. Like, I mean, it was just amazing to see. And I have to say, mandatory has to be feeling good because just like you're saying, Agora, rapaziada, a gente teve o primeiro jogo da noite, do dia, certo? Entre a Mandatory e a Holy Moly. Pode ser que tenha mais um. Pode ser que tenha a revanche. I mean, Nagura, as we kind of look at this,
shaking out the way that it O did. povo ainda quer que eu right? jogue no tigrinho, não ganho nem a aposta da live. Pode ser que tenha mais uma, tá? Porque agora o bracket ficou assim, ó. A Holy Moly caiu pra final da Lower. Tá? Por ela ter chego na semifinal, ela já passou pra playoff. A Mandatory e a Holy Moly já estão no playoff. Tá bom? Ela caiu pra Lower. Agora vai ter o game da semifinal da Lower. O time que perder aqui vai embora. Tá bom? O time que perder aqui vai embora. É a Notyro e a Ducks Can Fly. Quem ganhar, passa para o final da Lower. E também já garante a vaga no playoff. Tá bom? E aí, quem ganhar da Lower final vai subir pra jogar a grande final do grupo com a Mandatory. Tá bom? Porque aqui daí eles já estão disputando premiação, não é nem vaga. Lá tem uma premiação pra quem ganha o grupo, pra quem tá no segundo do grupo e quem vai passar em terceiro. Tá? Todos os times que participam ganham uma premiação também. Por mais que eles tenham sido eliminados aqui, ó, esses times que saíram no primeiro dia, no segundo dia, tá vendo? Ó, Some Serious. Essa galera que foi eliminada também ganha uma premiação, tá? Só que tem uma galera que ganha uma premiação bem maior, né? Que vai passando de grupo em grupo e também com base no posicionamento no campeonato. Qual time é favorito pra ganhar? A Mandatory foi a última campeã do MDI. Só que tem dois times muito fortes em cada grupo. Entendeu? No grupo A, o time forte é o primeiro aqui também, a Perplex. E também a Perplex e Dire Wolves são dois times favoritos aqui. Dire Wolves, né? Não, a Dire Wolves só é conhecida. Ela não joga muito, não. Ela não joga bem, não. É só, cara, de conhecido mesmo aqui é Perplex. A Perplex tem o Wolf Disco, que é do time que é da Echo. Os outros personagens têm o swag, os outros jogadores têm o swag. Eu não conheço 100%. Ó, Polish Mountain tem o Kira. Lembra do Kira? Kira, o Tanner, que agora tá na Method, tem o Crims. São os caras que fazem que a gente assiste normalmente pra ver os push de pedra. Entendeu? If the mobs are stun immune, yeah. Okay, then. E aí no grupo B aqui são esses dois times que a gente acabou de assistir, a Holy Moly e o Mandatory, são muito bons. De quem que é esse Interrupt? Stormbolt, X-Toss, Hammer of Justice. Oh god, what's the icon on that one? Holy Word, X-Toss. Guard. It's like orange-ish. 30 segundos, mano. Oh, hey! Oh, that. Wait a second, you're so bad. Hold on. Alright. Pois eu tava pensando, algo não ia ser perfeito nessa comp, ó, o Ed Xamã e DK. Não, porque o E do Xamã não é tão forte quanto parece, tá ligado? Na situação de, sei lá, 30 alvos. Você viu que ele não burstou tanto quanto o Warlock e o DK? E no caso teria, tipo assim, por mais que o AUG subisse um pouquinho o DPS do DK, né? Porque ele ia dar mais status primário pro DK. Yeah, okay, all wrong. Wait, what? What? O quê? Eles não sabiam o ícone? Eu não percebi essa brincadeira aqui. Era esse daqui, eu sabia, né? Meu main.
Like the Oh my without the God. markings, the markings. They had the runes on okay. A. Yeah. Whatever. All right. Okay, Listen, Chad. we all were right. the closest. That's my what bad. matters. We got baited by picking the right color fist. Oh, all right. I demand a recount. O Rogue ainda assim é Yeah, I melhor. feel Eu like acho que this o was Warlock stacked ali ele fez against muita us. diferença We were set na up estratégia, here, mano. but, you know, it's- Em I think we Gabriel. still Eu did acho que o great, Rogue, por mais que so tenha everybody, Rogue you know, if ali, you were voting with us, then great. If eles you were fizeram one of dar the people certo whose já nessa idea this estratégia, was, mas then how very dare you? acho que a But Mandatório honestly, otimizou. I think we did pretty well. So, we're going to have a big matchup coming up next, and a reminder to everybody that this one is our elimination São match. 200 mil dólares So, a premiação whoever total, Júnior. continues on here is going to be locking in their place, and whoever doesn't is going to be Vou dar um F5 nessa right página back. aqui, rapaziada, que eu tô com muita coisa aberta, tá Big dando uma matchup coming travadinha. up next, and a reminder to everybody that this one is our elimination match. So, whoever No continues Terra- on no here is title, gonna be locking in their place, and vou abrir as whoever apostas aqui, tá? doesn't them here this weekend. But no title and ducks can fly. It's gonna be a Na close one and Twitch. fierce one, so stay tuned. We'll be back with everybody in just a couple minutes. Ducks. Can fly. No title. No title! A aposta tá aberta. Aí chegamos no tempo real. Vamos nessa. Vou pegar um cafezinho ali, tá? Lembrando, rapaziada, eu vou fazer todas as transmissões a partir de agora, tá? Principalmente os playoffs, eu quero assistir todos os jogos, tá bom? Então, cara, não deixe de vir acompanhar com a gente. Me segue nas redes sociais, entra no Discord, tá? E a gente vai estar sempre divulgando a hora que a live começa. No Discord sai a notificaçãozinha, a live tá on, saiu o vídeo no YouTube, coisas do tipo, tá bom? E Instagram, eu sempre tô postando as coisas lá, inclusive vou fazer o post do MDI agora, porque eu esqueci, tá? Então, é nóis, tamo junto. Tá rolando a aposta aí já, ó, tá no chat. Flautinha do 1K, do LK, no title. Qual dá mais dano, DK Unholy ou Frost? Em relação a multi-target, DK Unholy, eu acho. Mas os dois estão muito parecidos, cara. O DK Frost essa season tá bem forte. A parada é que o DK Unholy, ele sempre apareceu no MDI exatamente por causa disso. Quanto mais alvo, eu acho que ele é uma das specs que não tem cap ainda, saca? Mas ele bate, mano.
Watch Party do MDI. I hope everybody looked up some types of ducks during the break, because we're going to need to be tossing them out in chat here very soon. We're coming back for No Title versus Ducks Can Fly. Now, we have a lot of No Title fans in the chat, so, you know, get in there, get those votes in the prediction poll, but Ducks Can Fly, get in there too. Let us know who you think is going to take it, and we're going to talk a little bit about both of these wonderful teams. I mean, honestly, it's been great to see them coming in. Ducks Can Fly making a return. They have been, I mean, just a steady improver, which we're going to touch on, but we do have a player to watch over on the other side of No Title here with Dan. And Tuttles, would you like to let us know a little bit about Dan and what he's bringing to the group? Yeah, so Dan, he's a well-known warrior player. I think that for most people who follow Dan on any of his socials, só de Monk Arcane Algo, queria aprender healer. Sugestão, cara, eu acabei de fazer o Zero to Hero, que vai sair no nosso canal em breve. Dan is honestly just like an incredibly strong player. De bicho, cara, e eu acho que era spec que eu nunca tinha jogado e aprendi muito. Posso dar uma palhinha pra vocês enquanto não começa o jogo aqui, ó? Ó, olha como vai ser o nosso projeto, irmão. Se liga. Uma palhinha. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Biscoitão. Sejam bem-vindos ao projeto do Zero to Hero. Nessa série, eu vou criar um personagem totalmente novo em World of Warcraft, sem conquistas anteriores, sem gold, sem reputação, bando de guerra ou qualquer benefício que seja vinculado à sua conta da Battle.net. Só que isso daqui, rapaziada, vai sair completo no YouTube. Bem editado, bem trabalhado, um storytelling junto com a história do personagem. So yeah, that's just something that you need to know about Dan is that he's also into what's it called whenever you like stuff animals? Não deixe de acompanhar, mano. No. Taxidermy, yeah. Big into taxidermy. It's just a hallmark of being a warrior, I think. Yeah. And Dan's also a black belt, so ducks, you know, no matter what, just fly. Get out of there, get out of there. Não sabia que eu tinha assinado o YouTube Premium Plus. No, don't worry about that. Hoje vai ter gravação do MEINVITA, tá, mano? Oh my gosh. Well, you know, honestly, Dan's gonna be anchoring the party, bringing that extra force and maybe decorating his home in a fun, rustic new way. Decal Holy é mais legal que o Frost. Nunca burstei de Decal Holy, mano. Não sei, velho, se é mais legal, mais fácil ou... above and getting out of range, shall we say. They really have shown just consistent improvement every Como faz pra tirar os balões de dano dos bichos mesmo? Como funciona o MEINVITA? O MEINVITA é um quadro totalmente autêntico. Eu que criei ele. Nunca vi em lugar nenhum. MEINVITA a galera do DNA já faz. Mas no... O MEINVITA não. O Zero to Hero a galera do DNA já faz. O MEINVITA foi eu que criei. Como que funciona? Eu fico na cidade, peço pra rapaziada me invitar. E a gente faz uma dungeon junto, onde você vai mostrar seu desempenho, vai conversar comigo no Discord, vamos trocar uma ideia pra ver onde você acha seus principais ponto fraco, né, na gameplay, seja DPS, healer, tanque, aonde for. E no final disso a gente vai analisar o log, vai analisar erros, vai analisar coisas que poderiam ser melhores para que você possa evoluir e aprender mais com isso. E depois disso daí a gente faz o vídeo lá no canal do YouTube, que já tem 2 episódios, tá? Do exclamação MEINVITA. Tá? Então é só tá aí no canal e poder participar. Deixa eu postar o restante dos stories aqui. Dá uma assistida lá, mano, se você ainda não viu nenhum, cara, eu acho que tu vai curtir, velho. Caralho, inovando no content. Pior que, mano, isso daí eu nunca vi não, mano. For being teams that maybe were a little bit lower seeded, or you know, folks haven't focused on as much as like mandatory or these big upstarts. Both of these teams have had really good performances, and Ducks has brought in some extra, you know, kind of strats like we were just mentioning, you know. But No Title has had a strong blast through here, and even though they're down in the lowers, we've seen them, I think, bring some big plays. So we'll take a look at our predictions and see what we thought in this. Mano, é impressionante como uma spec faz diferença no patch. Um pack, né? Fui obrigado a trocar o Mountain Train. Tá maluco? Wow, you guys are Ducks believers? Mountain Train? Mountain... Qual que é isso aí? É de Warrior? Faz diferença, mano. Faz diferença. Esse daí é teu Hero Talent, certo?
Nigura, give us your argument, okay? Sway the chat, all the no title fans. Okay, so I do think that No Title is obviously a very good team. I think it's really close between those two. But looking at the Insano, map mano. pool, right? Faz diferença, mano. So Tem first of que all, respeitar, we have Lucas. two dungeons in this map Olha lá, pool rapaziada, teve that já os No bans. Title has banned Vai ser o before. primeiro, vai ser uma It's Green actually Battle e Siege, depois uma... right? So Nossa, Siege City of has been Threads, banned by No mano. Title and by Aquela Dux, de so lá that's que eles not gonna be a puxam o problem mapa for them. todo. But the first dungeon, Green Battle, it has been Beleza. banned by No Title before as well. So that may or may not mean that No Title is not very good at this dungeon. And then the other three dungeons, City of Threats, Arakara, and the Dawnbreaker, we've seen No Title in all three of those dungeons before. Vai ser and legal they de ver o had segundo full mapa, hein? lives in all three of those dungeons. Well, Dux Can Fly, on the Quantos other dias o hand, Santa did Rosa não really vê a luz well do in the dia? dungeons that they have Isso, played on cara. their side. And they are incredibly consistent in City of Threats in Boralos particular. ninguém quer fazer, They played né? it twice and had a 11, Já teve, o primeiro dia, both do dia, times hoje with foi zero Boralos. deaths. O So I primeiro do game da think that for Mandatory this map com a pool Holy here, Moly Dux foi Can Boralos. Fly, let's look a little bit stronger for sure. It Verdade. seems like chat agrees with you. A Boralos e a 77% City of right Threads now não leaning são... towards Ah, não. Dux É a Can é a Fly. City of I don't know if you Threads wanna type quacks in the chat, e but, you know, a... is this your favorite type Necrotic of duck? Wake são Dungeons But 9. honestly, the hype Tá, elas is não real, são and I no... think a lot of us are feeling it. Ducks Can Fly, São as únicas they have abaixo de taken 10. off, and they have just continued to rise, but no title. Again, I think that if they can get these clean, if they can avoid some of those deaths, maybe with a little bit of the extra practice, that absolutely they are strong contenders, and they may be able to overtake some of Duck's Ó, more o palpite strategies dos that they can casters, pull off. galera. So, I mean, it's going to be a bit of a toss-up here in this matchup between No Title and Ducks Can Fly, but there A Ducks is Can a Fly lot sempre at stake compete, for mano. both of them, as the loser of this series Game 1 will Green be Battle. eliminated, and the winner will be securing their place in the global Já fizeram as finals. apostas aí, This is mano. gonna Quem be que a big apostou em one quem here. aí? Grim O Battle, Pedroso a já tá very na quem? difficult A Ducks dungeon Can right Fly. off the bat for them to be jumping into, but we are going to jump in right now, so it is all over to you, Dratnos. Vambora. All right. Começou. Just as we get underway here, we do have mirror compositions between the two teams. Nobody Normalmente is tem bringing lush in só, the hein, mano, essas unholy pedras aqui, DKs vamos that ver. We've seen some running in here. É I'm tudo curious com to dragão. see how Meu they're going to Deus. handle this dragon section, because to me, a É uma strategy dungeon that looks really 11, good rapaziada. was leaving your tank on the ground and having them go and group up a bunch of trash. Puxou junto com o including a dragão, bonus dragon, lustou. A and then Ducks get Can that Fly já bombarded by tá the rest of the group. um pouquinho So na frente. we'll Eles see montaram um if pack um either pouco or both of diferente, these hein, mano. teams Isso are daí going to go for impacta. that strategy. It can be costly, especially if you mess it up, and it can cost you your cheat death. 11 milhões aí do DK por estado, né? Actually going to be Ducks Já Can Fly bustou. to get it done much more quickly than Os No dois Title. times com as compras Team iguais, already viu, now rapaziada? entering those dragons, and you can see they are going to go for this strategy. Their tank is going to go and do a cool little double jump vengeful retreat to get over to the other side here. So look at this cool maneuver. Same with Sky for No Title. Beleza, a Ducks Can Fly vai fazer a mesma... A estratégia deles, eles estão estudados. Eles já sabem como que um joga e como que o outro joga. Then we've seen for some other tanks in other teams. Actually, yeah, look what No Title are looking at. Are they also going over to the left, or are they going forward? Yeah, okay, so this is different. It's going to be a different dragon procced by both teams. Although they are both procking a dragon. So Caraca, o tanque juntou um dragão e eles mataram... Both of those dragons are out of the way, and both do get picked up. Eles by both burstaram o teams. dragão, Interesting. velho. Que legal, velho, essa Differences estratégia here. da Green Battle. Very cool difference here between the two teams. One very notable thing as well is that Botou No um Title fist, did not commit botou bloodlust for the HP. very first pull. They Aha. also pulled slightly less Agora é percentage, tudo no boss, so certo? they're saving their bloodlust for some pull later on. This dungeon, Green Battle, Existe actually uma is a pretty diferença long aqui, one. The rapaziada. fastest run we've seen Existe was uma from Holy diferença Moly, grande 13 aqui. minutes and A 14 No Title here, ainda não which lustou, means that mano. No Title has to press that bloodlust pretty soon if they want to get A a second estratégia one, é unless diferente. they want to commit to Parece a que eles single estão atrás, mas bloodlust eles não run estão, here. mano. Ducks Can Fly and No Title engaging the first boss pretty much at the same time, though. Ou seja, agora, Yeah, so if talvez? they hit lust on this boss here with their 2 minutes, they should Meu still get Deus. another one in the dungeon. And a boss lust tends to be the most value you can get out of lust, right? O afixo que eles estão jogando essa Green Battle é o afixo que a gente tem nessa semana, tá? The trash lust doesn't let you actually pull extra trash. Ah, eles which puxaram o it does trash e look like lustaram, Dustin tried to get a rapaziada. little bit more count out of this Esse whole trash trade, aí, but not a ele é huge muito amount pesado, more. tá, mano? Ele é o I kinda like Lembra No aquele Title trash que a gente trying tava this. I think fazendo no they're Zero gonna to get a lot of Hero, free que eu boss falei que se o damage as a tanque result of this, and they are still só gonna get entrasse, lust se ele at the puxasse end of the 2, ele ia dungeon on the morrer? last boss, which É aquele trash que, that's ó, kind of que your only diminui, option for the second lust que aumenta em in this 20% do dungeon anyway, so dano recebido? cool É esse trash aí, ó. strategy Tem for 2 sure dele, for ó. No São os Title. dois que estão vivos ali, ó. I mean, saying Mataram that, agora. their lust is rolling, but the boss is dying Eu acho que é faster por for isso que Ducks eles Can lustam Fly. ali Well, também, it's pra not the poder same matar speed, but rápido Ducks um Can big Fly pull are junto com o keeping up boss. with the lust without it. That is very impressive because
That certainly wasn't true on the first pull dungeon, right? Although A now pergunta é, será que tem 2 Lust nessa dungeon? Breath of Sindragosa is still rolling for them, whereas maybe it's not for Ducks Can Fly. Porque se tiver 2, eu acho que só deve ter um, porque a Ducks Can Fly tem 8 minutos de Lust já, cara. Se essa dungeon durar 11, 12 minutos, eles conseguem lustar um pouquinho no último boss. Ducks tá na frente, eu acho que agora ficou meio de igual pra igual, né? Vamos ver o tempo de matar o boss ali, ó. Eles têm 1% e pouquinho só na frente. Olha lá. 2 segundos e uma porcentagem. Esses games aqui vai ser de igual pra igual também, hein, mano. Interesting to say, because like on the one hand, it's annoying to get it when you otherwise would like to just be running, because you kind of have to stop running. But on the other hand, no Dá mobs are porcentagem being de dragão? affected Dá. by its damage reduction aura, so that's kind of nice, right? You just get to kill it sort of for free, but also sort of not. I'm actually not sure when is the best time for it to spawn. My guess would be like at the start of the pull, as your cooldowns, you're just gonna kill it for free, and the mobs are only gonna get a 10% DR for 3 seconds anyway, so it's not a big deal. Pior que eles têm um símbolo bem parecidinho também, né? Além do nome. I actually agree. As Ducks Can Fly, they did a little bit of a different pull compared to No Title here, as they did pull that first Molten Giant at the start, while No Title skipped that one, moved on, and only pulled that second Molten Giant with the trash bag. Ducks Can Fly is doing that same pull that No Title already did now. So that means No Title has to pick up some trash somewhere else to be able to catch up, as they now engage Forge Master and also pull the Molten Giant Morreu, left tá? there on top of it. Fora os DK foi ao chão ali, mano. An extra dragon getting added to a pull for No Title later. In the area after. A No Title já puxou o boss, rapaziada. Eles estão fazendo o boss e o pack, mano. Que é isso, cara? Get a little bit less count at the start of the dungeon. No Title did. Oh, Dux is just not pulling the last Molten Giant, so they just decided to do Forge Master without. I bet the plan is gonna be to pull that giant during like the Molten Mace kite. Não acho, Gustavo. Não, a gente não pode cair no bait do MDI, mano. MDI tem um bait muito grande. Eu vou explicar pra você daqui a pouquinho. O MDI, ele é uma competição de speedrun, cara. Não é sobre o melhor tanque e não é sobre o melhor healer ou os melhores DPS, tá? Porque é sobre os melhores tanques, healers e DPS que faz o conteúdo mais rápido. Então, por exemplo, a gente não vê muito druida, certo? Nas pedras hoje em dia. Mas no MDI tá forte. Por quê? Porque druida consegue bater bastante e curar bastante. E também dá o buff de grupo. Já dentro do próprio jogo, nas pedras 17, nas 15, nas 16, por aí, a gente vê Priest, Disque, Vepala, tanque, entendeu? Então, tipo assim, é mais sobre como conseguir montar pool, estratégia e rapidez. Entende? Não é só sobre as classes fortes. Ah, mas por que tem DK? Por que tem Enhance? Eles estão fortes. Eles são os caras que dão muito mais DPS. Mas a gente acabou de ver uma dungeon que os caras bateram recorde do MDI com o Warlock Destro. E o Warlock Destro não é tão forte assim. Mas pra situação que eles estavam, o Warlock Destro era forte. Eles puxaram o primeiro mapa inteiro de Necrotic Wake ali e o Warlock Destro se tornou muito útil. Entendeu? Então não pode se apegar muito ao que vê no MDI, porque a forma que eles jogam não é a forma que a gente vai estar jogando dentro do nosso jogo. Né? É diferente. O Tyro tá abusando demais, tá mesmo? Eles estão mesmo. Só que eles estão com uma porcentagemzinha à frente também, né? Essa morte do DK, rapaziada, tá muito, tipo assim, tá muito de igual pra igual ainda essa dungeon aqui, mano. Essa morte do DK pode custar, velho. Principalmente se mais alguém morrer, tá ligado? Porque daí não tem Battle Res mais, velho. É uma morte, daí acaba tudo pra Ducks Can Fly, mano. Desse primeiro mapa. In a matchup this close, 15 seconds of death timer from that one death could absolutely be pivotal.
Mas você acha que depois do MDI muda um pouco os plugs? Que a galera acaba fazendo influenciada. Exatamente, muda. Se você entrar hoje, você vai ver que vai ter mais druida por ano. E, tipo, não faz o menor sentido. Entendeu? Faz sentido por causa do MDI. A gente tem o porquê, né? De estar aparecendo druida. Só que os caras não conseguem entender o contexto de ter um druida na comp. Entende? O Xamã, ele já é meta, né? Ele é o Xamã e o DK, galera, eles são duas specs que estão aparecendo porque já estão fortes. Agora o Rogue Assassin também tá forte. Só que a gente não vê Rogue Assassin, a gente vê AUG nas pedras altas. Entende? Devido à utilidade das duas classes. Para uma pedra alta, ter um AUG é muito mais vantajoso. Entendeu? E na pedra baixa, no caso o Rogue, ele faz o setup dos pulls muito mais fácil. Ele tem o tricks do tanque. O cara morreu e deu ank insta ali, tá? A gente nem viu, tá? Ele morreu e deu ank, cara. Insta. Na no title. Meu Deus. Ficou perigoso. Vocês perceberam que a 11 já pune um pouquinho mais eles, cara, fazer essas loucuras? Que eles estão quase morrendo o tempo todo. É diferente daquela 9 que a gente assistiu, tá ligado? Outra coisa boa do druida também, rapaziada, é que ele tem dispel pra quase tudo, cara. Meu Deus, o druida morreu. Meu Deus. E é muito pesado esse AD ainda, cara. Tá bom, terminou. Tá, o jogo virou aqui, mano. Dispel de Enrage, exatamente essa utilidade, Gustavo. Dispel de Enrage, Dispel de Curse, isso é muito forte. But I do think the same thing happened for no title 2 on their side, so very similar when it comes to those upsides and downsides from the affix, as now Valiona did land for both teams. Azedou o pé do frango. Looking at the cooldowns, it looks like the Shaman is not committing. Oh, they're actually pulling trash on top. Wow. Okay, so no title pulling that first trash group on top here. So are Ducks Can Fly, it looks like. Yeah, this is a pull we've A seen Ducks Can Fly só teve um erro e foi um erro pequeno. Que isso? Eles puxaram o pull do lado. Caraca, rapaziada. Meu Deus! Passou. Shadow Flame nova passou e matou geral da Ducks Can Fly. O jogo mudou de novo, rapaziada. O jogo mudou de novo. É um toma lá da cá, mano, essa dungeon. Teve Curse ali também no The War. Mano, entrou uma Curse no Xamã e ele não usou o anão dele. Ele não usou a racial, ó. Ele morreu devido a Curse. Eu não vi se a vida dele tava muito baixa ou se ele não teve tempo de reação, cara. Meu Deus, não tem Battle Res. Agora é 4 mesmo e é isso. Morreu de novo, mano. Passou Shadow Flame novamente. 2 casts insanos, cara. Quem apostou na Ducks Can Fly, F biscoitinhos aí, mano. Goldface. Cara, não foi esse Goldface que a gente tava assistindo a City of Threads e eles wiparam também porque o tanque morreu? Naquele big pool gigantesco da City of Threads? Que vai ter daqui a pouco, inclusive. Vai ter uma City of Threads 9 daqui a pouco, rapaziada, que é loucura total, velho. Porque geral tá usando DH Tank no MDI porque ele aguenta fazer os big pool, mano. Se for necessário kaitar, ele kaita. Ele dá muito dano também. Só que, por que, por exemplo, a gente não vê DH no game real e a gente vê Pala? Porque Pala aguenta mais. A build do Pala hoje, ele deixa ele com 100% de block. E é por isso que a gente vê Pala. 2 times patéticos. Esse emote do patético é muito bom. É, mano.
Aí, rapaziada, a gente vai ter que ver depois. Nós acabamos de ver um jogo da Mandatory insano. E o segundo time não era ruim, mano. Nem um pouco. Foi um jogo de igual pra igual ali, só que a Mandatory, né? Ela é boa demais, né? Eles ganharam porque eles são melhores, mas os dois times são bons. Foi no detalhe. Exato, foi na estratégia. E daqui a pouco, o time que perder desses daqui vai embora. E o time que ganhar vai jogar com eles, cara. Vai jogar com a Holy Moly, cara. Nenhum desses dois jogam contra a Mandatory e nem contra a Holy Moly. Rolou wipe, cara. Passou cast. O maluco não deu a racial de xamã ali na hora da curse. Os caras estão telando. Eles nem clicam contra a Mandatory e a Holy Moly. Eu também acho que não. Eu acho que a Mandatory e a Holy Moly são os criadores da estratégia. E esses outros times tentam copiar a estratégia. Saca? A parte legal, rapaziada, dessa parte dos playoffs, tá? É que só tem time, cara, que é muito doidão. Tipo, os caras mudam estratégia, muda comp, cada um joga de um jeito, mano. Eles descobrem coisas novas, porque são eles que criam, entendeu? Por isso que assistir os playoffs aí com o Biscoiteira vai ser da hora nas próximas semanas. Tem coisa guardada que ainda não estão querendo usar, eu também acho. Também acho. Por exemplo, aquele Warlock da Mandatory, ele é um Warlock que tava guardado. Eles viram que a Holy Moly bateu o recorde na Necrotic Wake e eles falaram, mano, vamos ter que tirar um aqui da cartola. E eles colocaram o Warlock e ganharam. Uma vasta vantagem aí pra No Title. Vou pagar as apostas aqui. A guild gritando no nosso salão. E a minha guild, meu mano. Cara, todo mundo apostou na Ducks Can Fly, tá? Quem que ganhou os pontos aí? Pontos mais fáceis dessa live. Warshal e Gabriel Melo. Eu ganhei. With this particular run, how did this run of Grimbatol kind of measure up for both of these teams? Tem noção que os caras fazem mais de 40 runs pra melhorar 20 segundos na DG? É bizarro. Well, I do think that for Ducks Can Fly, this is probably their worst dungeon from the whole dungeon pool, so even though they did play it before, não tem time nenhum disputando no MDI, time BR não tem. But it definitely wasn't clean. So dá exclamação guild aí, William. A nossa guild invita, meu parceiro. Which was more than a minute slower than what we've seen from No Title here. So I do think this is not going to speak like too much. Isso é porque somos ruins ou porque não temos investimento? Os dois. Aí tu gabaritou. We've seen them make mistakes yesterday quite a lot, and they did do pretty well in this. Eu acho que a gente é ruim porque não tem investimento. E se tivesse, os players do Brasil não precisariam de se envolver com o crime. E aí nossos melhores players jogariam o campeonato. It was less of a game of like advantageous plays and more a game of mistakes, more or less. I also thought it was kind of interesting that No Title ended up pressing that lust on this first boss as opposed to pressing it on the first pull. I didn't recognize it like immediately in the moment. Whenever I was watching it, I was like, oh wait, they're lusting this first boss. And it kind of makes sense whenever you ended up watching it back after the fact of how they ended up lining up their second lust and whatnot. And so that kind of made sense. Now, again, as I said, this was less a matchup of like perfect play and like outperforming and outskilling the opposite team, and more a matchup of like who can make less mistakes. And unfortunately, Ducks Can Fly just ended up making more mistakes. They had a DK die to the frontal from the lava benders here. They ended up having Cadê a hora do wipe, rapaziada? Vai mostrar o wipe, tá? The third boss, which was the most costly thing. E o server local pra não jogar com senha. É, tinha que ter o server local, com certeza. The make or break moment because they ended up losing their Breath of Syndragosa. That was actually pretty big.
Now, Essa daqui foi a hora que o druida Whitby ends morreu. up dying to this boss, and I was like, oh, okay, so maybe Ducks and Cara, Fly can como é kind que of os caras catch não up entram em here because desespero, né, it mano, seemed like they nessa were hora, keeping mano. this lava bender alive for a while. They ended up Quem, getting that neste that momento que o void-bound druida ad that morreu, spawned at perhaps the worst não tinha possible soltado time, o teclado e but this levantado was da the key cadeira, moment mano. Foi of no the banheiro. dungeon. Basically, Luca was struggling to keep Meu Deus. players topped up high enough, and whenever the trash pack gets pulled into the pack, the warlocks put curses on players. This comp only has Acabei de aprender, 2D tá? curses Não sei se vocês consistently in viram. their comp. Now they are running a couple of dwarves. O druida se despela dessa Keep curse se players transformando, topped ó. up. The key moment of the dungeon. Basically, Luca was struggling to Ó. keep players top. This was the key moment Ou of the não. dungeon. Basically, Luca was struggling to keep Transformou uma players vez. topped up high enough. And Ah, não, whenever ele só tomou dispel, eu acho. basically, Luca was struggling to keep players topped up high enough. Ele tomou And dispel, whenever the tomou trash dispel. pack gets pulled into the pack, the warlocks put curses on players. This comp only has 2D curses consistently in their comp. Now they are running a couple of dwarves, but they Essa don't comp have só a tem ton 2 of dispels dwarves, de they don't have a curse. ton Olha lá, of ele ways tomou to be able to curse de remove novo e these curses voou off. pra And cima. so the warlocks apply the curses to players, and before they can actually Meu get players topped amigo. up, the boss then applies curses to players, takes down 2 players. They end up like rezzing them up, but they don't res them up fast enough, and then takes down 2 players. They end up like get players topped up. The boss then applies curses to players. Ó, passou isso daqui, ó. Shadow Flame Bolt. Takes down 2 players. They end Cara, que afixo, filha da mãe, né, cara? O afixo veio up logo like nessa rezzing hora, them né? up, but they don't res them up fast enough, and then an ad contacts their players. The Shadow Flame Nova goes off, ends up fully wiping them. There is basically no recovery from that, and of course, no title is able to take down the Grimbatol in pretty okay fashion. Again, it wasn't a perfect run. I think that they could get kind of exploited by a perfect run from other teams, but I didn't think it was too bad. One of the things I did want to point out, though, is just this cool kind of tech that you guys were talking about. How both of these teams were utilizing Vengeance Demon Hunter to jump over the gap and then use the Because Dragon low. Bomb run to just try to kill off as much trash as possible. And I thought that was very interesting that both sides elected to do this immediately. Now, it wasn't a strategy that we saw that was super popular Da until this hora, weekend, velho. and seeing teams be like, Mas oh, as well, we'll do this. estratégias são They're just iguais, né? adopting it into their strategy. I think that's nice. I think Bem it's one of those strat where, like, this parecidas. is clearly a time save. It's not especially hard to execute, right? The hard part of that strat is having the idea to do it, right? And then once you see somebody else do it, you can very easily be like, oh, yeah, that's better than what we were doing. Let's do that, right? And then like you do that, and it's good. It works at a pretty high success rate. Kind of the worst case is that it procs your DH's cheat death, but it doesn't even always do that, and the Demon Hunters can find ways to avoid that. So yeah, I wouldn't be City surprised of if that was Threads the new 9, mode guys. going Vou abrir forward. as It'd be very rare to see apostas people aí, do something mano. else, or in order to do something else, they wouldn't be doing the old thing, but they'd be doing something even newer, more exciting. Maybe pulling even more trash with the tanks to get it bombed all at once or something. I kind of wonder what's the limit of that, like how much trash could we reasonably gather? Because like you could have like proxy pull of the trash packs if you wanted to as well. Yeah, or you could have like an evoker in your group. Presta atenção nos times que vocês vão apostar aí, hein, mano. Leia aí. Calm down. Oh, the theory crafting, I mean, it's real. But this is the thing, right? We see this over the course of the weekend as new strats are revealed and teams try to figure out if they can adapt them. Now, of course, City of Threads coming up next year, and Ducks themselves kind of Quem pioneer ganha a o little bit of a segundo strat. mapa? Vai começar. Here coming out with some of the trash pulls. Oi. And this is a dungeon that, as we highlighted earlier, is one that Ducks has Chata been mesmo, very quero ver strong Stone in. Vault. And they're gonna have to be, because they need to take this one or they are going to be out As of apostas this estão Mythic abertas. Dungeon International. Dá mais pra tancar lá no along the canto? line here, but this Tá, is a dá, dungeon Lucas. we've Eu seen acho só several que eles times fizeram with ali porque eles fazem o outro So pull junto hopefully com o if they boss, can né? shake Foi o off pull que eles what wiparam. happened and pick up their flight path again, Mas dá sim, they should eu be able to fiz isso acho que soar. ontem. No title coming in strong with the first point in this series, but we'll see who takes it, Nagura. Alright, so very Começou, interesting. We rapaziada. did see a little bit of a comp Pote change here 9, for aqui no muda a title. They did comp, play é the Warrior, Rest Druid Tank before when they e played this dungeon previously against Priest Advance, Disc. and they switched to a Disc Priest now. Notably, the last time they played this dungeon, they had a full wipe to the Venom Shell as Sky, their tank, did go down. So maybe partially switching to the Disc Priest because of it, being able to get that pain sub to help out the tank there. As Eles we pegam o again have a buff de difference in strategy at the 15%. very start, as Ducks Can Fly does not pick up that extra buff here, as we do see a little bit of a problem here coming in with that Bloodlust being used at the very start. No title, on the other hand, did wait to get A that buff Ducks on Can hold Fly não before pegou they o went buff, into the cara, vault. de dano. Yeah, Vocês it's interesting. perceberam I mean, isso? No title looks like they're actually Miragem accelerating the morreu. damage. That buff is nice. We have a Caiu duro, Oh, mano. no, right Foi away fake for def Ducks Can e Fly. def. That's gonna be their battle res. That's gonna be A cheap Ducks Can death. Fly chutou. Not available for their rogue for such a long time. It's not over just yet, but already this run is starting to look a little bit sketchy for Ducks Can Fly, and now we have another death with no res available Mais for their uma Death Knight. morte Now, luckily, we've killed e off the trash. não tem So res. it's just a boss left over for Ducks Can Fly, but there's 50% of this boss's health that they have to Barra deal with, FF? with a DPS player dead. That is going to slow them down so much, and already we're only a minute and a half into this dungeon, but if no title just have a clean run from here, this is such a huge time loss for Ducks Can Fly. It's 30 seconds of death timer, and they're probably going to be in combat with this boss for the better part of an extra minute.
Yeah, this is so unfortunate for Duckscanfly. They've played this dungeon twice, and both times they had a 0-death run. Such a clean run for them and for their strategy. And now they're crumbling here under the pressure to be able to make it into the top 3 here, into the global finals. Ainda existe pool in the Green Battle, and now also the start of the City of Threats. Very, very unfortunately. Now, of course, the dungeon que a is not notitle over, pode wipear. Que é o pool depois do segundo boss. Se eles wipear lá e a Duckscanfly não wipear, tem jogo. Eles viram o jogo. Is gonna help no title though. They're gonna be a little bit cooler. They don't have as much pressure anymore as they know that they're gonna. Mas eles têm que wipear, mano. With a wipear 5 mortes de 100%. Não é um cara morrer não. Yeah, this is tough for Duckscanfly, but like you said, it's not over. Also, given that no title changed their comp here, there is some volatility, right? Like, something that happens 1 out of every 10 runs. You might have done a couple of practice runs with your new comp and just not encountered Dei all-in nos pontos a quem apostar na Duckscanfly agora. That could be the way back in here for Duckscanfly is, you know, o cara pode ganhar 200k se eles wipear. 200k pontos. Eu botaria um casinho, porque a odd tá, né, a odd tá alta ali, a odd da... The reason behind that comp change, I do think that second pain suppression should go a long Sabe aquele lá que você bota o café? Tô falando de pontos da Twitch, tá, rapaziada? É só entretenimento, só pontos de entretenimento. Aquele Big Pool depois do segundo boss sempre dá merda. Então, eles não são 2 times igual a os 2 primeiros times, né? A Mandatory e a... Pode ser que wipe, né? Yeah, it's gonna be very difficult for sure. As no Aqui eu tô pela magia, aí ó. Quadra I pull very cleanly as well on their side, being able to get their tricks onto the tank. É o NPC do portal, na frente do portal lá ele quebra a pedra, o Master Splinter. Deception area. Exclamação portal. Also did try to execute the Quadra I pull. I do think they have all 4. Yeah, so it looks like they did manage to do that as well on their side. Yes, I can count 4. So, yeah. Good for Duckscanfly that they managed to do this properly, but again, being able to go get over this time loss from the first boss is going to be difficult. We talked about the pull on the Venom Shell after the second boss numerous times, so that is something that tem muito defensivo pra aguentar porrada? Tem fake def. And we know for a fact that Duckscanfly can tem fake def e imune, imune 2 imunes. Imune mágico. Which we haven't seen no title be able to do just yet. In fact, they even had a full wipe there. So we'll see what happens after that boss, but yeah, definitely firmly in the lead for no title as they're already engaged NX and VX. The good news for Duckscanfly is that I don't think no title are far enough ahead that they can slow down their pull after this boss, right? Like if you try and add an extra pull, depois desse boss, rapaziada, tá chegando. I think that probably does lose you most of the minute that you're now ahead. And Duckscanfly, they've been pretty quick in that last section of the dungeon, so Duckscanfly are playing without a battle res. They have no safety net. They need to play perfectly here. Esse Dan DK da Notitle, ele é o Dan Warrior, vocês conhecem? Da Method? Já ouviram falar? Os main Warrior aí devem conhecer, com certeza. Fake Def é do Hunter? Não, Fake Def, ele é o... Right after this boss, this is going to be a pivotal moment. Fake Def, pô, ele morre ou não morre? É true Fake Def. Claw back some time on this boss split. They need to optimize that damage just as much as possible too, to try and save a little bit of that time back. Tem um proczinho de morte. Cheat Death. Here at the start of this boss fight, being able to nuke the bosses pretty quickly, as the PI is going to come up for Luca in just a moment on the disc race, but they might want to hold on to it for that Venom Shell pull, so they might not be able to get that damage buff here, as we do also see actually the Shaman also holding on to the cooldowns too. Very interesting. Now, we do know how difficult that pull is, so it does make sense, but it's definitely going to slow down their kill time here quite substantially if they're holding on to all of those cooldowns. No title on the other hand, did now finish off the boss, and it's going to be all on this pull now to see if they can execute. Agora, rapaziada, agora a chance da Notitle, a chance da Duckscanfly alcançar, né? Yeah, that buff could be important as a well. Notitle tem que errar e a Duckscanfly tem que acertar, mano. Pretty powerful extra damage increase, especially for this comp. Crit is a stat that all of these specs Passou daqui é impossível não their damage, but here goes no title. It does look like there may be
Let's see how many mobs are running in here. A Dux pode errar? Pode A lot errar of them também. so far. Defensive's already being committed here. Yeah, the rest of the mobs are now starting to run up, so they have got the full pull. Shield wall charge number 1, about to expire. Pain suppression, cycled onto Sky here. He's starting to kite as well, making sure that he's not getting autoed by all these mobs at once. Last stand and shield wall still available. Meu That Venom Deus. Shell, gonna get one last Earth Shatter cast, not O Warrior tá even. caetando, Does get cara. O killed Warrior tá before that caetando, goes off, cara. which is also a frontal, so they could have dodged it as well. And they're now gonna run around, and they're still in combat with all these other mobs, but they're saying, you know what? You're coming with us. We're going to the boss Que? now. Eles If não you wanna mataram stay in tudo, combat ele with só us, tá caetando that's pra fine. dentro. We're gonna do it in the boss room. Tá indo pro boss. Yeah, so really nicely done by No Claro Title. que Now, it's conta, not conta over sim, yet, Israel, as que é you a mesma said, there's coisa. a lot of mobs still running Eles não in here, mataram but todo o they want pool. to make sure they're focusing down these mobs first for the boss to spawn, because that's, of course, the major thing they have to worry about to be efficient in this dungeon and to move on. Dax can fly now. Olha o tanto de mob chegando ali, cara. Na No with the Venom Title. Shell. And they have so much focus target damage for this Venom Shell that actually Meu died so Deus. quickly. It definitely looked a little bit cleaner on Dax Can Fly's side compared to No Title. So I do think Puxou they o boss made up junto, some guys. time here, as they're now also moving into that boss area. Que é But they isso, also have cara? those 2 deaths on the board, of course, a 30 seconds penalty. Nove milhões de dano do Rogue ali. No Title just looking very 10 clean. milhões So de even burst. though I do think they executed it slightly less Mano, é a OE do fast, boss, No a OE Title dos is looking so Hades good, but still, e there's melee de more and tudo more esses Hades, mobs cara, no Warrior, coming cara. in for No Title. So you can see all of these casters just now arriving. Yeah, Sky has used Battle Scarred Veteran, Shield Wall, both charges, and last Eles fizeram stand, também, and cara. I think both Pain Suppression charges as well. So No Title are now playing with basically no defensives left. Eles on mudaram their esse tank. pool de ontem Most pra of the hoje, mobs certo? are dead. Ontem Most of eles the fizeram remaining lá no mobs are canto, né? Eles casters. não They're levaram not pro as deadly boss. for the tank as those conscripts are when they're in such large numbers as they are in that pull. But it is still a dangerous time for this team. Most of the mobs are dead. They're just cleaning up the last few, but they have this boss active as well, and they are running out of defensives. That is a crucial factor here, as that Affix is going to spawn. Looks like they're going to be able to start getting the healing on. It looks Nossa. it's less scary than it looks, because it's Sky? not actually a healing absorb. But Sky? Sky dropping super low does get back to another charge of shield wall. Que And azedou. that is going to save his life. Beautiful work Wait, there. Só um milagre agora pra Dux The Can boss Fly, healed mano. so much. I think the boss did heal a lot. Yeah, you can see 80% on the boss. Só um milagre It's pra eles não one of- serem oh, the Affix eliminados. heal as well. The boss is Oh, healing from one of the no. affixes not being dispelled. That's a huge 2, amount of I extra think it was healing on the 2 boss. even. Passou a fixo Yes, no that boss, is guys. catastrophic for No Title. The boss gained so much health out of that, and now Ducks Can Fly, you can see on the right-hand side of the screen, are actually 20% ahead on their boss. They still have a Webmancer alive as well. Once that dies, they are going to be equalized on count. There you can see 81.81%. Passou for both o teams. afixo no boss, And the question mano. is, are Ducks Eles Can Fly viraram a 30 porcentagem, seconds ahead cara. or not? Because there are 30 Eles seconds viraram of a death time porcentagem, working cara. against them here. I think it's going to be very close. The good news for Ducks Can Fly as well is that their Quem está lust com medo de is perder gonna be seus available. 200 Both teams are mil gonna have a lust available on the last biscoitinhos boss, aí? but Ducks Can Fly might be in position to press it right when they get in combat with that boss. No Title, I guess they're going to be just... I guess they're going to just be sitting on these 2 minutes for a bit, because I think you're only getting one more charge of 2 minutes in the dungeon, or do you just push them right now? If you push them right now, it's gonna be icky on the last boss. It looks like they are gonna press Cara. these to try and send this boss home. Temos So I think they're 30 gonna kill this segundos boss aí, mano. more than 30 seconds, like less than 30 seconds behind Ducks Can Fly. I think Ah, so. vamos ter que But trocar they're not gonna have HP 2 minutes for the boss por with lust, tempo. whereas I think Ducks Can Fly maybe will here. So that São could be 30 a segundos crucial de morte que a difference Ducks that will Can Fly give Ducks tem. Can Fly a bit of an advantage if they can kill that boss before No Title's 2 minutes get back up. E vai voltar o Lust, Yeah, mano. all of a sudden, this game is so close again between No Title and Ducks O Can Fly. Lust da and Ducks they Can did Fly tá now voltando engage agora. that first mini boss, the second one is about to spawn. They also have that test subject still walking in that they have to deal with. The start of this can be a little bit tricky, as we do have the double AoE coming in from the Hulking War Shell as well with the test subject. É Let's uma see if they Dungeon can 9 no, survive it. no It's a Tirânico, so viu, far, they guys? also have that affix buff that helps him out a little bit. No Title though, so close behind, as they now also are about to finish off that first mini boss and are now focusing on that War Shell. Yeah, I mean, this is gonna be, it's all gonna come down to how much damage they can do to that last boss. It's a A Ducks plus Can Fly 9. vai It lutar shouldn't last that primeiro, cara. long, and
Ducks Can Fly are going to have Lust with their 2 minutes here, whereas No Title are still 50 seconds away. A Ducks Can Fly já começou o boss, rapaziada. A vantagem é real. A vantagem é real, mano. É só a diferença de mortes ali, mano, pra salvar a No Title, velho. Salvar não, porque você vai ter mais um jogo, né? An Affix spawn at a perfect time as well is going to let them get a huge crit buff on the team, and they are just melting this boss. They need to get this done soon because those 2 minutes are going to be up now in less than 30 seconds for No Title. That's going to allow them to potentially close this gap, but No Title are holding this Lust for those 2 minutes São as 30 well. segundos Once they hit these cooldowns, they are going to tira start melting the boss que too, desclassifica but will it be in time? a Ducks 30 Can Fly, seconds cara. is going to be the amount of time they will have after Ducks Can Fly stop the clock here. This is going to be so absurdly close as we get into the final stretch of this dungeon. 18 versus 80% between these two bosses. That's a lot of extra health for No Title to deal with, but here come their CDs. It's gonna line up with that Affix. That's Bloodlust. It's Power Infusion. Nunca desista dos seus sonhos. That boss is just getting deep. Meu Deus, eles estão fumando o boss, cara. Eles estão fumando o boss, cara. A little bit more than 1% of this boss's HP every second to close this gap. So far they are on pace. Those 2 minutes starting to expire. Deathmark now gone from the boss. Breath of Cindergosa still rolling. No, Breath of Cindergosa not rolling for No Title. Only 10 seconds left as they try and get over the finish line. But Bloodlust about to fade now for 3, 4 2, seconds and 5% on the boss. Will they be able to make this? Nossa, meu Deus! E agora? We gotta get to the milliseconds. So no. E agora? Check the millisecond count. E agora? E agora? So exactly close between the two teams. E agora, mano? Will report Meu back Deus! which of these two teams Meu Deus! has the win. It's gonna be Meu Deus, vai ter terceiro jogo! Vai ter o terceiro jogo! Caralho, cara! Minha nossa senhora, que jogo é esse, cara? Que jogo é esse? Que show da Xuxa é esse? Meu Deus, cara! Que show da Xuxa é esse, cara? 0-3! 0-3! I think the closest one we've seen, maybe in the entire MDI so far. This was absolutely incredible. I mean, after like the initial deaths here from Ducks Can Fly, it almost looked like it sealed the deal, even if No Title just doesn't make any mistakes. But then because they tried this risky pull that they've never done before to replicate. O Jair apostou 80 mil pontos na No Title e o Rapadura deu all-in na No Title e eles perderam, cara. Olha isso daqui, rapaziada. 264 mil pontos do canal na No Title e 6 mil pontos na Ducks Can Fly. If you're recovered, if you're ready, do you want to take us through the analysis of this map? Parabéns aí, mano. What did I just watch? Yeah, so right off the bat, we had No Title, or not No Title, we had Ducks Can Fly kind of running it down. I'm gonna be honest with you guys in chat. The deaths to the frontal from the Royal Swarm Guard was brutal. I thought that was gonna be like basically game losing, having your DK dead for most of the first boss in almost all situations should be game losing. How a lot of MDI teams have been doing that pull is basically they're pulling the Swarm Guard in, and the frontal is like flush against the circle from the first boss, and it's really hard to dodge. And so I think the Rogue probably just didn't see the Earth Shatter from the Royal Swarm Guard. Maybe he's stunned by orbs, and so he gets res, it's fine. But then your DK dies the exact same thing, just a few seconds later, and it's like the é os milésimos daí, velho. And I was like, oh, okay, this is great. No Title's gonna end up winning this. My prediction was awesome. How smart am I? Oh, how foolish I was. Obrigado pelo No Title was like, run through the dungeon. They were, doing the snaps, and they were pulling the Venom Guard into the boss. Patético, Gabriel. To 9, and there's like these are cool strats for 9, and rapaziada. they're actually making pretty good pace against most other teams that we've seen this weekend. No Title would have also been in like a really good spot, and then that pull into the boss, the coagulation. You guys hype it up all the time. Is like this creep pull that saves you so much time, and it does. 160k contra 6k. Mano, é que você não viu o começo da dungeon, pô. A chance da Ducks Can Fly ganhar era, tipo, nula. Except for whenever they're negative. They have Kiss Curse components to them. Devour
It wasn't even the pull that was the problem. It had nothing to do with any of the trash. It had to do with the affix devour. And we don't really talk about the affixes all too often, except for whenever they're negative. They have kiss curse components to them. Devour is one that gives you critical strike and maximum health whenever it's removed off your players. Cara, que it's attached to a emocionante esse dot, game, and cara. if you apply 500,000 or whatever, 3 million healing to a person who has a dot, then it gets removed. If you don't, or you don't dispel it, and you have multiple dispels in this comp, or you remove it with AMS or cloak or anything, then the mobs that you were in combat with can heal. And no title gets this boss to 35%, and they heal it up to 85%. They're also having Olha lá, rapaziada, vai the passar. Webmancer go off at the exact same time. And Passou o it was not Mending only Web. it was the Mending Void and the Mending Web, and it just healed the shit out of the boss. Wow. O boss curou 340 milhões de HP, rapaziada. Single target heal. I didn't even know that would ever target the boss, but wow, you gotta make sure to stop this. 'Cause we've seen some teams sort of lose those mobs channeling 340 Mending Web. milhões de 'Cause it's HP. fine if they're just healing up each other, right? If the casters are just healing up each other with Mending Web, it's whatever, you just deal with them later. But yeah, if that ever targets the boss, that is E ainda healing assim 10% quase of the ganharam? boss's health Ué. per tick. That is crazy. Mas aí são dois times que erraram, né, Me and mano? Mike in the replay room were like, I thought this only healed for 10%. Erro por How um, did it erro anula o heal outro, more? não? So you see that they had the Devour go off, right? The Yeah. 12.6% of it was from the Devour. That's fine. Like, you know, it happens. Like, it's not very good. Like, you shouldn't let it happen. But the Mending Beleza. Web just full Humilde. channeling the boss to full. Pronto, já tá pago. Oh, it's Caramba, fantastic. rapaziada, olha We isso, could have pressed cara. anything. We could have pressed blind. Blinding sleep. Olha lá, ó. Fantastic. Cadê? Just full channeling the boss. Ó o Mending Web sendo castado lá no meio da sala. Just full channeling the boss. Olha o tamanho desse casting que passou. It's not very good. Like, you shouldn't let it happen. Olha ali! The Mending Web just full channeling the boss to full is... Oh no. Caraca! É um channeling. Oh, it's a catastrophe. Full channeling the boss. Não é só o Like, you know, casting, não. É um the channeling. replay room, we're Ele like, caçou I em thought this full. only healed for 10%. How did it heal more? So you see that they had the Devour go off, right? The Yeah. Olha lá. 6% of it was from the Devour. Vai That's começar, fine. Like, começou you a know, it castar. happens. Começou a Like, castar, it's not começou a very castar. good. Like, you Terminou o shouldn't let it casting. happen. 2, The Mending Web 3, just full 4, channeling the boss to 5, full is... Oh, 6 no. segundos. E aí Oh, ele it's a morreu. catastrophe. We could have pressed anything. We could have pressed Catástrofe blind, mesmo, meu blinding parceiro. sleep, grip, thunderstorm, Nossa. shockwave, any buttons, one button. Blind just begging tinha one muita button. coisa, But mano. instead, we chose to heal the boss up, and we lost our map. As I was casting, I was like, oh my god, they killed all the mobs. And I looked at the HP of the boss, like, what Essa é a emoção do MDI, cara. boss was so much lower They threw before. it in reverse. Yeah, I like literally did like a double take. I'm sitting there like, okay, yeah, they're that much ahead. Essa é a and then I emoção look do back and I MDI, was mano. like, Porque é I'm muita sorry, coisa pra what's ver, velho. happening? Só que What? naquele It's just momento não going tinha muita back coisa up pra ver, again. certo? Nossa, que Oh, merda. you don't want to see that, but and to this Aracara. Aracara, Now, we talked rapaziada. about the fact that ducks, Foram banidos, they baniram had some Siege of of the, Boralos at least, e vai ter predicted Aracara. advantage in Lembrando the que esses dungeons. mapas são And Brett, sorteados, they tá? come into Aracara O and nível they e literally afixo by são pré-setados milliseconds pela have Blizzard, stayed in this tá? E aí na hora que sai um game, What do eles ducks sorteiam mean e aí here, vem Lampus? 5 mapas e aí cada Yeah, time I pode mean, banir. I Tem 2 bans. am Às vezes eles definitely- não I like sabem o the que Brewers um argument time that they baniu seemed favored in these maps, but the first two series- e the acabam first two banindo maps in the mesmo, series, they've had tá? Às vezes acontece dos uncharacteristic dois blunders times in. banir o mesmo mapa. This time we need to not see that in this dungeon because it is very unlikely, in my opinion, that no title will give them another big Ducks can opportunity. fly like they BR? Não, did apesar do with Nick parecer, né? The combination of Não é não. mistakes on that third boss in City of Threads. So we're gonna have to see some clean Vai começar a execution Aracara. of Será que vai ter Ducks can fly estratégia do strategy Rogue here, Tanque? and if they can do that, I think they'll be all right. Estratégia do Rogue We are gonna see Tanque? them start off both teams again playing the same sort of composition. Vamos and we ver? are gonna see Vai ter, vai a, ter. A Notiral tá indo fazer a stealth estratégia do mission Rogue from Tanque, the rapaziada. rogues and druids over to the side to grab this extra count and stop one of these 3 mini bosses. So that's going to be Lush from both teams on this pull. Lush As we para have todos a team of ambos 3 os working on the times. mini boss on the Só left, que and a stealth team of 2 working on the mini boss on the right. Yeah, interesting. So neither of the Os dois teams times estão fazendo, adjusting, guys, a the estratégia strategy do to Rogue like Tanque. mandatories and holy moly strategy where they don't do the split. We do see the cheat death proc for the rogue for Ducks and Fly. Did manage to recover though, but yeah, not something you'd like to see on that mini boss getting that cheat
immediately proccing. Dan dropping a little bit low for no title as well, as the healer is not there to heal him back up, so they have to be a little bit careful, as it looks like both teams did get similar trash count as well. So doing a little bit of a small, like whenever you are doing chicken can this fly strategy where your rogue and your healer are going off, you have to, of course, do a smaller pool with the other 3 members of your team. Legal, agora vai ter Big Pool com o Ad do meio. Is there. So they're gonna have to make up some trash counts somewhere else compared to the other strategies we've seen. But there we go. No title already on that last mini boss, while Dax can fly, still gathering up some trash. So a little bit of an advantage for no title as they all drop super low at the Meu Deus, o DH morreu! O Sky morreu! No! Que isso, cara? A catastrophe here. This is going to be a wipe almost for sure. Meu Deus, a No Title saiu da classificação para 0,3 segundos. Oh my goodness, we are seeing da dungeon que perdeu para desclassificação. I think this is much worse for no title. They've lost a huge amount of time here. This is going to be more than a minute. I mean, the death timers, it's already 1 minute and 15 seconds of death timer working against them, and they're going to have to reset this poll. And that poll is not easy. That poll is not easy at all. They're maybe going to now commit some 2 minutes to it because now those are back up, but okay, then you won't have him for boss. I don't know. I don't like this at all for no title. This is going to be very difficult for them to execute now. Now, no title did gather up the pool earlier, but the gathering of the Aqui, pool, rapaziada, deu uma azedada, já desincronizou CD. That this mini boss also does was just too much for them. And now they're going to try Não to teve do it again. aposta, né, cara? Meu Deus, cara. No, they can't do this. Falta mod nesse canal, velho. First before they're going to go into the mini boss because they can't deal with the AoE that it does. Well, Dax can fly on the other hand, looking much cleaner on their side. As vou fazer a aposta, vai ser rápida. The trash that they were pulling on top of this, so they only have the boss left to do. No title again, still not having the cheat death on Soko on their rogue here, and they're even finishing off everything before they reach the mini boss, so going much slower. Speaking of cheat death, 2 minutos, tá? As apostas. Tá aberto as apostas. That last resort cheat death on the Vengeance Demon Hunter, opting instead for a slightly more damage build with the Soul Crush vulnerability side of the tree. So that may have contributed to that surprise tank death on that pull there for no title. That's always, it always feels really bad whenever you're playing tank, you drop a cheat death and then you die. It's such a tough spot to be in. But no title have to recover from that. They have to try and keep this within range of a similar size mistake from Ducks and Wipe being a way for them back into this game. As you can see, Ducks Can Fly already now have dealt with the boss. They're going to be so far ahead on this split. They make their way into the second part of the dungeon. Let's see how fast they can do this area, because one way that no title can maybe is if they can do this area in one less pull than Ducks Can Fly do. They go into that hulking Bloodguard, and then they're going to start pulling some of this trash on the left. But I don't think they're going to go and grab that next Bloodguard. I think it's going to be everything up to but not including the second hulking Bloodguard on the left here for Ducks Can Fly. Yeah, this is still very dangerous though, this whole area before that second boss. There's just so much damage coming through onto the group that the second Blackguard is patrolling around. We'll see if they're going to be pulling it in just a moment as that first Blackguard is about to go down. There we go, the damage reduction now gone on... Oh, we do... Did see a cast? As we do have more Blackguards coming in here. Do they have 3 now? Did we have a sentry? Será que tem algum erro de execução aqui também, rapaziada? Você acha que estão guardando Evoker Augmentation? Eu acho que não, mano. Sabe por quê? Evoker Augmentation... Ducks morreu, hein? O Luca e o Mirage morreu, mano. Na Ducks. Hora da pezinha? Tá rolando a aposta ainda, hein? Alguns segundos da aposta aí, mano. 10 segundos de aposta. 5, 4, 3, 2, 1, acabou a aposta. Meu Deus. Tem jogo, mano. So maybe relative catastrophe, or not even a Tem relative jogo, mano. Relatively, things are fine, but they're getting worse here as we have another death here. Por que os caras estão usando druida? É o mesmo motivo de não estar usando o Evoker Aug. São 2 cenários diferentes. Esses caras, eles timam pedra 18, 17 e estão jogando uma 11. Com mais itens do que eles timam a 18.
Entendeu? Então, pra eles, isso daqui é conteúdo de speedrun. É quem faz mais rápido. Não quem cura mais, não quem tanca mais. Que é o que é diferente do Great Push. Entendeu? Druida eles usam pra bater, também pra dar buff. Utilidade, por exemplo, tem muito dispel aí que outros healers não dão que o druida dá. Entendeu? Is it going to be a bad decision? You know, like, do they want to change their strategy from what they're, what they've practiced and what they've known? That might actually cause some issues if they think, you know what, we have to pull. As comps envolvidas com tanque e healer, normalmente entra tudo, saca? Spell, o que um tanque dispela, o que o outro não dispela. Por exemplo, Priest, Disc e Pala, eles se completam, entendeu? No Great Push, o AUG deve ser indispensável. Indispensável total, impossível não ter AUG. Por quê? Porque ele auxilia o healing, auxilia o tanking e também tem CDs em grupo. Entendeu? Como shield e coisas do tipo. Tô perdidinha na conversa, mas tô ouvindo. É normal, é normal. Daqui a pouco você vai estar craque no bagulho. Começou a jogar agora. Eu vou tentando explicar tudo que é tudo possível, tá? Basicamente, esse campeonato que a gente tá assistindo são players muito bons que fazem dungeon muito alta, fazendo dungeon abaixo pra ver quem faz mais rápido. E aí a comp e a forma de se jogar muda tudo. Entendeu? Só que a galera cai muito no bait, né? Tipo, por exemplo, a galera vê no MDI acontecendo um druida, vê acontecendo um DH tank, os caras falam, opa, tá roubado essa classe. Aí eles pegam e eles não conseguem entender que às vezes não é... A classe está forte, mas ela tá pra essa situação. Entende? Morreu mais um dos patos, eu nem vi. Deve ter sido o Xamã, porque não tinha Battle Res e ele deveria ter Anki. Meu Deus, ele quase morreu. Olhando pra mim é uma grande bagunça, mas é uma bagunça mesmo. O Great Push é um pouquinho mais tranquilo de assistir. Mas até a gente precisa começar a fazer umas dungeons. Pra você começar a entender os mapas e entender qual que é as habilidades dos boss. Eu acho que torna muito mais legal também de assistir as coisas. Foi o Rogue de novo no mesmo pack? Sério? Passa muita coisa na tela, né, mano? É difícil de interagir com o chat e falar do campeonato ao mesmo tempo, porque eu... Porra. A Dux alcançou eles, rapaziada. Só tem a vantagem de tempo. A Dux... Não, a Notitle deu uma alcançadinha, não deu não? O foda é que eles têm 30 segundos e a vantagem da execução, né? A Dux tem que dar uma erradinha. Move that buff into that next pool. Now we do see Ghostface pulling the Overseer to the side, Shadow melting off the aggro. O DH da Aliança é muito mais da hora, né? O DH da Horda. Successfully, and now they're going to do another pretty dangerous pull on their side. No Title also trying to do the same thing. Notably, No Title actually had a full wipe to this Overseer pool the previous time they played this dungeon. So we're going to have to see if they can execute it well this time around. While Dax can fly though, already gathered it up, and that's a escolha de DH tanque, provavelmente porque ele deve bater muito, né? No caso aquela outra DG lá, eles escolhem Warrior e Priest devido ao Priest por causa do Dispel que tem, né? Daquele boss, o mini boss. Acredito que seja por causa disso. E o DH normalmente ele é o melhor tanque que tem pra tancar coisas mágicas. Entende? E o Warrior é o melhor que tem pra tancar coisas físicas. Provavelmente o DH é porque ele consegue montar pools grandes e não sofrer tanto com isso. Diferente dos outros tanques que não tem tanta mobilidade às vezes. Morreu mais um na Notitle? Ah, mano, aqui eu tô só na conversinha.
in the E middle morreu outro. of- Morreu de novo. Aqui foi Anki. An overseer cast went through. We have to poison everyone. We Passou did um have a cast ali, come tá? out for the shaman there. Looks like they did manage to out-heal the rest of the damage from the slam and that poison combo, and they're now about to pull that last boss. Mamei They nos still pontos, need fiquei sem 9% pontos e eles sem count, though. They do Tyro. have those overseers still alive that they're dragging in É. here. Dex can fly. Na verdade, eles já sabiam, né? No No Tyro. Up to 100% enemy forces. And again, Eles- they que still eles have vão- a minute in Eles de novo, né? favor Ficaram of sem them from Tyro. those extra death penalty timers that no title has gathered up. Hang on, maybe this was a strat for no title, because I think that 2 overseers Yeah, wouldn't be count maybe. here. So maybe they just But wanted it to Sky be Shadow coming melted. once they were on this other side. Eu acho que é um Yeah, you're conjunto right, de this- vantagem. that Essa moment daí did que o seem like Zanfolino that falou é probably uma delas wasn't the também. idea, but, I'm not 100% sure here as those overseers do go down. Yeah, they do need that third one, as you can see, 98.7% count. Meanwhile, Ducks Can Fly at 100% count. Ducks Can Fly have a minute of death timer in their favor as well. That is going to be insurmountable if they can just avoid wiping here. They could do their damage rotation very poorly, and Agora, it still cara. wouldn't be anywhere close to enough here for no title, as long as Ducks Can Que série, Fly né, mano? don't have any deaths. But even without Achei the foda essa Traveler's série Lock, aqui, tá? even with just the Foi uma virada insana, velho, da Actually, Ducks Can Fly. do you ever get that poison coming out at the same time as you try and dispel somebody's affix off? You can accidentally dispel the poison right at the same time as well, and that can easily lead to deaths if you're not careful. So you can see everybody really has to make sure to dodge these poisons. Those are going to one-shot them at this key level, so very important to avoid them. Yeah, and they are looking very strong. The Bloodlust is still running. The buff A is dropping eliminação lower da and No lower. Title. And Ducks Can Fly. I mean, Foi not triste. all of us predicted this, but I mean, they're gonna be the ones moving Foi on, triste. and they're gonna make it to that global final if they just manage to get through the last 5%. There's one more singularity. Meu Deus, commit. Meu Deus! They're committing. Okay, they had, Alright, they had Cloak and that's stuff, or they had Shadow Step. Beautiful. Só pra dar 13-14. They're gonna aquela stop the clock emoção. here. It wasn't a flawless Arakara, but it was better than no title. It was enough. Só to get pra them dar through aquela the global emoção. finals. It's a 2-1 victory for Ducks Can Fly. Quase Back fiquei to win the feliz. series. No title tried Vou to hunt pagar, down vou pagar. the Ducks, but the Ducks flew free. Some of our closest Que virada, hein, matches mano? we've Que seen, I virada, think, velho. all weekend over the Legal, course of velho. both weekends, and an absolutely Eles fizeram rogue amazing tank, head-to-head fizeram. for both of these teams. While no title will be going home, honestly, for their first MDI, I think they performed Druida é bom pra tancar exceptionally físico, well. Druida também é And bom, the mas os Ducks, outros you são know, they got melhores, their mano. bearings a little bit, they oriented correctly, and they were Mas able Druida to também é fly bom. through, which is just incredible to see. Now, I O mean, DH Ducks, tem muito CC this wasn't também. them at their peak. O You know, LX até I comentou isso think daí. this was them struggling a little bit, perhaps feeling some of the pressure this weekend. But, Pedra I mean, they're catalisadora gonna have some nerobiana competition luminosa. ahead. How did you Eita, feel irmão, that they aí tu fez uma recovered pergunta in específica. this series? So I do think, like, all in all, considering the mistakes they made from in the very first Grim Battle, like, it must have been. Ah, isso daí é pra demoralizing. There's so much mudar teus pressure on them, mogs, mano. too. Quando você pega This 2k de of how pontos, você important 2k this 500, eu acho que é. series was. So, Você all in all, ganha they uma animação a recovered mais well, dos mogs do but, I tier, mean, it do was tier atual. incredibly close, and they E played aí, a lot 20? more Tudo bem, consistent and mano? a lot better, 20. on the previous day. So this wasn't their best day so far, but they still managed to get through to the global finals, which is such an incredible feast for them. De 87 mil I know pontos that, para you 7k. know, Aí you sim, talked a lot about beleza. how you've helped them in their training and encouraging them to Yeah, do better and always strive more. But Eu would achei, you say that, your eu achei a morale No Tyron um this pouquinho year- melhor na exexeção. I A gente I percebeu thought isso daí na I would primeira also dungeon, like to mas say, a I think you're segunda mainly because of me. You're welcome, foi um guys. pouco. Alright. Alright, well, tell us maybe from A the execução, analyst a side, execução you can deles talk foi about ruim. how Nagura's Tipo assim, influence impacted them, eu but acho os also players da No the Tyron determined melhor our runs. em relação a DPS, etc. Só que na primeira eles fizeram a execução impecável. No segundo jogo eles deram um vacilo. Um vacilo só. Que foi aquele cast. Que custou o jogo em 0,3 milésimos. E no terceiro jogo eles tiltaram. Eles não acharam que ia custar tanto aquele cast. Eles nem. Mano, eles ficaram muito putos, eu acho, por causa daquele cast. Já a Ducks Can Fly mostrou que, mano, nós é BR, tá ligado? Eles estão nos representando, mano. Não desistir nunca, mano. Os caras não desistiram, cara, em nenhuma das situações. Algum time BR agora é a Ducks Can Fly, mano.
They were able to get the last boss. A gente acabou de adotar eles. They even all ended the boss with their cooldowns up, and Dratnus was worried that they were going to wipe, but it was totally fine. I just want to take this moment to give Ducks Can Fly their flowers. So Ducks Can Fly was the 10th seed coming into this weekend. So this is a team that basically standings-wise... Era para eu estar resgatando meus VIP. Ir a sub e ganhar pontos em dobro agora. Verdade. Eu achava que era BR pela cor. Não, não tem time BR. É difícil do BR competir. A gente não tem tanto investimento no nosso cenário. Nossa, como eu queria que tivesse. Pra dar uma fomentada, mano. Saca? Eu acho que, tipo, eu acho que a nossa comunidade tem de tudo que as outras comunidades têm. Eu acho que a nossa comunidade pode ser melhor do que outras comunidades. Porém, a gente não tem, tipo, investimento a ponto de aumentar a fome de pessoas que são boas em fazer aquilo que é bom. Saca? Então, por exemplo, o servidor não ter um ping bom não deixa pessoas boas virem jogar o jogo. Às vezes o cara é criterioso, ele fala, mano, não vou jogar porque o ping é alto. O cara acha que isso daí impacta muito. Impacta mais ou menos, né? Mas não impacta tanto. Saca? Seria bom ter? Pô, pra caramba, mano. Pra caramba. Só que eu acho que, tipo assim, a gente teria criadores de conteúdo muito bom. Muito bom. Entende? E esse, eu acho que ter criadores de conteúdo... A gente já tem criadores de conteúdo que são muito bons. Só pra não ficar mal explicado. A gente tem criadores de conteúdo que são muito bons. Mas teria mais criadores de conteúdos bons a ponto de se tornar competitiva a criação de conteúdo e ter conteúdo sobre tudo. Consegue entender? Hoje em dia a gente tem muito tipo de criador de conteúdo, porque o WoW é um jogo muito grande. Só que, por exemplo, a gente vê que tem alguns nichos que não tem criador de conteúdo. Não tem algo falando, tipo, sobre tal específico assunto. Entende? Acho que deu pra entender, né? Abrir a aposta da Holy Moly e da Ducks Can Fly? Bora. I don't want to spoil any predictions, but I will say that the runs that Ducks Can Fly survived against no title with ain't gonna fly against Holy Moly. Those are gonna need to be better than that because Holy Moly have looked unbelievably good. They got beaten by Mandatory earlier today, but not by much, and Mandatory are 5 minutos com as apostas abertas aí, hein, mano. This is gonna be a step up in level. O que você acha do Evoker igual em Pug? Com desconhecidos, principalmente com devastação. E qual é mais difícil de jogar? Cara, devastação, tipo assim, o cara vê o Evoker na fila, ou é healer ou é AUG, né? Os caras já não dão muita chance pro devastação devido ao outro... Ela falou do Brasil. So hopefully Ducks Can Fly. They are resilient. They pride themselves. Also get you in the zone. Resilient, so hopefully Ducks Can Fly. They are resilient. They pride back, but it can also Eles foram get resilientes. you in the zone. So hopefully Ducks Can Fly. They are resilient. They pride themselves on that, as their duck mascots also manage to just weather almost everything. So, you know, it's going to be a lot to go. Eles foram mesmo. Friends are diversity. Not the online world. It's more than a game. It's for human connection. When you have this online world, it's more than a game. Need. No matter who. O que tá falando aqui? No matter who you are or where you're from, we all share a common need for human connection. When you have this online world, it's more than a game. It's a community. It's where your friends are. Mott Sten, known to many as Evelyn, faced immense adversity in his life. Yet he never allowed it to crush his indomitable spirit or his compassionate heart. Interacting with Mats online showed me somebody who cared, quem não assistiu had time for others. A série do Ibelin, contact and often the first person that you spoke to when you logged on, because he was always very welcoming and interested in what other people were doing and, you know, how they were feeling and so forth. Mats was born with this severe muscle disease. He got his diagnosis when he was 4 years old. We as parents were told that he would have a very limited life. Gradually he would lose all of his strength in his muscles
and in the end, the heart is also a muscle. Despite his limitations, he found freedom and adventure in Azeroth. Through the game, he lived a rich life and made a significant impact on countless people. Mats could almost only move his fingers, and he sat in Norway and he helped people all over Europe. Eu acho que essa série mudou um pouco também como eu vejo o jogo hoje em dia, mano. Série não, esse documentário. World of Warcraft has a unique power when it comes to connecting people. We are forming online communities like this. You're meeting in a way where what you look like, your age, your gender, your nationality isn't the first thing people see. What matters are the connections we are making. Mats was very central in connecting everybody, you know, so he was very good at holding the guild together and communicating with all of us. Package. Years he had locked himself inside, and Mats helped him back to school again. So, like, esperar a patroa viajar pra ela não ver eu chorar. Não é nada, homem também chora. É até bom ela ver isso, que pelo menos ela vê que você é sentimental. Às vezes ela vê você só num lado muito homem pra caralho. E ela não vê esse teu lado sentimental. Entendeu? Às vezes pode ser isso que conquiste ela, ver o seu sentimento pelas coisas e querer ter um filho com você, sabendo que você vai ser um bom pai, porque você tem um sentimento aí dentro. Então chore na frente da sua mulher. A non-profit organization dedicated to improving and extending the lives of those affected by Duchenne muscular dystrophy. By purchasing this pack, sentimento é tudo. E o que essa série tirou, eu acho que esse documentário me ensinou muito, mano, sobre isso também. A gente aproveitar nossos momentos com nossa guild, com nossos amigos, com a nossa stream. Perceber que atrás de cada nick tem uma pessoa, às vezes você fica naquilo de vamos competir, vamos só ter desempenho, dar oportunidade, sabe? De todo mundo poder jogar. Coisas que nos pugs você não vai conseguir, entende? Então eu acho que eu mudei um pouco o objetivo das coisas que eu achava que era certo dentro do jogo, entende? Que bonitinho, mano. Support Cure Duchenne today with the Revan Pack, inspired by the remarkable life of Ibelin. The Revan Pack will benefit Cure Duchenne, the global nonprofit leader in research, patient care, and innovation for improving and extending the lives of those with Duchenne muscular dystrophy. Available now until January 7th in the Battle.net shop and WoW in-game store. Top. Muito insano, velho. Welcome back, everybody. We are so glad to be able to spend the day with you and the weekend, and, you know, some entertaining weekends ahead. But here we are in the lower finals. We've got a pretty big head-to-head, and we've seen some huge matches this weekend. And with that in mind, there's a way for all of you to get in on this action as well. With some of these new records we've seen set this weekend, we've actually partnered with Raider.io so that you can compete against mandatories Necrotic Wake Dungeon Replay Race since by they took back the Raider.io. title here this weekend. Download the Raider.io app and use the Replay Race special event on any Necrotic Wake run. The fastest runs in Europe and North America will be eligible for prizes. So go to rio.gg/replayrace for full details. Now, Dranos, I think you're actually pretty familiar with this kind of replay app, right? Yeah, it's a pretty cool feature that Raider.io has, and this is a cool special event that they're running. So you basically get to race against this mandatory run in your key. Now, of course, very few teams in the world can beat a 740 against mandatory in a fair fight, but this isn't a fair fight. You can do it at any key level, so I would recommend Keystone level 2. I think that's going to be the best choice for this. Drop your Necrotic Wake down to a 2 and then try and beat the 740. Just pull everything that you can would be my recommendation. Remember, you're only going to get one Bloodlust in the dungeon, so use it wisely and use those spears to full effect as well, and you might just be able to do that. We have some prizes as well, but this is a pretty fun, neat little thing you can do on the live servers. You don't have to get on Tournament Realm or anything. You just have to download the app, enable the live tracking, and load up the event. It's pretty straightforward to do, and then
You basically get to... It's kind of like if you ever played like racing games when you were a kid, you get to race Ah, against the Liquid não ghost, right? You participa basically are muito, doing a that, Echo but parou por esse tiro. with Mandatory's run. I love that. That's honestly so cool. Esse something MDI too eles não vão where, competir. as Eu I think we acho were que setting eles this não up, vão right, competir, we mas thought Holy MDI Moly vão was só gonna be the competir one Great that helped Push. the run with their, Eu acho. 747, but Acho que eles Mandatory perderam showing them também up esse today, encanto and pelo I mean, we're MDI. gonna see another necrotic wake actually here in this series. So, I mean, Holy Moly going Acho up que a against Ducks Can Mandatory Fly. aposentou a Echo. They don't really, I A think, Mandatory ganhou need deles to na prove final that do they ano can passado. set world fastest records. Great Although Push Ducks é a is pedra you know, mais they've alta had que eles solid conseguem fazer, performance, Raul. but, Então I o mean, desafio this is é kind of a David gigantesco. Goliath situation, isn't it, Nagara? I mean, Ducks. O MDI é a pedra mais rápida. Níveis abaixo do que normalmente eles jogam. Entendeu? Yeah, so looking at the map pool, A Season 1 like, MDI, I said Season earlier 2 that Great Ducks Can Push, Fly had a Season 3 MDI, favorable Season map 4 Great pool Push. against no title. It's the opposite for Eu vou this tentar one streamar here. todos, tá? Mr. Inclusive o Genocide final is desse a dungeon campeonato eu that vou Ducks Can assistir Fly na has live, run vou fazer twice o... before. Maybe Vou or maybe fazer not o... means that they haven't practiced too much in this one. Watch And Party, then, tá? Pra I mean, vocês e pra mim também, porque eu gosto de assistir pra caramba. I don't know what to tell E you guys. hoje, e semana que vem a gente começa a fazer todos também. I mean, I think that sentiment matches our prediction. Yeah, the other problem as well, like if your Ducks Can Fly coming Liquidatório. into today, you are prepping for last As series, right? prediction. Because last series is what gets you Todo through the mundo deu global 2 a finals. 0 pra Holy This Moly, is né, now velho? all bonus point series. So I think this series is Holy Moly's to lose, right? Coitado If da Holy Moly Ducks has agora, some kind velho. of uncharacteristic mistakes, which we haven't seen out of them, right? We've seen clean runs out of them. Even when they lost to Mandatory, those runs were quite smooth out of them. Fechadão contigo na But transmissão, we haven't vamos seen that nessa. many runs, right? Our sample size is pretty small. They could still have mistakes. It could happen. So far, they've looked like a very consistent team, but they still have to prove that they can do that every series, not just in the 3 we've seen so Tô far. confiante na Holy Moly, é que a diferença de skill I want to é follow up on grande, that né? point. I think the more interesting matchup, not to be mean to Ducks Can Fly, because E they've nas nossas obviously earned their apostas spot aqui, como é que here, but ficou? I think the more interesting thing in this series is going to be whether Teve or not 10 Holy mil Moly can pontos hold na on to Ducks their Can deathless Fly e streak this 77k. rather than Na see Holy if Ducks Moly. Can Fly can take 2 games off of them. But, I mean, we thought the same thing last week That's when true. we saw Polish Mountain versus Missed Count. And Tirna, Polish Mountain guys, did primeira upset dungeon. Pol- Ah, eu Missed queria pegar um Count, so, I mean, it café, could perdi happen. o timing de pegar café. I mean, it totally could. And you know, Ducks, they've had some great performances. If Holy Moly tries to go Depois wild dessa with some reviravolta things de here antes, os because caras they vão think, vir "Ah, hey, gigante. why A Ducks not? vai We're ganhar all de going to 2 a global 1. finals." I mean, there's always the Beleza. potential. And chat, while we can see that many of you are also A gente banking viu with aqui us on primeiro, hein, Holy mano? Moly. If you haven't voted yet, get those O time votes BR in. uma vez já And participou thank do you to those MDI? of Eu you acho for que Ducks não, Can irmão. Fly. You Eu know, literalmente eu cheer comecei a them on acompanhar há because pouco this is tempo. a big matchup and I think an 100%, intense saca? matchup. They've also stood up to others just as big this weekend. So this will be Holy Moly versus Conhecendo Ducks os Can Fly. jogadores And e we'll send tal. this over to Nagura. Oh, look at that. We do have a prot paladin coming in here. Duas for comps Arms diferentes, cara. Warrior. Prot Pala, Very Holy moly, interesting. indeed. Druida Healer. Okay, Arms Warrior's kind of E sweet in this Warrior dungeon. There's a Arms, lot of cara. cool stuff it can do. It's really nice on the first boss. E a as well. Ducks Sweep Can and Fly Strike vem works com out so well to give Warrior, you free cleave damage Prot, onto the main boss while you are working on that Disc, tree on the aquela first comp boss. que eles So, fizeram pretty a cool spec. Court of Also has a lot Court of of burst for Stars. making that Eu lembro de one Court, phase eu lembro de possible Court of Stars. against Mistcaller, right? Against the second boss in here. E nem So, termina com I essa. think that this is a very City of cool Threads. composition to run in here. And you still got that battle shout, right? You've lost the prot warrior, but you've added a DPS Ó o warrior, utility so do you still Rogue have aí, the ó. battle shout for your other 2 attack power scaling DPS. Very cool comp out of Holy Moly. I do also want, like, I don't want to say that Holy Moly didn't practice for this one, right? But I do want to, like, put in, like, the Ó, a Dungeon possibility 10, that tá, galera? maybe they did not put that much Dungeon time 10, into o this, afixo and now das going for orbs, more aqueles de comfort stunar as picks, orbs. potentially, because in the final series, Mist is actually not part of it, of the dungeon pool at all in the final. So maybe Holy Moly thinking, you know, we're gonna have possibly an easy time against Ducks Can Fly and maybe focus their practice time onto the final. And they haven't played Mist before this weekend at all. It was not part of their runs, and they haven't bundled out either. So interesting. I do think it would be strange for them to play the Arms Warrior and the Prot Paladin if they haven't practiced it. So I kind of think they did, and this is actually intentional. But yeah, we'll see. Yeah. Like, even if you mained these on live, you'd probably still default to the, like, default. Quantos Prot segundos Warrior morre o boss, disc create rapaziada? vengeance, Fala aí even no though chat Resto quanto vocês Druid, and acham. then the enhance
DK Rogue. Os que tira mais 4 da hora. Is what you've been playing the most of over the course of the MDI practice. 30 segundos, morre o boss. That they've at least spent some time, and here's do nada arms, do nada arms. Tirânico, mano. Talvez seja pro lado dos boss. Is an arms warrior specialty. 1 minuto e 15? Free damage they're dealing to Ingram Malik right now comes from that arms warrior. Arms eu chutaria uns 20 segundos. That hero talent's been nerfed a couple of times. Colossus has been buffed a couple of times. Será que so eu they're tô actually playing louco? Colossus in here as well, which lines up really well on this boss as well. You Não, can press acho que eu tô demolish ficando on louco. pull, Acho que uns 30 segundos é tranquilo ali. during this burn window that they're about to enter on this boss. Actually, they're maybe a little bit fast here for this. I'm not sure he's going to get back to this demolition time. Nope, he's going to get there just before the end of this. Gets another big press of demolish. Bang, bang, bang. You can basically see every hit of that demolish taking health off of Ingram Malik, and a big execute to end this damage amp. Eu chutei bem. Send that boss home destroyed by Holy Moly. Eu chutei bem. Singing the praises of the Arms Warrior, but it's actually the Sin Rogue and the Enhancement Shaman that carried the burn on that boss. Dax can fly. Even though they did reach a boss at a pretty similar Caraca! time, they are missing 6% enemy force CBR, não. Moly, and they also did Achei que not contava quite até a manage to árvore. Ingram Malik in Não, damage and o phase. boss They depois have que fica to, stunado. Stay in the first phase again, where the Droman does heal up, and they have to finish off Ingra right here. Depois que ele fica stunado. But still losing a little bit more time. Ah, não, então eu me expressei mal, foi mal. Eu não consegui falar que era depois do stun. Not necessarily like that wouldn't be a class. Tem que aura pra fazer esse DG aí, eu não entendi porra nenhuma de como usar ela. A aura, ela vai aparecer os caminhos na tua tela. O caminho certo da aura vai estar anunciado. É sempre com base na entrada. Entendeu? Você vai fazer o primeiro, vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro, daí na hora que a aura triggerar, você não precisa fazer mais. Você só segue a aura daí. Basicamente, ela coloca os pontos, os caminhos na tua tela, e aí ela vai estar falando qual que é o caminho certo. Yeah, it's definitely for the class itself rather than for any kind of weird utility. Foi eu que trolei. Holy moly, but yeah, Arms Warrior, 40 a very segundos. high damage dealer in this. Na próxima a gente faz, quando tiver uma tirna de novo. One cool thing about Holy Moly as well is they're playing a Resto Druid. Now that Resto Druid Heart of the Wild does a lot of damage in a burst window. That Heart of the Wild Convoke, really huge burst damage. Of course, the Disc Priest also does good damage, but Disc Priest damage largely comes from consistent damage. It's just as always doing damage to heal, rather than dumping damage into a burn window like that first boss. Stunzinho dos orbes, passou, pegamos aqui. Vai pegar o último no final? Não, pegaram tudo, for the second boss to make that 10% to 0% push. Those are the most important. Vocês acham que o labirinto pode impactar, rapaziada? Either of those properly saves you a bunch of damage that you'd otherwise have to do. Ou será que é sempre padrão? The power infusion doesn't show up on the Disc Priest damage meters fully, but it is a Não deveria, né? value. Definitely is, as Dax can fly. Luca actually dropping incredibly A Dax tá com um low segundo a mais hoje. Pois é. Their trash pool, but did manage to survive and recover. Wasted a little bit of the PI time, you can see. Será que eles começaram diferente o tempo da dungeon? Será que conta depois que eles colocam a pedra? Acho que a API deve pegar depois que coloca a pedra. Alguém deve ter atrasado uma atrasadinha. O labirinto varia, ontem erraram. Sério? And again, not being able to pull through the wall means that they're just Deixaram, gonna have to cara. single target this one down. They do get an affix spawn here, which is gonna O Warren não foi uma boa escolha, você acha? Eu gosto de ver coisas diferentes porque ou o cara traz o coelho da cartola ou ele trollou. Fighting one single arm. Vocês não acham? Yeah, never. É o dono do paladino ali, mano. To be in. Oh, the dragons as well. They drop those healing puddles and that's a very. Inclusive mudou quem ganhou a DG. Eles estavam na frente e erraram. Meu Deus. Yeah, Ducks can fly one room behind, working on that. A Ducks tá com um segundo a mais só porque falamos que ela representa o Brasil. So holy moly. Estamos roubando. Maybe 35, 40 seconds ahead now. I think that their lead is solid. But a lot of what's going to matter is whether they can take Mistcaller from 10 to 0 before she finishes that guessing game cast. I think if one team does that and the other doesn't, that will be decisive in this map. Esses dois ads acabam com o tanque, velho. O Guardian. We've seen the Prot Paladin played before in that Dawnbreaker, for example, where LaSalle was playing it and just did so much DPS on some of these pulls. Thief also on Holy Moly side. Really destroying some of these trash packs here with
those cooldowns, as they are about to finish off this Guardian, and they're going to be very close to Mistcaller. Yeah, there it is. Pegaram no That was the boss. last trash bag. Mistcaller is engaged for them. Ducks can fly close behind. This is the last trash bag they have to pull on their side, but Ducks can fly also Começar a a jogar little bit CDG behind com a the câmera igual forces tá aí pra because enxergar they algo. played a little bit less Então at the tem uma start of the aura dungeon, que so tira they're essa gonna have to make parte up that embaçada. trash at some Tá point. vendo aí? We've seen most Fica, teams fica just tipo pull a lot nublado at the very end essa of the dungeon. dungeon, pulling it on top of Tradova and just cleaving it down with that boss, which has worked out nicely for most teams so far. Eu acho, alguma Holy coisa moly assim. already in that first intermission phase. And as you mentioned, will they be able to finish off Mistcaller here before that last guessing game comes out? Will they be able to nuke the boss from 10% to 0? That's going to be the next thing we want to pay attention to. Absolutely, yeah. This is an interesting boss as well, because look at the state of 2 minutes for Holy Moly, right? We do have all of them expended, so none of them are going to be rolling during that 10-0 burn. They're just going to have a couple of good globals that they're going to try and make happen. Maybe they'll be able to line up the end of a Kingsbane. Kingsbane is an assassination rogue 1 minute cooldown, and it does much more damage at the end of its duration than the start here. So if Wexley presses this right on cooldown, which he's going to want to anyways, because he's going to want to have it for his next death mark, there it is, Kingsbane being pressed, and now it's ramping up damage. Similarly, you can see they're saving the Colossus Demolish from the Warrior to try and send Mistcaller down to 0, and it's at 1% health. Oh no, it's not quite killed, and they're going to have to go and kill this ad, it looks like. Agora entendi, eles trouxeram o Warrior exatamente para poder ganhar esse tempo e não ganharam. Go and yeah, they've got it actually maybe splitting their damage. Tá ligado? Ali, o boss com 10% de HP, ele entra naquela fase. Eles tentaram burstar. For Holy Moly. Not the end of the world though. That was probably something like 30 seconds that they could have saved there, waiting for this. Mas ainda assim, eles estão muito na frente. Damage we are hearing was the amount of health on the Mistcaller there when it got that immunity, that 99% damage reduction. So one more crit maybe would have done it, as we do have now Holy Moly walking towards the end of the dungeon, 76% counts. They probably need to do one pull and then a pull onto boss here. Tô na frente em tempo de porcentagem, aqui vai rolar uma loucurinha, hein? So they're going to have to do a little bit more vai rolar uma loucurinha aqui, at já the tá. end of this dungeon. But if they can one phase Mistcaller, they might still be in this with a chance. I think that is going to be vital for Look at Ducks Can Holy Fly. Moly, though. They just keep running. They're going for it. They might be able Eles to estão indo pull pro boys, off mano. this Eles estão indo pro Tradova. boys. That last trash Segurem percent os that you're homens. missing. There's just so much trash here that they're pulling. This is absolutely E insane. puxaram o boys As tudo. Tradova is engaged. Vai They have voltar o so many Lush em 30 Reavers. segundos, They have guys. multiple stack horns here as well. They're gonna be doing AoE damage to the whole group. This is a crazy pull. This might be the reason why they're running this Prod Paladin as well. We'll see how much damage he can do here on this pull. And yeah, this is insane. We do have the poisons coming out. Nossa, tem time gap absurdo aqui, mano. We have a really nice affix coming out Paladino for them. bolhou e tomou tudo, tá passando cura. Helping out to finish off all of these trash. Meu Deus, o Oli vai morrer. Really low. They managed to recover though. And oh my god, what a crazy pull. Most of the trash is about to go down. Minha But nossa, they're é muita slowing cura, down mano. damage. They have to finish off these trash as team does go Ih, o tanque down. caiu, o tanque morreu. Meu Deus. E não tem imune, tá? Ele vai ter que subir tudo de novo, os recursos dele. Beautiful Earth Ellie there comes out from Soda to get the threat on these remaining mobs. Hopefully Ele não vai conseguir pegar agro tão fácil, cara. Nope. Okay, now we've got a few more Beleza. running at other players in the group, but Shadow Meld used by their warrior to drop the threat on him. E roubado. Nice by Holy Moly. Vocês ouviram, né? Todos os players do grupo tinham Shadow Melt. Isso daí fez todo mundo perder o agro. On their rogue from that dodgeball ability for Ducks Can Fly, so still also equal on death timer. And you know what? Não tem, a tirna dos homens ali é meio... 95% count here, only 30% left on Tradova. They are through the hardest part of this dungeon. They just have to finish off this boss and kill a little bit of that. Shadow Melt é a racial do elfo noturno que deixa invisível e tira todo o agro. This is going to be so difficult for Ducks Can Fly. Os caras já entraram no buraco preparado. This is just an incredible run. Morreu nos patos também? Morreu? Even with that tank death rather on the last boss. The recovery was impressive. Yes. It's very rare that you see a tank be the only person who dies, especially because he didn't have an AoE taunt or anything. He'd already puxar os ads pra his terminar final ali. stand at the start of that pull, so he wasn't able to just res an AoE taunt. He had to res and then rip back threat
painstakingly, great use of shadow melds, of earth elementals, everybody else in the group identifying what they needed to do to not have threat, to not die to aggro while their tank was recovering that pull. And with these last couple of trash mobs going down, that's going to be all Holy Moly need to stop the clock here. Muito gap. Put a 1-0 lead on the scoreboard. 11 minutos e 55, é muito gap. Holy Moly coming in, and as we thought they might just go in so fast, I mean, holy moly. They really did blast through, and that recovery at the end, so impressive with the tank. This is going to give them their first victory here in the series. But, you know, Ducks, they hung in there as well, even at that slower Vai ter pace, Holy Moly they still mandatório solid daqui a work through pouco, hein, this, mano. especially when, whether or not they really prepped for this one, thinking about getting through their lower finals, who knows, you know? But Holy Moly and Ducks can fly really impressive here. And Holy Moly with this interesting comp. And I'm curious here, Dratnos, with the composition that they brought to the table, you know, what did this sort of contribute to the Quem run? diria que vai ter Holy Moly mandatório de novo? Pois é. A lot of damage. The prop paladin looks like it did a lot of damage. So it seems like Já pensou o juiz entrando em contato com você na metade da DG pra falar que o outro time já venceu? Foda, né, mano? One problem that Frost DK has in this dungeon is that the maze section is so antithetical to Frost Death Knight's plan. Frost Death Knight wants to be doing big pulls all the time, right? So that they can just have, or they want to do a big pull every 2 minutes for their Breath of Sindragosa. But in the maze section, you can't do that because you just have to fight these one room at a time, pretty much. You can try and grab extra stuff through the walls, but that comes with its own host of problems. Meanwhile, the Arms Warrior is totally content with medium-sized pulls every 45 seconds, every minute instead. Apostas do segundo mapa aí, rapaziada. Section because, you know, the Frost DK, if they can't get a big pull every 2 minutes, what they would like is they'd like to be able to chain a breath from one. Eles podem jogar com o que eles quiserem. A única coisa que eles não podem fazer de regra do MDI é repetir a mesma spec. Eles podem repetir a mesma classe, mas não podem repetir a mesma spec. Porque antigamente, quando o MDI lançou, era stack de uma spec só. Então, tipo assim, DK Frost tá bom? Bota 3. Dá 3 pra nós aí. Entendeu? Yeah, I think that was a fantastic point made by Dratnos. I was going to say something similar as well, but the fact of the matter is, as well, is not only were they okay with just doing medium-sized damage every pull, they really weren't doing medium-sized damage. They were doing big damage, even on the big pulls. You can see at on the first pull here, not only was the warrior topping the damage, but that prop paladin, as we've seen in the past couple of weekends, it really holds its own in terms of damage. The class absolutely pumps, in addition to just tossing out shields, interrupting a bunch of casts, and making it so the rest of your team can really just focus on pushing your damage buttons and not too much worry about having to CC these ads down. Something I thought that was really interesting is, in the maze, we've talked so often about how classes can pull things through walls, and usually it's the pets doing it. We saw Soda run off to the side in a pull spot and actually send one of his feral wolves off to pull the trash through the wall, something that I don't think we've seen other enhanced shamans do. Normally we'll see that be done by a warlock. You know, earlier in the patch we saw DK's focus gripping it. Obviously they fixed that interaction so that no longer works, but I don't think we've seen the feral spirit pull before from an enhanced shaman. So cool from Soda to identify that exact point by a wall through walls, and usually it's the pets doing it. We saw Soda so often about how classes can pull things through walls, and really interesting is, in the maze we've talked so often ele mandou o cachorrinho lá, ó, do xamã. Não deu tempo de ir. In the maze we've about having to CC these ads down. Something I thought that was really interesting is, in the maze we've talked so Cara, often tem uma about forma how de puxar classes esse can pulo pull do things lado. through walls, and usually it's the pets doing it. We saw Soda run off to the side in a pull. Classes can pull things through. That was really not too much worry. Os caras colam na parede e faz, tipo, parece que a mão do personagem lá do outro lado. Pode ter Blood? Pode. A mesma classe pode. Não pode ter a mesma spec. That you have to stand in. There's like maybe a 2-pixel spot you can stand in to actually pull through the wall there now. Able to get that done. And like you said, pretty much every single pull in the maze, the warrior was just blasting. Now, it wasn't a perfect run from Holy Moly. They weren't able to beat the final guessing game. I think it was about... A ideia deles era fazer esse warrior dar um execute ali e skipar essa fase. Mas nem foi punitivo isso, né? Foi suave. Super clean run, but I think the biggest story in this dungeon Aí o Pala wasn't the morrendo. win from the team. It was the fact that the deathless streak is over. Nossa, o druida deu um battle res muito rápido, velho. Going down on the tank here. And like you were talking about during the match, extremely impressive that nobody else died. Usually the tank dying, especially Aqui é uma Dawnbreaker. means
at least one other person is going to die, but like you said, during the match, Univolt foi banida. Earth Ellie helping out. And also the fact that the boss was in its intermission phase as well, so the boss wasn't meleeing anything, really helped them out there to keep that to only one death. I mean, it's sad to see one single death. O Battle Res desses caras é sempre praticamente isso. Os caras devem comunicar, vou morrer, para aí. Porra, imagina se eu tivesse que fazer isso daí na DG, pô. Eu ia ter que botar na macro. Vou morrer, prepara aí. Vou morrer, prepara aí. Vou morrer, prepara aí. A aposta tá aberta, hein, rapaziada. Tem mais um minutinho aí, ó, pra quem vai apostar no próximo mapa. It depends. There's some possibilities that I've been hopeful to see, such as I think Elemental Shaman is one that could be cool to play in these dungeons in some of them, but it's tough because you're already playing an Enhancement Shaman. Dawnbreaker coming in on this one. This is one that we saw Holy Moly pull off actually a new strategy for this weekend in Nagura. Dux can fly versus Holy Moly on this one. I mean, do you think Dux tries to adapt to that strategy, or do you think they just fly through Ninguém apostando na Dux. Yeah, so we haven't seen Dux can fly this dungeon at all. Well, we've seen Holy Moly with their 12 minutes and 11 seconds run, which is the best run that we've seen this weekend. Deixando 2x que ele vai deixar bem atualizadinho pra nós assistir. Então, pega replicate the strategy, or I mean, ideally they would have a better one, but I do think it's going to be difficult just considering how clean Holy Moly was. So I do think that just looking at the stats and looking at what we've seen from Holy Moly in this dungeon, they would be the favorites to win this one. But then again, this dungeon is very volatile, and we've seen many wipes to Anubikash where they pull a lot of trash on top of the boss, where they save their bloodlust for the whole dungeon long. So that is definitely something that can happen to Holy Moly. Since they had this one death now, right? They had that that clean run is gone now. Now they're just gonna have those full wipes everywhere, apparently. Don't curse them like this. Like maybe it's just one death for the whole weekend, and yeah. Cursed went home yesterday. Oh my gosh. Bonafide comedians ironic here with us today on the desk. No, I mean, it's interesting here. I mean, we did get to see that Holy Moly kind of introduced this concept, right, of taking advantage of that Rashanan sort of transition into the second half of the fight to try and get some extra count, which they nailed. So we know they have a clean run here, but Dux, how they're going to approach this really is going to be more of the question mark, especially as we get down into, just like you were saying, that precarious city area and the approach to tempo certo, hein, mano? We will have to see começar a dungeon do barco. Either way, Dux can fly, standing up against the absolute powerhouse that is Ninguém apostou na Dux, cobardes. And while our top 3 teams have been determined for global finals, of course, we are still fighting for a Group B champion. And whoever takes it here will have the opportunity to move on. Ooh, this is Holy Moly versus Dux. It's their Go for it. Oh, wow. There it is. Meiji. A powerful wizard on the battlefield. We've got an arcane mage for Dux Can Fly. That's our first mage of the MDI, which o primeiro mage do MDI is going to be one of the classes we last saw in MDI. I would have been a dungeon shocked, do but na there minha it is, casa. the first arcane mage of the MDI. Also, almost going to be beaten by the Disc Priest in the first pull here, but not to worry. Their arcane mage is just ramping for the second pull, right? This first holding pull, arcane surge, it looks like. So yeah, they only used a touch on this pull. Gonna have that back and a full surge on this next pull. For those who don't know, Arcane Mage, it's sort of like Unholy. Beleza, o Mage vai burstar agora. You have your surge, which is your big cooldown, and you have your Touch of the Magi, which you kind of weave in between every surge. You do a mini burn on every surge. Same with Unholy Death Knight and the Abomination. Vai, Mage, faz valer, mano. The Dark Transformation that you do 2 of for every 1 Abomination. Só isso. Yeah, so Holy Moly did already manage to finish off that second trash. Vai jogar de Arcane Mage em DG baixa, mano. Second boat area. They can mount up now, fly through, and they're going to be able to deal with that second trash in just a moment. As Dux Can Fly did actually press their bloodlust here. Very interesting. Actually, it might be. A Holy Moly não lustou, hein, mano. I mean, maybe. Mage patético. Yeah, so mages do have proc bloodlust. It is a cool effect that they have, but this was their real lust. But you're right, that is something that we do need to look out for. Mano, eu já ia bugar minha cabeça ali mesmo, mano, trocando de uma classe pra outra. This expansion that it gives them randomly either bloodlust, temporal time warp actually, their mage lust, or some of their cooldown, some free cooldown uptime, or some cooldown recovery on a different spell. I actually don't know what it gives for Arcane. I know for Fire, it gives you combustions or Fire Blast charges. For Arcane, I'm not 100% sure what exactly it will proc when it does proc, but yeah, it can give you some cool bonuses, and it is a nice, powerful effect to look out for. Vocation, Arcane Missiles, Arcane Surge. That is often Agora é a hora do homem, vai, This time around, it was actually just Ibal.
Yeah, so interesting. They're not holding on to it compared to like what we've seen from most of the other teams for that big pull. So that might mean they're not attempting that big pull onto Anubi Cash, or it means that they just don't need it. Maybe they're like, oh, you know what? We have the Arcane Mage. We don't actually need that Bloodlust there. As Holy Moly did manage to finish up all of the traps. Será que a Dux tira um mapinha? And they already are engaging it. This is a boss that shouldn't be causing too many issues for Holy Moly. Of course, there's no trash you can really pull on top of this one in that area. So it's only going to be the boss versus them. We've seen some interesting things from teams. I think it was even Holy Moly that had Thief Pass fly maybe a little bit weirdly as he was dodging the orb, thinking that potentially it was the last one when it was. Esse xamã não tá puro? We'll see if something like that happens again for them this time O around. teu xamã não tá batendo sinal? Also manages to spawn the boss now and are fighting Speaker Shadow Crown as well. Soda was in some danger there for Holy Moly. It's always tough whenever you have the dot on you during that fly, because of course you can't really get healed, but it does look like they've all been able to get back. They're going to be baiting Speaker Shadow Crown away from those puddles. Always a good thing. Olha o druida batendo, rapaziada. Tá vendo por que eles pegam druida? Druida tá fazendo 600k single target, mano. We are going to have mage cooldowns available, but they're going to be spent on the second half of this fight probably, or maybe even holding them for the big trash pull after this, although isso é tudo por causa do Naturis Vigil. Sabe aquele talento do druida? Quando você é healer, tudo que você cura vira dano, e quando você é DPS, tudo que você dá dano vira cura? I think so as well. It also takes a little while for that trash pack to actually spawn, as they have to wait for that lieutenant to be there. É o dano do mage? O druida bateu mais que o mage. 700k. Meu Deus. O druida fez 700k. For the boss to go down, and then slowly that lieutenant is going to be spawning. So they are just waiting around here for just a second. This is a really big pull. One of the biggest pulls in this dungeon that can be really dangerous. We've seen teams have mistakes here. There's just so much damage coming out onto the group from all these dots. So we'll see how much they gather up here on Holy Moly's side. Yeah, this is a pivotal moment in the dungeon for Holy Moly. If they wipe here, Ducks can fly Humilhação pra quem gosta de mage. To capitalize. They have a lot of enemies in the corner here, all grouped up. Rapaziada, aqui é mano, esses caras estão envolvidos com casa de aposta, mano. E como não tem aposta do WoW, provavelmente ele deve ser amigo de alguém do chat aí, mano, esse mage, cara. Doing a good job of kind of stacking up to bait them all on the same spot so that they can then all dodge as a team. Always a good thing to be doing on this kind of pull. The Affix is going to spawn here, that Void Emissary, as they'll swap some damage onto it and try and focus it down. Arcane Mage pedra baixa, Burst não entra full. Olha lá, vamos ver agora. Será que é essa a estratégia? Ele vai solar o mob de dentro enquanto eles fazem lá fora? In this area is that you have the stairs, right? And sometimes when you have these swirlies on the ground, the stairs can make it hard to see where exactly they are. But Holy Moly doing a very good job dealing with that as they're now gathering that second pull on their side. E agora, Mage? Mage, se você não bater aqui que tem um mini boss, mano, você não bate em lugar nenhum, mano. Tá boa. And they do get a emissary spawn here in the middle of the mage cooldowns. Unfortunately, we'll see if they can finish it off quickly before that damage reduction is gonna lose them that much time. Looks like they did manage to finish it off though, and Holy Moly also looking good on their second pull here. We are now approaching that Anubi Cache area. They do have to deal with one more lieutenant after this before they're gonna go for that big pull. Presumably, they probably know they're a little bit ahead at this point, but they're not far enough ahead at all to be able to do like a smaller pull or anything. Yeah, they're setting up this pull shield wall from Thief Pass here. And they're going to start grabbing in a couple of extra enemies with those death grips. Portal e ir embora logo. And there is the Bugaram o Mage pra MDI. Targeted out here as well on their rogue. O Mage vai bater uma pra nós, isso sim. Como funciona o nivelamento dos personagens? Como assim? A lot of casters here targeting people. O Mage já fixo extra. You get bolted a bunch, or you get a beam targeted on you. Either of those things can be pretty bad. Ducks can fly, only one mini-boss behind here as well, so hot on their heels. Uma exclamação gold fácil aí, ó, MTG. They get that massive buff. Ih, vai pô! Ih! Into the wall, too close for them. Holy moly! Existe um mundo que o Mage vai se pagar. 3 deaths in the weekend on this pull right here, thanks to that orb smashing into one of the pillars close by. Brutal turn of events here.
for the favorites in this series. Our ducks can fly within 30 seconds is the question, though. I think Holy Moly are more than 30 seconds ahead still. They might be. It is all going to come down to the next pull, though. And they taking so long to finish this off. Waxy going down, having to release only Ah, tá. Daí esse servidor aí, ô Luiz, ele é um servidor de torneio. Você pode escolher o item que tu quiser no NPC e todos os itens são 639. Então todo mundo é full skill play. Não tem RNG nem nada. Você pega o trinket que tu quiser, a arma que tu quiser, tudo que tu quiser. Meu Deus, morreu de novo com Lust Up. Minha nossa senhora, eles vão fazer com DPS a menos, rapaziada. Se eles ganharem essa dungeon aí, não tem Battle Res, tá? Não tem Battle Res, é tirânico. Uns péssimos, horríveis, patéticos. Ô, tem como parar de falar mal do Mage aí, mano. Tô ficando triste vendo essa live. Pato, pato. Ô, pato. Rapaziada, aqui eles alcançaram, mano. Aqui eles alcançaram. Quem vai perder milhões de pontos da live do biscoiteiro aí, mano? Já comecem a suar quem apostou na Holy Moly. Meu Deus, ele vai morrer! Morreu. O Mage morreu. Faltou defensivo, guys. Battle Res, beleza. Eles tinham margem pra erro. Pra cima deles, Flamengo. Eles tinham margem pra erro. Minha nossa senhora, e Dark Orb, o bagulho vai ficando louco, rapaziada. Let's go, team. Let's go, team. A Dux já tá fazendo uma porcentagem junto com o boss. Meu Deus, cara. Yeah, still Holy 30 moly, seconds meu in favor Deus, of errou Ducks Can Fly, feio. and I definitely think they are within that range so far, as Holy Moly, again, as you said, just taking so Sabe qual que é a long to outra finish off the vantagem da Dux, Finally rapaziada? managed to É do que eles so vão as ter they luxo avoid daqui adversaries 2 on the very minutos end e a of the Holy fight, Moly não which vai means ter, they will be mano. carrying it on to that trash map that they have to Vai fight. morrer! Waxy to mission. Morreu Look, o that does Priest, go down. morreu o That's boss. the fight at the very end of the boss fight. Estratégia pra chegar rápido no barco. Favor of Entendi. them. Eu faço essa That's gonna sempre. be a lot closer now. Holy moly, already fighting that trash bag. Ducks Can Fly. I still think they're maybe if they pull it right now, they're faço isso slightly sempre. still. It's equal, right? It's tied. Yeah, it might be tied now. Yes. So question is going to be this last boss. And here is a big thing that Ducks Can Fly have. They are going to get to press Bloodlust on this boss. Holy moly are not. True. That is a crucial advantage for Ducks Can Fly that might Mano, just se be esses caras enough tão to get them morrendo over the numa finish line here. numa Now, 11, Holy Moly look like they're a little mas bit também behind on pode. count. They look like they're maybe doing this thing that I usually Não tinha do, nada like, where I acontecendo ali na realize, na "Oops, I didn't dungeon, get cara. enough Era o count. boss We're só gonna e have os to go and adzinhos fight do back lado. the last boss." But that's actually not the plan for Holy Moly. They are going to fight this Aprendeu last little contigo bit of trash então that aqui they na lose live. Com certeza, during deve the last acompanhar. boss fight, during the flight time, while the boss is busy Ih! flying and is unattackable. Meu Deus! Ficou no meio do boss, tomou um auto-ataque e caiu duro. O Xamã. Rapaz, o bicho bateu uma flexão na hora. Bateu a mão no chão e levantou. Rapidinho. Ninguém viu, né? O ank dele. Ducks Can Fly actually slightly ahead in boss progression here. Now it's all going to come down to the difference in composition, right? And the single target damage they can do to Rashanan Faltou here. porcentagem pra Also, Holy. Holy does have to do extra Aqui. trash, as you Deu mentioned, Dux. in the intermission phase. But technically, that's Ave not a Maria, time boss because they doido, have to wait for TF, Rashanan to land PES anyway. e Holy Holy e Moly did get Bisque to spend their 2 Pala minutes on pull, whereas Ducks Can Fly largely use those on the tem a trash mesma pack skill play, before mano. this. So that's why Holy Moly are Chief accelerating right PES now. But e Ducks Bisque Can Fly Pala. will get a use of 2 minutes at the end of this boss fight, and those 2 minutes are going to Meu line up with Deus. Bloodlust, whereas Holy Moly will Que time not have safado. that combination O available. Holy vai to fazer them. os... This Ah, will o be que a outro respawn, falou a unfortunately, true, I would say, for mano. Ducks Can Eles Fly. descem Picking up ali the enquanto o time boss tá for one voando e of faz a those to porcentagem. activate. Verdade, They now verdade. get the Essa second DG set tem of essa bombs for estratégia both mesmo, teams, mano. throwing them into the Boa boss aqui, and outros. starting that Obrigado, irmão, second por lembrar phase. nós. During the flight time, we will get to É see verdade, just what mano. that boss HP Aí, is enquanto for o boss both vai voando teams. lá, eles vão It's gonna be descer ali embaixo e vão phasing matar at os Hades pra ganhar tempo. 63.4% for Ducks Ave Can Maria, Fly. doido. Holy moly, holding on to that Mano, bomb, and are os actually caras gonna get a conseguiram igualar em beautiful morte, phase here at 61.9. So Holy moly
Agora um time tem Lust e outro não tem, mano. E aí? E aí? E aí? Mage Diff? Arcane Surge vai cantar, rapaziada. Olha lá outro time fazendo lá. Porcentagem. Meu Deus, mas aí o boss já tá chegando lá, rapaziada. Vamos terminar isso aí, mano. Rapaziada, o boss tá lá já. Ave Maria. Olha lá o boss lá. And they're still well ahead of that timer Corre. of the last boss landing. Ducks can fly, the last boss does land. The 2 minutes and the lust are being sent here. They are equal on death timer. They have to accelerate though. Both teams now hitting this boss. 2 minutes are available. É PI, é Lust, é tudo. Ducks Can Fly representando o Brasil. Ah, eles são brasileiros? Não, só tem as cores do Brasil mesmo na logo e a gente adotou esse time pra nós. Meu Deus, cara. Lust, Diff, Mage, Diff. Mage é bom, né? Eu já falei pra vocês, os caras, mano, como é que eles não usam Mage, mano, em toda a comp? Pegou Mage e ganhou, mano. Eles perderam ainda! Mage é muito ruim, mano. Por que os caras pegam Mage nessa porra? Sério mesmo, ninguém usa Mage, mano. O que eles pegaram? This Dawnbreaker wasn't at all expected on my part, at least. And victory will go to Holy Moly here, even with those as the two teams neck on that final boss. I mean, tá maluco, cara. Impressive from both of them. And although we predicted Holy Moly would win, it was still, I think, a very, very, very tight race here on this one. It kind of came down to the final boss, it seems like. So, Nagura, how do you feel that their burns on Roxinha compared to... DPS do Mage, 1.600.000 o Mage bateu! Meu Deus, faltou pouco pro tanque pegar ele, mano. Of course, they have those 2 deaths, but they didn't have the bloodlust for that Anubi cash pull, right? Por que vocês pegaram o Mage? Explica pra nós. Really well. They had a death at the very, very end, unfortunately, and I mean, they just did really well. They also played their Arcane Mage, which, honestly, I mean, they're the win of our hearts, right? Pulling out their Arcane Mage in this dungeon and getting so close to getting a win off of Holy Moly. I mean, that's incredibly impressive. Yeah, I mean, it was. Vixe, bateu mais que o Druid. Something we've been hoping to see. I mean, Ducks, they continue to impress us, so it's great to see them flying, even if they. Se fosse um DK. Expande patético aí, rapaziada, no chat, por gentileza. We'll toss this over to Zyronic. I mean, we were talking a little bit about comparing the boss and other things. What did you see? I think that this was an interesting matchup. The extra class we've added now to our list of specs that have been seen in the MDI is great. Although, I will say, I don't think this was particularly the best use case for it. This might... Por que que o boss da Holy Moly morreu antes do boss da... do outro boss, né, que tinha Lust ali no final. O HP de cima do boss é o mesmo HP, a quantidade de HP que a gente tem que tirar do boss em cima também conta pra baixo. Então digamos que se você burstar muito o boss já chega morto lá embaixo. Ele só faz a animação, chega lá, ah, morri, tá ligado? Provavelmente o time da Holy Moly tirou muito mais HP lá em cima do que precisava tirar embaixo. Aí vocês viram que a deles terminou bem antes, né? Os caras com Lust tinha mais HP pra tirar. Os caras sem Lust tinha menos HP pra tirar. Entendeu? Eles saíram da P1 com 61.7, o outro time saiu com 63.4, 2% de diff. Olha aí, ó. Se não fosse o chat, eu já não ia conseguir ter essa informação aí, ó. Olha lá! Ó o Orb criminoso! Meu Deus, se faz isso aqui no meu pug, eu quico na hora. Tô brincando. Again, it wasn't a perfect run from Holy Moly. They had a few deaths throughout the course of the key. 3 times. No Brasil. Ah, eles são brasileiros? Não, só tem as cores do Brasil mesmo na logo e a gente adotou esse time pra nós. Adotamos e já saímos perdendo. Meu Deus, cara. Lust, Diff, Mage, Diff. Mage é bom, né? Eu já falei pra vocês, os caras, mano, como é que eles não usam Mage, mano, em toda a comp? Pegou Mage e ganhou, mano. Eles perderam ainda!
Mage é muito ruim, mano. Por que os caras pegam Mage nessa porra? Sério mesmo, ninguém usa Mage, mano. O que eles pegaram? Todo dia um 7-1, né? Mano, pior que é muito, né, cara? É muito comentário assim que rola, né? O cara ganha. Caralho. Ele sabe de algo. O Mage é muito bom, mano. O cara perdeu. Meu Deus, ninguém tá pegando Mage, mano. O que vocês pegaram? Mas tá bom, tá bom. Dicks can fly. Essa é aquela narração da Olimpíada. Vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Ele perdeu. Ganhou! Mage tá podre, buff Mage. Agora é a melhor de 5 dos 2 melhores times do grupo. Tá. Initially coming into the mandatory Holy Moly matchup, a lot of us did think Holy Moly had a good shot, but now they've been down in the lower bracket, they're working up. O campeão atual do MDI vai jogar. Com licença. Com licença. Rapaziada, só pra lembrar vocês aí, mano, estarei fazendo todas as transmissões aí do MDI. Tá bom? Por exemplo, a gente tá assistindo aqui, ó, a Upper. A gente assistiu todos esses jogos e aí o de baixo a gente não assistiu. Porque, né, mano, também, a gente também quer jogar uma pedrinha de vez em quando, né? E ali os times são um pouquinho mais inferiores, pá, a gente tem jogo de quieto. Agora vai entrar os playoffs. Vamos fazer o watch party de todos os playoffs, certo? Pra gente assistir junto aí. E não perca os quadros do canal, tá bom? Hoje vai ter gravação do MEINVITA, que é um quadro que a gente convida uma pessoa do chat pra jogar. Ajuda o cara, a gente faz a dungeon com a pessoa e depois a gente lança uma análise pra ver se ele tá jogando certo, rotação, talentos, o que ele tá fazendo de errado. Troca uma ideia com a pessoa pra entender como ele gosta do jogo, se ele é mais tryhard, se ele é mais casual, como que ele quer receber certa ajuda, se pode ser críticas duras, pode ser críticas mais leves, como que ele pode evoluir dentro do jogo, tá bom? Vai ter gravação daqui a pouco, depois do MDI, tá? E essa semana vai sair o primeiro vídeo do Zero to Hero, tá? Pra quem não entendeu ainda o que é o Zero to Hero, o Zero to Hero é um projeto que a gente cria um personagem numa Battle.net completamente nova e vamos fazer sem recurso nenhum do jogo. Não pode usar a experiência que eu tive em outras contas, eu jogo com uma spec que eu nunca joguei. E aí o desafio é a gente sair do level 70 até timar todas as 10. Bom? E tá mais ou menos assim, ó. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Biscoitão. Sejam bem-vindos ao projeto do Zero to Hero. Nessa série, eu vou criar um personagem totalmente novo em World of Warcraft, sem conquistas anteriores, sem gold, sem reputação, bando de guerra ou qualquer benefício que seja vinculado à sua conta da Battle.net. Isso daqui é uma palhinha para vocês não perder esse conteúdo, mano, que a gente tá se dedicando muito para fazer um conteúdo de qualidade absurda para vocês, mano. Então, se der certo, fico feliz pra caramba, a gente vai continuar fazendo. Se não, irmão, nós vamos tentar mais coisas, vamos criar coisas iguais a gente criou do MEINVITA e começar a criar conteúdos, cara, que realmente vão trazer entretenimento para nossa região. Não só conteúdo de guia, guia de não sei o que, como pegar não sei o que, o evento vai lançar, como que você pega isso, como que você faz isso. Não só isso, a gente quer trazer o entretenimento para nossa região, tá? Então o entretenimento é o que? A gente criar conteúdos, cara, de true conteúdo, não o próprio conteúdo que o jogo dá para nós, porque basicamente o jogo deu para nós o evento, a gente só fala sobre. Agora, trazer o conteúdo autêntico, uma parada que a gente criou pra vocês, eu acho que é o caminho certo. Então não deixe de acompanhar, mano. Crazy old god influence underneath. In my mind, like, this is going to take a lot of synthesis. That's kind of what I gravitate towards. I wanted to synthesize. Nagura lentamente se transformando numa professora de matemática aposentada. Detached from our reality. So I synthesized these on my Moog. Críticas duras, críticas moles. Hoje quem é main mage vai chorar no travesseiro. Cara, eu acho que o perfil de dano dos mages ali, mano, pra essas dungeons específicas do MDI, eu acho que elas não estão muito boas não, tá ligado? Cada spec tem um perfil de dano, né, cara? E o perfil de dano do Arcane é durar mais tempo pull pra ele poder bater. E ali não tá durando, velho. Esse bagulho tem muito rápido, né? Se fosse Mage Frost, tinha ganhado.
Único mês de Fire, ok. Único mês de Fire, ok pra pedra, abaixo é Fire. E é full padding. Único mês de é mesmo. Por isso aí. É a final do grupo B agora. Os malucos são pro player e errou naquele orb. Então, eu também tô liberado a errar agora, né? Posso swipar, né? Na 10zinha. Não tem aquele priority damage que tinha antes. Não. Graças a Deus eu larguei o mês e fui jogar de Priest Disc. Muito mais divertido. Aí, ó. Então, precisamos do reforço. Tigerel. Aonde? Vai formar crash hoje, Bisque. A gente vai gravar o projeto do MEINVITA. Uma pedra 7. Tô de boa. Agora não vai dar pra jogar, não. Vou colocar na transmissão. E o cleave do Arcane é bom em 5 alvos só. Passou disso é F. Infelizmente, Gerel não faz key. Só bispala agora. Eu criei um personagem pro chat, tá, guys? E pra live, que é o Bispala. A gente tá equipando ele pra gente poder ajudar vocês nas pedras aí. Quem não tá conseguindo fazer pedra 7, pedra 10. Então, sempre que eu estiver jogando no Bispala aí, vocês podem pedir ajuda aí pra gente fazer os semanais que a gente vai nessa. Acho que eu gastei uns mais de 100k em craft com você. Tem cashback? Como assim? Pra onde foi esse 100k aí? Porque eu não ganhei 100k, não. Yeah, we get to play around with when do we want things to be grounded and feel Earth-like, and when do we want them to be abstract and weird. And that's actually one of the big tools we use when we're setting up ambience. Do we want this to feel familiar and safe? Then we're going to lean on using sounds from Earth, right? So we use birds that are recognizable birds, wind sounds, things that you already know are real. That helps communicate familiarity. Seco, Pleach, Seco, Pala, todos os crafts foram você que fez. É, o Seco paga bem. Paga 10k no craft. Brabo, brabo. Acho que o Seco deve ter gasto em 100k mesmo. Depois dar uma craftada na placa. Deixa eu acabar o MDI. Vai ter um MD5 agora. Hello Fall. Aí eu já crafto tudo e a gente vai fazer o MEINVITA. Biggest zone in the expansion. It's got a giant crystal, and the crystal actually has 2 phases. It will go from light into dark or void, and the ambience will shift to convey both of those feelings. When I first saw Hollow Fall, vocês viram que esse cristal é a essência calcificada de Azeroth? So I kind of look at it and think of ideas. What comes to mind? Since it's so alien, I went outside the box. O Guiara no Priest, viver só de bug é ruim demais quando passa das pedras 11. Nós vamos ter que montar nossas PT da live, cara. E aí se a gente ir jogandinho. Porque eu não posso ficar com uma PT só, né? Eu acho que eu vou ficar rotacionando a galera pra ir jogando. Bota na fila, galera da Apply e a gente joga. Bota na fila, galera da Apply e a gente joga. E o Arcane ainda não vi, mano. Eu vi um Arcane aqui agora, eu vou ter que passar vergonha, mas a série do Arcane eu não vi ainda não. É o Cristal que tá pedindo ajuda no clipe promocional. Não, Cristal não, aquele lá é Azeroth mesmo. O Cristal é um pedacinho que foi calcificado. And I get to pick and choose from those building blocks into creating the end result. Um pedacinho da essência, inclusive, né? Nem... Filtered it. And reverb. Só no baú semanal, Rodrigo. Quando você time a 10, vem item mito no baú semanal daí. Travado mais 10, 630 de item level. Timei 311 só, não consigo pulgar. DPS é tenso. É só aparecer aí, Zanforino, que a gente sempre tá pulgando, mano. Eu sempre coloco na fila as pedrinhas, vocês dão um apply e a gente vai indo. Tem que ser 10 pra vir mito no baú.
Senão, 9 You know, vem my team herói is always ainda. looking for opportunities to do things that are Por isso que todo mundo new, faz 10, entendeu? novel, yeah, maybe new ways to use our existing tools, or maybe we need new tools to try out new ideas for sound. We're always trying to find ways to make sure that the environments are as dynamic as they can be. Isso, princesa. Se você terminar uma pedra, ela já conclui. While it's launched, just due to technical limitations, you really just have a simple stereo loop. Today we have dozens of sound Não emitters precisa all fazer no around you. time, é só There's fazer que vem. additional Isso daí é stuff verdade happening também. everywhere you are that I think helps reinforce how real Tem and que se grounded arriscar all these mais o sounds are, resto. O not healer just tem the que se file arriscar, that's mano. playing. It's a soundscape that Você you're tá a part com a of. gear já que você já deve curar mais 6, mais 7, só que você tem que se arriscar, mano. Se arriscar, aprender as dungeons, cada dungeon que você fazer, usar de aprendizado e ir pra cima. Pra cima. Olha isso, cara. Is it going to make Azeroth feel like home? Obviously, every zone is very, very different and needs its own flavor of that. But I think immersion is number E aí, Dark? I think what makes good sound design to have the players feel the emotions that you're intending. If you can make them feel what you want them to feel, I think you've succeeded. And also creating a sense of wonder. Oh, what's that? I've never heard that before. I think the sound team did a really solid job on ambience across the board for the War Within. I think each zone has really unique vibes, and I think if you just spend some time just listening to the sounds that are in each of these places, I think you can really tell the progression from relative safety up above down into some pretty scary stuff down in the depths. I'm really proud of what the sound team came up with there. I think it's worth listening to if you haven't. Rapaziada, eu queria pedir uma força pra quem tá na Twitch aí, mano, por gentileza. Abre a nossa live do YouTube. Deixa o like, mano, por gentileza também, quem tá no YouTube aí. E abre na segunda aba. E deixa no cantinho pra nós aí, mano. Ajuda muito o engajamento do YouTube por eu fazer muita live lá. Tá dando uma prejudicada. Before our grand finals, our global finals, I should say. So we'll take a look at our calendar here in just a moment, and everybody, like I said, there's a lot of broadcasting stuff coming up. Maybe you've also heard about the Warcraft Direct. That's also happening, yes, in about 3 days. So this Wednesday, November 13th, tune in to that Warcraft Direct live on Twitch, YouTube, Deixa aberto na segunda aba e muta o navegador. Se você mutar o navegador, ainda conta os views igual. Obrigado, mano. CET that day, and will be followed by a special 30th anniversary concert broadcast. World of Warcraft, 20 years of music. Honestly, the music of Warcraft is so good, so please just go listen, enjoy, and check out all the content that's going to be coming up. After that, we will also have our top gladiators from the War Within face off in the AWC Grand Finals starting Friday, followed by the MDI China Finals, so you can see our Chinese competitors. And then all of that will be capped off with the MDI Global Finals, which we'll be doing Dia que é hoje? starting Dia November 10. 22nd. So, if you want to check out the Chinese teams Grupo November B. 19th and 20th, Aí semana que vem vai ter Arena. A gente não vai ver, tá? Aí vai ter meio de semana o China Finals. E aí dia 22 a gente volta com a transmissão, tá, guys? Dia 22 vai ter o MDI Global Finals. Dia 15 não vai ter nada. Tá? Dia 15 é PVP. Fechou? Very exciting time, of course. It's like the 30th anniversary of Warcraft, the 20th anniversary of World of Warcraft, the 10th anniversary of Hearthstone. It's a lot of anniversaries lining up here, so Dia it should be a really cool thing. 22 Can't wait a to see what gente it is. I think volta, there's tá? some drops as well for watching it too, so gotta augment my collection with those. A gente muda a criar em um server diferente hoje, Bisque, do Asralon? Acho que só craft, mas aí se você conseguir entrar na guild não muda nada. MDI do Biscoitão valendo um Brutossauro quando? Cara, esse evento a galera da comunidade já faz bastante, mano. Vamos ver se eles vão fazer esse ano. Dude, when you're doing the Mount Mayhem and one comes up that you don't have but you know you should, you know, like I was supposed to go get that, right? Like that would have cost me 200 gold at a vendor in Warlords of Draenor, and I just haven't gotten Cara, já around to teve um buying que o it. Esquilo montou, já teve um que o John montou, teve uma galera aí já que criou, mano. That's me, yeah. No, I mean, honestly, get the drops. Oh my gosh. Veil Strider. Oh, interesting. Okay, all right.
Are you actually Lore Master? Dale com a Zic. Obrigado pelo sub, cara. Valeu pelos 3 meses aí apoiando o nosso canal. Tamo junto demais, cara. É nóis. I have. Not that I have World of Warcraft open currently, but 633. Oh, it's actually pretty good. Okay. That's up there. It's really weird how you just knew that number just immediately. You just keep track of that at all times? You know, just I remembered. Okay, all right. All right, well, Chad, if you remember, we have a little something that's coming up, namely our grand finals that are happening here for Group B weekend. If you haven't yet got your predictions into the chat, we have mandatory versus holy moly. This is honestly one that I think when we started the weekend, we weren't expecting how much holy moly was going to bring. But now that we have this rematch, I think it's going to be a really exciting one. So, I mean, it's ironic. These two rematching today. What's going to be different this time around, if anything? Well, of course, the main difference being the grand finals of the weekend here is that it's a best of 5 instead of a best of 3, so they really have a lot of dungeons here to hone their craft and give us the best matchup we possibly can to see who's going to be the better of the two teams. I do suspect that it's going to probably be a mandatory victory here. They just have been the more refined team throughout the weekend, and even though Holy Moly have put together some very impressive runs, Mandatory's pretty much beaten them at their own game in every dungeon they've played, except for one so far. I think Holy Moly still has the faster Arakara, if I'm not mistaken. Let's see what we have banned out, though. Siege of Borealis from Holy Moly and Grimbatol from Mandatory. Beleza. A MD5, rapaziada, teve 2 ban, Siege of Borealis e Grimbatol. Arakara a primeira, City of Threads e Stone Vault é garantida que vai ter. Tá aí, ó, a princesa queria ver uma Stone Vault, vai ter. Vai ter, princesa. É garantido que vai ter, nem que seja um 3-0, vai rolar. E aí Necrotic Wake dá um breaker se caso rolar o mapinha aí. What I will say is about the bans, I actually like the Borealis ban from Holy Moly. Cote 9 pra uma final é meme? Será, mano? A Cote eu acho que é a DG mais instável que tem, cara. Tem muito wipe, é muito mob que eles puxam, cara. Tem vários lugares pra você poder wipear, cara. Yeah, I think that ban makes sense. I mean, we do have basically every map in our pool. Of course, best of 5, 2 bans. So we have 7 maps here, Mists being the only one absent. Olha os palpites. Quais são os palpites de vocês aí, mano? So we're thinking that the Necrotic Wake is where they're going to send Holy Moly home, which they're only 7 seconds ahead in there. Pra mim, dissenting, but not on the desk currently, so not going to be able to defend her opinion here. Nagiura fangirl do Holy Moly. Deve ser os brother dela. All-in na Mandatory. Tá rolando a aposta, não tá não? A aposta tá no chat aí, guys. Tem 3 minutos ainda de aposta aí, ó. Quem vai ganhar o primeiro mapa? Tá aí, ó. É só que você clicar aí e começar a apostar. Tem tempo. As comps são iguais. Estratégia do Rogue Tank, provavelmente. Vamos ver? Ou não. Ou não. A Mandatory não fez estratégia do Rogue Tank da última vez, hein? E não fez dessa vez de novo. O Hopeful tá com eles ali, ó. Nenhuma delas estão fazendo estratégia do Rogue Tank. Nenhuma. É a estratégia do Lust no first boss, mano. Which in general I think that killing 2 of the mini bosses at the same time is actually a very fast strategy, but you lose the ability to get Não teve votação, eu perdi. Tá rolando a aposta em cima do chat lá, ó. And losing that 15% enemy forces is kind of unfortunate. Uma 11. Será que uma 11 não dá? O Mage? Não. Aqui eles nem arriscam o Mage. O Mage, cara, ele entrou ali por um time que não tá... Ele não compete de igual pra igual com os 2 times que a gente tá vendo agora. Tá? Então, tipo assim, ali a gente tava vendo uma comparação de 2 times. Um time realmente é um pouquinho mais fraquinho e o outro, tipo, tem umas estratégias mais embaçadas. Agora, a gente tá vendo 2 times quase no mesmo nível, mano. Tá? Os caras são bons. In the middle section of the dungeon.
when they have no cooldowns available. So Os dois times são bons, só que o time da Mandatory erra menos. Go for the same strat, but look at this neck and neck as we get through the first minute and a half of the dungeon here. Both of the second lieutenants going down almost at the exact same time. Check out this POV from Igloo here, using that travel form wild charge to mind the gap and get some extra trash to pull on top of Attic, the third of the lieutenants. Eles sabem que um e o outro tá fazendo? Não. Inclusive, isso daqui a gente confirma que ele é em tempo real, abrindo aqui, ó, twitch.tv/Hopeful. Ó, o Rogue da Mandatory, ele tá streamando o MDI, ó. Being able to get all of these attendants and all of these flyers and all of this trash that you're otherwise able to grab with things like, you know, Igloo jumping the gap. And then now, tá rolando agora. On the left side of your screen here, Skylark is about to gather the entire world and pull that into the boss, where Mandatory is going to come out of this area at 50% enemy forces, just gathering as much trash as reasonably possible here and popping that lust into the boss. Now, like you mentioned, holy moly, not going to be lusting this. Instead, lusting is it a triple or is it even a quad hulking berserker? Esse Rope não é o mage da Raid? É ele mesmo. É o mage da Echo. Ele entrou pra Echo nesse último tier, né? Like Mandatory, they are pressing all of their 2-minute buttons here with the added extra damage they're going to get from having trash on top of the boss. The funnel on the rogues in particular is going to be não, o Hope ele é main mage, o Ben. Enhanced Shaman just gets a whole bunch of resets during their ascendance and absolutely pops off on the boss. Look at the damage coming out from Soda for holy moly here. Just crushing the boss and actually keeping this incredibly close in single target. O Skilar é da Echo também? Sério? Não conheço ele não. Dude, I think he had 6 lightning wolves out there. A lot of Tempest procs there for Soda, and I mean this is a huge deal. Look at holy moly, they pressed that AoE blind on those starved crawlers as well. A PT do Jinji, do Nao e do Meris, eles perderam pra Mandatory no último MDI, no último Gate Push, acho que foi. So tá? It looks like they're going to be about 15 seconds behind. Okay, so yeah, 15 seconds behind. Which do you prefer right now, Zyro? Do you prefer mandatory aqui, tá? 9% more trash count? Or do you prefer and being 15 a Mandatory tá bem na frente, mano. Em porcentagem e tempo. Dude, it's actually so close. I think both of them are about equal. I think I would prefer to be in Mandatory situation because they don't have to go for as dangerous of a secondary pull here. Look at what they have pulled together. It's just the two hulking Ó, fixo, vai passar o fixo. Quase, cara, no último segundo. Talvez seja estratégia, mas eu fiquei com medo. Meu Deus, o Skilla vai morrer. Pro homem. No death mark, no breath of Syndragosa. This is just raw damage coming out from the classes trying to kill off these blood guards, and they're getting through them pretty quickly. Skull marked already, going down first for them, but they're still going to have 2 to work. A Holy Moly boostou os Hades, a Mandatory boostou o boss. Mandatory, did they get a third one in there? They dragged a third hulking blood guard into this pull, and they're doing o lush da Holy Moly tá rolando agora. Arguably less trash. Meu Deus, o meu Mold morreu. Going down on the side of Mandatory. They are going to commit that battle res, but that's 15 seconds that I don't know if they can afford to lose here, Zyro. As you were mentioning, this is an incredibly close first map. Esse pool é um pool difícil, hein, mano. Vocês lembram que teve um time ontem que foi desclassificado nesse pool, né? O DK morreu, vocês lembram? They were able to finish off the scraps a lot faster than Holy Moly is. It might actually be that 15-second difference in the time it took them to take down the first boss. But of course, the 15 seconds were given right back over to Holy Moly with the death from mode. So I would wager to say we're essentially in a dead heat right now at this point in the dungeon. Now, dale, Arbitrinho, quanto tempo, cara? Da F5 compartilha o sub pra nós aí, meu parceiro. Que aconteceu que você sumiu? Tamo junto, cara. Obrigado pelo apoio. Apesar de não estar conseguindo acompanhar tanto. Tamo junto, mano. Não importa, mano. Tá apoiando a live igual. Obrigado, velho. Olha lá, vai frontal. In this final area that Holy Moly is going to grab that Mandatory isn't. I don't think it's going to net like one bonus pull. So Mandatory is going to have to be able to finish off the final 2 bosses and the remaining 20-ish% enemy forces while beating Holy Moly by over 15 seconds. Now, is that possible? Absolutely, but it's not something that's assured. And I think that for Mandatory here, they're actually falling a little bit further behind in terms of boss damage. This is not something that you can afford to see.
Something that's really important to mention here is there was a little bit of desync of cooldowns. Maestin actually desynced his Breath of Syndragosa from the other 2-minute cooldowns of his teammates. That's going to come off cooldown in about 10 seconds. Tá meio parecido, só que as estratégias são diferentes. A gente só vai conseguir ver qual estratégia foi melhor lá no fim. But it's not able to compete with the Lightning Wolf procs from Stove on the side of Mandatory. So it's just a full-on DPS race right now. Now, the important thing is, even though that Breath of Syndragosa came off cooldown due to the desync, Maestin is not popping it on the boss here, so they're not going to have the Breath of Syndragosa damage here. He's saving it for the big AoE pull afterwards. So whatever caused that cooldown to get desync earlier on doesn't seem like it's really paid off for them here. Holy moly is ahead now. Looking at the boss split, it looks like they're going to be ahead about 10-ish seconds. And o cara pega o stun, stun o AD. Challenger's peril death penalty on top of it. Looking at this, Holy Moly is now grabbing. Não, eles vão fazer esse AD, eles não vão esquipar não. Most teams have been only playing eles vão fazer o AD. Here. If you look on the left side tá, of your essa strat faz esse AD no stun. A maioria dos times, rapaziada, eles estavam usando esse stun nesse AD. Dava Shadow Melt, que é a racial do elfo, e esquipava esse AD. Agora eles estão puxando tudo. Cara, esse pool é embaçado. Tem 3 interrupt, cara. Massive slam, and every subsequent cast of the massive slam stacks up this damage amp, and so you're kind of on a timer for when you want this mob to be killed off. Não vai ter lush no último boss, não, São Florino. Doing increasing damage with each and every single cast. There's also a bunch of other mobs, these winged carriers. They fly around and they end up hitting players Normalmente as well. o Lush é uma vez só e olha lá ainda. Stun to be able to stop the Nerubian Hauler's cast. Às vezes tem and dois. You can see on the right side of your screen here, Holy Moly has used that 12-second stun to cancel the second slam from that Nerubian Hauler, no longer stunning up the party. But Mandatory is the group that actually gets the last boss pulled first. Mandatory just opted to not use the tailoring stun on the Meu Hauler Deus, cara. whatsoever. They ate the second slam in the middle of their cooldowns, but because they were able to drag the Hauler along, they got to pull Quantos the por boss cento earlier a Holy on, Moly vai ficar depois que esses ADs morrerem, cara? advantages here on this boss. Now, question for me is, did Holy Moly get the extra 3% trash count that they needed to make up the percentage here? And it looks like what they have morreu o right Tiff, now morreu o Soda. But it doesn't matter if your tank goes down. Soda tá res e ancou. Não tem mais Battle Res, mano. That death advantage given right back over to Mandatory now with a 15-second advantage rather, and they do have their count. Both teams have their count. Look at Maestin's health bar though as he drops incredibly low. 100% Hopeful. Back to top, and now Hopeful's dropping. Meu Deus. Needs to get topped by mode, and he's able to just barely do it. Hopeful still does have that cheat death in the back pocket as well, so it's a little scarier than it wasn't quite as scary as it seemed. But okay, we've reached week 63 a 69. Cultivated poisons are gone. It's just a DPS race to the finish here from now on. There's no bloodlust for either team. O Mei, without a battle res as well. Will come off cooldown about a build do Mei e a build do Wally Fact é diferente, guys. Os DKs. Does Mandatory have enough of these puddles out of range for players to get in? It looks like the answer is going to be yes. Ooh, okay. Hopeful Shadow Step the last second onto Stove, which I think it's just allowing Mandatory to eke out a little bit more damage. So now the situation is kind of reversed. Now Holy Moly has to kill this final boss 15 seconds ahead of Mandatory. But unfortunately for Holy Moly fans, Mandatory is 10% ahead on this boss. I don't know if this is going to be possible, Zyro, without a death. We've seen deaths. The boss does a ton of damage here. But it looks like it's going to be Mandatory as they slowly pull ahead. One final Cultivated Poisons cast overlapping with the debuff. Quick dispels coming out from mode to make sure nobody goes down, and they're able to get through that affix and poison overlap with no death. And with the Mad Queen's mandate coming out during execute, it is going to be Mandatory taking this map with an even faster time. This would have been a 10:04 if they didn't have that death on mode. Mandatory and Holy Moly here trading deaths left and right as this eles são mais parecidos, né? Back and forth with Mandatory finally overtaking here at the end, and more deaths. Oh no, for Holy Moly coming in as they finish off the boss. I mean, we'll see here as the timer goes, but yes, victory will be handed to Mandatory here with that faster run. Mas execute absurdo, né? Peguei a build do DH da Mandatory, boa. Okay, both the teams on this one, they had some mistakes that I think compiled a bit. And Mandatory managed to hang in there. Tudo aí é um MOG de 2.500 de IO, coming out of this one, where is your mind at right now? É, mano. Dude, that was so stressful. It was just a situation. It's like we talked about coming into today how Holy Moly has tem bastante erro, né, cara, apesar de tudo, né? A team like Mandatory, you have to have 0 deaths across this entire series.
I feel like this should have Ele pega pra todos os logs, o Zayok. Você já tem fechado ombreira, elmo. Quando você pegar, ele já vem também 2. And that's just like, you have to be able to capitalize on that opportunity to be able to win the map. And I think são muito close, mas a mandatória erra menos mesmo. Get that, like, take that opportunity and win that map. It's just an unfortunate series of events, and I think it's just kind of the reason that we were all, whenever we were doing our predictions, kind of leaning towards mandatory being favored in this series. Yeah, I mean, with the exception of Nagura, I think a lot of us felt that given the earlier performance today, mandatory just seemed to be in a more stable and dominant place. But holy moly, we've seen that when they play well, they are just as competitive, and I think we were kind of in the back of our mind thinking that a curveball could be really a possibility. But, you know, Dratnos, here in your analysis of this match, what were you seeing? Yeah, I mean, this is going to be one that I'm sure Holy Moly are going to be kicking themselves because Mandatory did show vulnerability in this. Both teams opting for not splitting up the party at the start, not doing the strat of sending a stealth team to kill the far mini-boss, largely because they're both planning to be done with this dungeon in 10 minutes or less and thinking they only get one Bloodlust. They don't want to do a strategy that's going to force them to commit a lust at the start of this dungeon. But Mandatory then does send the lust on this first boss pull with all this trash. It's a lot of count that they can do with this boss. It's a great opportunity to land a really good lust. Not something that Holy Moly were planning to do, so that was where the sort of strategies diverged between the two teams, was using the lust here. But look at just how much damage this Frost DK is able to do, not just to the boss, but also eliminating all this trash. Now here is this really cool Eu acho que tem como eles tirar um mapinha, mano. Here of hulking Bloodguard to the side, rest of the group through, and then Sigil of Misery, Leap, Meld to escape that. But sabe o nome do lado que a galera usa pra ficar spamando venda de itens do Prof de chat? Cara, eu uso o Elvoy. Aí eu fico só apertando a setinha pra cima e a mensagem repete. Tá ligado? Aqueles 3-1 só pra não ficar feio. Você acha que a mandatório não consegue errar mais em alguma dungeon aí? That's going to add a lot of extra damage as that they have to do there. And luckily for them, the mistakes made on the side of Holy Moly, especially at the end of this dungeon, were worse, right? Deaths on the last boss, a lot of death timer caused there, and also just Mandatory's run just seemed like it was quite a bit faster, so they would have maybe been competitive even without this, even with a good but not great boss kill from... Não tem o JP, o Elvoy é muito extenso, mano. Vou abrir as apostas aí, rapaziada, da Twitch aí pra vocês que estão querendo apostar os pontinhos. Mandatory's not supposed to actually pull that third overseer into that large... Por favor, quem puder clicar no link que tá aqui em cima do chat aqui, ó. Abre a livezinha do YouTube, tá bom? Vem aqui, ó, e muta o player aqui em cima. Tá bom? Deixa o like também pra nós aí, ó. Estamos com 28 likes. Tá bom? Dá essa força pra nós aí. Boa, GH. Vamos que vamos, mano. Vamos lá, vou abrir aqui a aposta. Daqui a pouco a gente vai jogar um pouco. Quem vai ganhar o segundo mapa? 5 minutos, tá, guys? Vou abrir a apostinha 5 minutos aí, ó. Podem apostar. Vamos nessa. Aquele Big Pull depois do segundo boss sempre morre alguém. Aí vai ser quem executar ele melhor. Então, essa cote aí, ela é desafiadora, mano. Well, the two major points in the dungeon that we've seen the fastest time increases throughout the past couple of weekends are going to be in the spots that I think are the most important is going to be the RP before the second boss, making sure you get the quad Eye of the Queen pulled down correctly with no major mistakes. Obviously, nobody getting web pulled too, that'd be ridiculous. But also, the second point has been something that Ducks Can Fly showed off, which was the just once you've dealt with the beetle that blocks the door, just go straight to the coagulation. Now, it's dangerous. We've seen teams wipe there and just lose a bunch of time there to mending webs cast going off on the boss, but if you're able to deal with that, you can save up to a minute's worth of time in that section of the dungeon. If either of these two teams has practiced that strategy and been able to pull it off, that could be the major difference maker here. And
Agora. Holy Moly's been playing for the past hour and a half. Mandatory, after winning the first matchup of the day, has been able to just, sit in their high horse. They already qualified for the finals. 53k na Mandatory. Quem acertar o mapinha que a Holy Moly vai tirar, vai ganhar uns pontinhos, hein, mano. Vai ter strat de puxar um mini junto, vai ter 2 mini. Eles vão ir stealth até o buff. Aí o Priest, não tem Priest? You're really scared about this shroud. Beleza, a comp mudou, normalmente não tem Priest. Vai ter CEP agora ali, ó. And Mandatory are able to make it all the way through with that perfect shroud. Both of these teams are actually electing to grab this buff. Agraram, hein? A Mandatory errou, hein? Eles não queriam agrar aquele mob. Vai ter que morrer. Herald pack. Começou. A aposta ainda tá valendo, hein? Mandatory errou. Caraca, velho. A Holy Moly pegou o buff e tá no boss lustado junto com os Hades, com os mini-boss. They get to the boss. So that's a huge time loss here, and you can see in the meantime how this was supposed to go from Holy Moly's side, all the trash into the boss here, and we can just destroy the boss. This boss is going a Mandatory ficou um pouco atrás, eles perderam o buff e vão ter que fazer o boss e o pack pra eles vai ser um pouco mais difícil, viu, mano? Essentially giving them an entire boss's worth of advantage in this dungeon. This has got to go down as one of the best MDI names of all time. Perigoso, mano. Holy moly. Is it an exclamation or is it just the team name? The world a Holy Moly já acabou o boss, mano. Yeah, Só que a Holy Mandatory Moly ainda was não able lançou. to down the boss on the right side of your screen here. Now, how are they going to deal with this Eye of the Queen minigame? I think it's kind of been an interesting decision point for a lot of teams. It seems like most teams are electing to pull all of those Eyes of the Queen together, utilizing the rogue tricks of the trade to be able to snap. Now, ele fez 500k de overall, mano. Mini boss first before that happens. Now, Teef and Wexy will be running off to the side and running as far as possible, and then Ancestral Guidance cura muito, cara. Out in the middle area, they're going to dismount. Wexy's going to Tricks of the Trade Teef, and Teef is then going to walk back to that first Eye of the Queen area where Igloo is taking that mini boss right now. Then Wexy is going to be tagging those mobs with the trick still available on Teef, and it will just snap that Eye of the Queen to the entire pack. The group of 4 that's still standing here is just going to be able to deal with all 4 of those Eyes of the Queen at once. Ideally, this is how this goes. And then Wexy will then jump in the webbing from those priests that kind of patrol around this area, and then that ports him back here. That's perfect scenario. We've seen it kind of mess up before. We've seen it. The tricks falls too early. That's been a problem occasionally. But I think that we have to wait and see how many Eyes of the Queen do we have on the right side right now. I think I saw all 4. It's a little hard to tell. Yeah, we see all 4. It's kind of hard to see them all live at the same time because almost inevitably one of them is null slamming at a point, so you won't see their health bar because they kind of disappear a little bit. But Holy Moly does have all 4 of them. That 4th one was snapped in by Wexy here, so pull's gone great for them. Gotta take a deep breath here as we get to the hard part of the key because the second boss can be pretty dangerous and there's a lot of time to gain. Yeah. The synergistic step. And we haven't seen anybody do it completely perfectly yet. It's kind of hard to deal with. Good POV from Hopeful on the left side as he finds that 4th Eye of the Queen. We'll get that snapped onto the group eventually. O Hopeful tá indo lá pegar os Hades, vai dar o snap. So the synergistic step, so Hopeful melds off the pack. And so the synergistic step, like you pointed out, is kind of jank. So os caras têm muita porcentagem, né, mano? Tem que tá com 30, outro tá com 8. The wall, then the mobs can like bounce off of where they were supposed to go. So basically you're not supposed to be baiting it into the wall, like realistically, but it's by far the most efficient time strat. But if it's too close, they can like bounce off the wall a little bit, kind of moving, and then they can get like shot out into the middle of the room. There's also a situation where sometimes these mobs will port, and I don't exactly know why they port. Maybe these MDI teams have figured out a way to o erro da Mandatory foi muito exactly how they want them to. But sometimes the mobs will port into like a really weird position, creating a very strange effect. Olha, eles puxam but aquele ad the most passivo important thing is that you want these mobs stacked up as long as possible. As a full melee DPS composition, once the mobs get spread too much, you lose insane amounts of Breath of Syndragosa damage. I think that's the main one that I'm calling out here. So making sure that you're keeping those mobs as stacked as possible is huge. So looking at the right side here, look at Holy Moly as the mobs enter the synergistic step here. O tanque vai até metade do caminho, BN. Aí ele desce da mount, o Rogue dá o Trix, né, que é o MD, Misdirect. E aí ele fica com esse Trix por muito tempo.
Aí na hora que ele chega lá do outro lado, o Rogue chega também nos Hades, ele só bate e o agro vai pro tanque. Aí os mobs somem e aparecem lá no tanque. Eles vão snapando o tanque. It's quite premeditated, right? There's not a whole lot you can do to gain time. Both teams pretty much have the perfect strategy here. The snap on the farm mob, that's pretty commonplace now. No BFA tinha muito desse bagulho de snapping. The big difference is going to be right after this boss. Can they get that pull on? Era até meio paia de assistir o MDI no BFA por causa desse snapping aí. Os caras snapavam muito, tinha os obeliscos do Nizote. Tinha muita mecânica de snap. Cara, a Mandatory ainda não lustou. Existe um mundo que ela alcança eles, cara. Só que se ela alcançar eles... Ué, o DK tomou o frontal? Meu Deus, ele quase morreu. You normally see teams like pop some of their offensive cooldowns on the Venom Shell to get the Venom Shell killed off. So then you don't actually have era full snap, era full snap. Typically you want to stack like all of your damage amps at the exact same time. I think it's gonna be kind of an interesting point. Agora é o pool difícil, rapaziada. Da Holy Moly é a chance de erro dos dois times aí, mano. Pode ser que a Dungeon mude completamente a partir de agora. I think that Holy Moly here, if they are able to get this pull dealt with effectively and pull it into the coagulation, I think that death from Skylark early on might be the nail in the coffin. I think that Holy Moly, this is the most important part of the dungeon here. They need to make sure that Teef is able to stay alive. They need to make sure that they're getting kicks on the caster mobs to make sure they don't end up healing up any of the mobs. They need to make sure that the Oblivion Affix is able to get dispelled off of the players. O objetivo deles, rapaziada, é matar esse bichão o quanto antes. So those things are the most important pieces that you have to Depois be que matar esse watching out bichão for. aí, eles iam correr pro boss e ir caetando esses Hades que estão todos agrados aí. Olha, eles estão boostando aquele Hadesão, tá vendo? Ó, agora eles vão entrar igual louco. Ou não, né? Tá, essa estratégia tá diferente das outras. As outras juntavam todos esses Hades lá no boss. Let them cast. Why not? We'll just go ahead what's and Mandatory the doing? Look at Mandatory. They're mass rooting. Mass rooting the mobs at the bottom here so that they can just deal with the Venom Shell on its own, not have to worry about those casters in the back doing too much damage to them. And it looks like for them it is going to be just o Convoke em forma de gatinho, ele dá dano, tá pra caramba. Is that the play? Mandatory. What is the play here? Now, they've definitely saved quite a bit of time here. A estratégia da Mandatory é diferente da Holy Moly. Lembra que eu falei pra vocês que eles iam caetar esses mobs pro boss? A Mandatory nem bateu. O Mode voltou, deu mass root nos Hades pra eles ir solando o Big Ad pra abrir a porta, e agora eles vão estacar tudo no boss. Eles matam esses Hades rápido pra não ter a animação do boss, e que o boss aparecer eles... Eu acho que é nessa hora o Lush. Holy Moly is about to tag the coagulation. Yeah, as it has been pulled, as you see that lower third banner being flown. And they actually don't have that much trash to be dealing with, so they have a much safer pull. For Mandatory, this is so sus. Like, you did mass root those mobs in, but Skylark is in a lot of trouble here. You already see him popping that wall. He's popped that last stand. His wall has faded, and he has 10 stacks of a debuff. That debuff, what you need to know about is it makes the mobs do more damage to you. It is a debuff that the conscripts apply on their auto attacks. And now Skylark has to kite this pack around and try to make sure that the mobs don't get a refresh on him. It looks like all the conscripts have also died. So now they just have to deal with these pursuers, and hey, they caught up in terms of boss HP. They pulled ahead on the boss HP. Oh, wow. Huh. This could still be a close match here. Now, of course, the death timer for Mandatory is going to be a factor. They need to finish off the dungeon 15 seconds faster than Holy Moly. Holy Moly gets a lust. They're not going to have a bloodlust to do that. Holy Moly does get a bloodlust on the boss, so it's going to have to be something special coming out from Mandatory. But look at the overlap here. Monte morreu. From Zalatas Bar, Tem Battle Res. Vai passar. Meu Deus. That's going to be an extra 15 seconds. They are Quando passou o afixo, o boss morreu, cara. O boss ia curar 20% de HP. After the boss dies, I think it was actually just a release from mode. So Mandatory are going to be healerless. Nope, it was a res. Okay. Holy Moly has to be able to take advantage of this. I kind of talked about it with the Arakara. Like, these are the situations in which, if you were trying to win the weekend, if you want to be the first seed coming out of this group, these are the situations of which you have to be able to take advantage of. Mandatory has had two
pretty decent-sized mistakes, and they are throwing you the ability to be able to win this map. You have to be able to take advantage of it if you're Holy Moly. You don't know how many opportunities you're going to be able to get. Now, Holy Moly here, they're pulling the 2 final mini-bosses that is going to activate the ability to pull Ezo, the final encounter of this dungeon. They do have Bloodlust available in 45 seconds. Once Ezo is engaged, that boss is going to die incredibly quickly, but they need to be able to get this War Shell down prior to that boss even spawning. A Holy Moly, a estratégia dela vai dar lunch no último boss, rapaziada. Isso daí pode ser 30 seconds of death penalty game change da parada. Mandatory. I don't even think it's going to be possible for Mandatory to be able to kill the boss Tem jogo, 30 seconds ahead of Holy Moly. So Holy Moly just needs to make sure that basically these unnatural waves don't wipe them. There is a way. But it requires Tem big pool e Lust. No. Lust is in 8. Lust is in 6. We are going to press the Lust for Holy Moly. All right. And then you're going to watch Ezo's damage, like health, completely plummet. Holy Moly needs to make sure that they get all of the kicks on these void waves. Cooking. Look at the wolves. He's got a lot of lightning wolves. He's cooking. The enhanced strumment's popping off. 30 seconds. I don't you have think to beat it's them by going to 30 be seconds. enough, though. The Bloodlust from Holy Moly is helping them catch up to the boss percentage on Mandatory and even now surpass them on the boss. Eles alcançaram e passaram. Just let Mandatory finish the dungeon by 30 seconds or less, but they're not even going to do that. They're just going to outright beat them on the boss here. They're now 10% ahead on the boss. It's going to be Holy Moly running away with Tem Lust ainda, tá? that had the fewest deaths the entire E esse Warrior tá dando de execute é brincadeira. As clean as possible in the second game of our finals here, and Holy Moly will be evening the series off at 1-1. Oh man, it's gonna be a good series. Chegamos, hein, mano. Achamos o mapa, velho. E eles iam ganhar, velho. Achamos o mapa que eles iam ganhar, velho. It never gets old. I mean, they're here on that 11:19 as we watch the clock continue to go up, but like you both were pointing out, Mandatory is not able to overcome that time differential, and the victory will go to Holy Moly, bringing these two teams 1-1 here in our best of 5 for our group Aquele primeiro pool custou muito. This was, honestly, this is what I'm talking about. This was such a good matchup, and it's been such a great series already. But as we look over it again, Dratnos, why do you think that Mandatory was unable to catch up after that initial death contra 50.000. I mean, yeah, it all does just come back to the initial death at the start of the dungeon. That being said, Mandatory were certainly still accelerating through the remainder of the dungeon, right? That's the worrying point here. Like, if you were a Holy Moly fan, I'm actually almost more worried after winning this map because of the way that you won it, which was Se eles não erram lá, era coisa de 45 segundos de diferença. É, tinha a morte, né? Teve 15 segundos da morte também. Tem que tomar muito cuidado, cara. I'm definitely pretty worried here because this is where you could see essa DG foi emocionante. Dying, 30 seconds of death timer lost, the res time, so much time lost on that pull. Definitely something that it was the big thing that cost Mandatory. The good news for Holy Moly is that they were able to capitalize. Isso que as apostas têm que encerrar antes de começar a DG. At the end of the dungeon. Of course, 30 of those seconds were death timer because Mandatory were just faster at dealing with the rest of the dungeon. They actually had some pretty cool tech as well. You can barely see it coming off in this area. I think it's going to be when we switch over perspectives. Let's see if we can look for it coming soon, perhaps. Maybe. Rapaziada, 2 minutos pra postar o próximo mapa. The tech is coming soon. It's imminently inbound. Okay. 2 minutos para o próximo mapa. Vai ser rapidinho as apostas, hein? Vou abrir agora. Look at the mass route coming out. Yeah, from mode. On these mobs down the stairs. Just there, bottom left of the screen. Tá aberto as apostas aí, mano. Little spiders walking in. Hang on, it's about to happen. You guys have to trust me on this, okay? The mobs are going to get mass rooted. They're mass rooted back there. A bunch of mobs are mass rooted in the back there. We can see it for like 1 frame there. O mapa that actually saves a bunch of time, and then they come in late on this boss. You get a bunch of funnel. That's how Mandatory killed this boss at like the same time, time-wise in the dungeon, despite taking so much longer to get here. Of course. Stone Vault. Well, the 2 major points in the dungeon. Stone Vault, depois Necrotic e depois Dawnbreaker.
there, and those get to come in late. That actually saves a bunch of time, and then they come in late on this boss. You get a bunch of funnel. That's how Mandatory killed this boss at like the same time, time-wise in the dungeon, despite taking so long to get here. Of course, 2 deaths are going to cost so much death timer, though. What do you think about the 2 lusts versus the 1, just general strat-wise for this dungeon? Abertas apostas, mais minuto, tá, mano? Instinctively, I want to like 2 lusts more, but it kind of seems like the 1 lust is maybe better. Like 1 really, really, really good lust versus 2 pretty good lust. I don't know. Instinctively, I'd want to say 2 is just so much better than 1, but after watching this, I'm not so sure. Also, in general, in this dungeon, what do you guys think about specifically like the Frost DK versus the Unholy DK? Because it seems like it's a good scenario for Unholy DK to be good, right? You've got 3 bosses where you're pulling a significant amount of trash on top of it, and that's kind of the perfect scenario for Festermite, right? It is nice. You do deal a lot of damage to the boss as well as the trash, but so does Frost Death Knight in those situations. And Frost Death Knight, one of the nice things if you're pulling trash onto bosses is you don't have to really wait, right? You just start breathing, you can start blasting the boss, the mobs can walk in late. If you're Unholy, you kind of want everything to be grouped, not just for when your setup finishes, but so that your setup can start. So you're kind of just sitting there idling, waiting for mobs to funnel in. And yeah, I think I like the Frost side of the equation when the mobs are spending so much time walking in, and they can walk into the second half of your breath instead of you having to wait for them to walk in to get all your wounds out. I'm also going to throw up a counterpoint. I think that there's something unique to like the +9 non-fortified level key, where I think you want a little bit more ramp up time for the Unholy DK to really become online for those like very large trash pulls. And it's not even like necessarily an issue of we don't have enough mobs to make the Unholy DK good. It's more like, well, the Frost DK also kills the trash pack in 20 seconds, the same as the Unholy DK. And so then I would rather have the Frost DK for the boss than the Unholy Death Knight. Yeah, I mean, we've seen both used a lot to great effect in various dungeons this weekend, but it seems like there is constantly a bit of that debate, which one is more effective in very specific moments, right? And Zyronic now, that's what we've had happen here, bringing them even, right? So we've got all of the past stuff, these little details, the technical stuff, the deaths, but we're going into Stone Vault now. So Mandatory and Holy Moly and Stone Vault, this is one that we've also seen post some challenges for our teams this weekend, right? Yeah, now I do want to point out, holy moly, congratulations, you've gotten your 1 dungeon victory. Let's keep it there. I want the perfect prediction. I want the 3-1. Yeah, let's relax. But no, yeah, you're right. Watching teams. keep going, holy moly. No, this is definitely a difficult dungeon, but it's one that I think Mandatory has had a lot of success in. Yes, they've had random deaths, but it hasn't cost them that much time. Se em algum momento vocês forem precisar de algum aplicativo T-Lag, dá uma exclamação em T-Lag no canal do Biscoiteiro e assina com o meu cupom. Além de apoiar a live, mano, você vai estar apoiando eu continuar aí com nossos parceiros e conteúdo. In addition, it's the Unholy DK versus the Frost Death Knight, and there's like a major difference in lust strategies in this dungeon. I feel like Holy Moly is almost playing a very different dungeon structurally than what we're seeing from Mandatory. Holy Moly is more that, you know, we're gonna press our power infusion, we're gonna go for 2 lusts, we're gonna try to complete this dungeon around the 11-minute mark. Where Mandatory, they're going for the huge pull into Skarmorak. They're trying to deal as much damage to that one singular pull, and that's going to be the make or break moment. They're even all-inning, at least in terms of their spec choice as well, with that Unholy Death Knight to be able to just do as much damage during that one singular pull. They even have things like Heart of the Wild from the Restoration Druid, just really all-inning that one moment of this Duas compras diferentes, em tanque e healer. Excuse me, what is Soda doing? Why has he done 200 million damage in the first 15 seconds of the boss? Well, he's padding. Okay. There's other trash O que esse Rogue tá fazendo ali? I guess he was the only Meu player Deus, that saved que cooldowns bush for the é boss. esse? They did use the Breath of Cindergosa and the Death Mark on the trash to finish off the trash, and they saved the Ascendant specifically for boss damage here, and you can see that's giving them a slight advantage in the boss HP. He got PI'd as well. Most of that's going to be from the Lust, and yeah, the PI also quite useful when paired together with the Ascendants for single target damage. Mandatory though, as we've seen in this matchup for them all weekend long, they're the only team that's really going for that A porcentagem tá igual. Igual não. Tá um pouquinho na frente ali, 6%. A Holy Moly, só que eles não têm Lust, mano. É uma leve vantagem já pra Mandatory, não? 6% de um boss por um Lust? So let's kind of talk about the lust and like you were talking about. I think Soda holding his cooldowns and them holding the PI.
So it's kind of counterintuitive to what you would normally expect. You would normally expect teams, and like if you're doing like a normal dungeon, it kind of makes sense. You want to pop all of your offensive cooldowns in the really, really hard trash pull. What you need to know, and MDI teams do this time and time again, and it proves that it's true, is that single target damage is way harder to gain than AoE damage in most situations. Desesperado, porque não tem alvo pra bater e os caras estão com o dot do boss. Vamos lá, Big Poo agora da Mandatory e da Holy Moly, mano. Vamos ver onde que vai isso. Is that Enhancement Shaman. Now the Enhancement Shaman has insane funnel, and they have just straight up the best single target damage out of this entire composition. So thus, Igloo is going to be funneling that PI over and over again into Soda, and they're going to be pulling kind of around this Ascendant. As you see, it's pressed again on the right side of your screen here. The Ascendant and the Power Infusion coming out, and Soda is basically unloading on this Forge Loader, trying to do as much damage as possible to this mob and being able to kill it off as fast as possible, because this mob, instead of these speakers that are kind of chasing Tifa around, the Loader is the mob that is slowing the group down from pulling the remainder of the trash and continuing on to progress the dungeon. At the same time, while Soda's trying to kill off that Forge Loader, you have Wexy and Wally on the Assassination Rogue and the Frost DK. Those are going to be your main AoE damage contributors. And so it's kind of like this very elaborate dance. Vale mais a pena dar pena no cara que já tá dando maior dano DPS ou quem tá com DPS meio baixo. O PI ele tem aproveitamento diferente de classe pra classe. Tá ligado? Xamã e Hansi é um dos melhores ganhos com PI no momento. Existem simulações de PI. Existe uma planilha de PI também, que você consegue ver qual classe é melhor pra você dar PI. Há muito tempo o Arlok Demo foi o dono do PI. Mas normalmente o PI nessa temporada tá sendo no Xamã. Porque ele tem mais ganho, entendeu? A porcentagem de ganho de DPS não é porque ele bate muito já. É porque o quanto você vai ganhar de DPS a mais nesse cara vai ser maior. Entendeu? Normalmente DK Unholy também tem esse ganho muito alto com PI. DK Unholy, Lock Demo e agora Enhance, né? Eu fiz uma análise. Além, né, de classes brutas, a maioria das classes que tem que são lidadas com patches, assim, né, com muitos patches, elas sempre escalonam muito bem com PI. Entende? Porque os patches são afetados também pelo PI. Olha o Unholy aí, então. O Unholy tá aí, ó. Unholy versus Frost, né? É Unholy versus Frost e Disc versus Druida. E o Warrior versus DH. Tô nem aí, se não der PI no meu Affliction eu dou kit. O Warlock ganha bastante com PI. Mas hoje em dia não é uma das classes que mais ganham, não. Hoje tem bastante classe que ganha bem com PI. We've already seen this dungeon twice from them this weekend, right? We know that it's pretty unlikely that they'll beat the first shield, but it's kind of about the mitigation when that shield is up. Can you kill off the despoilers so they're not also pulsing AoE during the shield? If Mandatory able to pull that Mandatory saiu do primeiro boss atrás, chegou no primeiro... A Mandatory saiu do primeiro boss atrás, chegou no primeiro... Chegou primeiro no segundo e tá muito na frente, sem usar luz. Então. In the favor of Mandatory. Sabe o que isso pode ser também? That Mandatory has prepped with the specializations that they have prepped with the strategy that they are ready to deploy here is much better than that of Holy Moly's. Vamos ver a diferença do DPS do DH e do Druida no final. Just finishing off this last area. This is interesting. Por enquanto não teve erro nenhuma de execução, né? Tudo tá dentro do jeito que eles planejaram. Lust, ninguém morreu, ninguém agrou a mais. Only in the boss room? They play everything after this first pack. They don't skip anything. Okay. I'm pretty sure they just go straight on through and pull everything. There's the meld from Skylark to skip past the trash. And você acha que essa hegemonia de Night Elf e de Warf pode fazer a Blizzard tentar fazer mais mudanças relacionadas a raciais? Isso no MDI? Cara, no MDI eu acho que não, porque a utilidade disso é muito grande, tá entendendo? Por exemplo, na Raid, todo mundo virou Mecha Gnomo, porque na Raid o Mecha Gnomo dá mais DPS. Entende? Lightning, but agora mobs are the mobs that put curses on you, and they don't actually have a ton of curse dispels. Hegemonia, né? Falei errado, né? Li errado.
Maystein on this Unholy DK, this is the real pop-off moment. This is the real Na DG, cara, por exemplo, o Rogue, ele pode usar a racial pra dar DPS. Ele fica inv na racial e usa uma habilidade a mais invisível. Então, tipo assim, tem... O que aconteceu? Passou a fixo, guys. Tá, os caras só tão bufados, não cura, não faz nada, né? Prestou um pezinho. Eu acho que eles não se importam muito pelo meta, eles só querem que exista um meta pra cada coisa, entendeu? Por isso que eu acho que as classes, as raciais estão mudando. As raciais mais fracas também estão mudando e tal. Eles não se importam, eu acho, tipo, de quem tá no meta. Eu acho que eles se importam... Mandatory had really good shard spawns, and their shield on the fortified shellcast was much smaller than it has been in the past. Where if you look on the right side of your screen, holy moly, with that void discharge o DK tirou solo o shield, vocês viram isso? Que só ele pegou which isn't bad. A skill? It's kind of to be expected, but I think that Mandatory had a best case scenario situation happen for them. O Lush da Mandatory foi no segundo boss. Aqui eles abriram a vantagem, né? By Mandatory here, 45 seconds faster on the Skarmorak kill over the course of the dungeon here. Holy moly is relying on a racial do BF ainda é útil. Você acha que... Qual raça você acha que é priority na horda pra rogue? O cara é muito relativo. Se você puxar pedra, provavelmente vai ser anão. Entendeu? Porque o dispel de dot do anão, ele é muito forte. E debuffs, né? Em geral, não dot. Dispela bleed, dispela uma pá de coisa. Por isso que todos os meus personagens são anões. Meu Deus, passou um ad correndo na frente do Christian. Mano, na live do Rope, o cara nem pisca, This is actually really sus for Mandatory. Tem que estar muito concentrado, mano. They do have that Ascendance and they do have that Death Mark from the Rogue. But the mobs that are actually the most scary are the mobs that end up dropping those totems, those Earthburst totems. The only real specialization that can deal with those effectively in this composition is that Enhancement Shaman. And so you have to get those mobs killed off on time. And without all of the offensive CDs available for Mandatory, this pull, without your Bloodlust, without a bunch of your cooldowns, is really, really scary. Vai ter Lust, hein, mano? São duas estratégias diferentes de novo, cara. Será que eles conseguem, mano, dar essa alcançada no final? Able to get those totems dealt with effectively, not having 4 come out at once and then be like, oh, Stove, good luck. You gotta Hopeful procou, cheat death. Holy moly, this is your time. This is what you've saved the Bloodlust for. The trash is pulled, the boss is in. Just how much damage can you do in this burn? Mandatory have a 45% advantage on the boss here. Priest vai tomar frontal. For them as they gain the haste buff from the Zalatat's bargain affix. Holy moly, need to do some burst damage here, but they're really not making up any ground. Agora é tudo DPS, mano. Eles vão ter que compensar isso daí no Lush, cara. And they have the boss sub 30. I don't think it's going to be enough, Tettles. I mean, I don't think it's going to be enough. Their offensive CDs are going to be fading here in just a couple of seconds. The Breath of Cindergross is going to be falling. They did pop the Power Infusion. They really just used all of their offensive CDs. And they're probably going to be killing this final boss on the side of Holy Moly within 30 seconds of Mandatory. But this is what a perfect run from Mandatory looks like. We were kind of talking about the Stonewall at the beginning of the day today, talking about how Mandatory took their first Stonewall to the weekend. They didn't look as clean. They had some deaths here and there. But this is what that perfect Stone Vault ends up looking like for Mandatory. The one Lust run, they are able to down this dungeon in 11 minutes and 4 seconds, and Mandatory are up 2-1 against Holy Moly. And this is why they are the returning Escolheu raça pelo transmog. Se você não é tryhard, é o melhor caminho, cara. That second win, I mean, brings them into a really, really strong mano, tá muito legal, mano. As they look ahead. But I tá mean, muito legal dois times parecidos assim. In this run, right? So we talked about how Skarmorak was Eles têm que melhorar a racial do humano. O pessoal só faz humano pra transmog. It was ironic, kind of looking in more at that. You know, we pointed out that rogue performance, their blasting, all that kind of stuff. What contributed to this Skarmorak clear? Gnomo ou Mecha Gnome pra Bruxa ou Mage? Eu uso do Arf. Se você for destro, provavelmente do Arf.
Qual a food que permanece alimentado com buff depois de morrer? Você tem que upar cooking até 100. E aí quando você pegar uns... Eu acho que é 90 na real. Você pega 90 e libera pra você poder fazer a food que você não morre e não perde o buff, né? Aí você junta, eu acho que é 10 stack do banquete. 10 banquetes vira um banquete daí que quando você bota no chão... Ele dura 1 hora e não perde o buff, né? E a comida pessoal, se eu não me engano, é 5. Então, eu tô achando que o de Dragonflight era um pouquinho melhor mesmo, Jair. Somos dois, por isso tem o full humano. E pela lore. A lore da aliança é bem mais impactante. Eu gosto, mano. Mano, sério, cara, eu acho que eu tenho, tipo, algumas coisas que eu prefiro. Eu gosto de jogar com classes competitivas, tipo, por isso que eu jogo só com anão. Mas esse jogo em si, cara, tipo, eu gosto de tudo no jogo, cara. Eu gosto das ambas facções, eu gosto das raças, eu gosto de tudo. Eu acho o jogo muito completo, mano. 20 seconds apart, I think if mandatory has any depth to any singular pull, I'm pretty sure Holy Moly is able to win this map. It's a situation where like if you have one minor mistake, if you're mandatory, você tem que ter a culinária upada DGs. E aí você vai comprar. Se você gosta de comida de solo, né, aquela comida individual, você vai comprar um sushi. Se eu não me engano, é 5 sushi, você faz virar uma comida de status secundário, e de status primário são 10 banquetes. Aí você vai entrar no jogo, vai colocar lá na especialização de comida e vai craftar ela. Você troca 10 banquetes por um banquete bufado. E dá 1 hora. Eu já sou humano, vou jogar o humano também. Eu também. Mas eu joguei, meu Warlock já foi tudo, tá? O meu main, ele já foi tudo. Ele já foi Gnomo. Ele já foi Gnomo, já foi Undead, já foi Orc. Já foi... onto the boss instead, and that's going to be our source of Troll. extra count is we're going to use Bloodlust to make that possible onto Skarmorak, which was clean. I think it's definitely good news for Holy Moly that they also had a clean run in this dungeon. It's unfortunate the way that it lines up, right? Because like if they had a clean run, se não foi panda, não foi nada. Tô de boa. Panda pra mim é só monge, mano. É igual Draktyr. Tem esses Draktyr Hunter, Draktyr Warlock, Draktyr Priest aí. Draktyr é só Evoker, mano. 20 seconds of wiggle room. Tô gastando, rapaziada. I think kind of a proof of concept that it is a slightly faster strategy that mandatory have here. Jogo WoW desde 2005, com certeza é o meu top 1. Porém, falta uma coisa que sou apaixonado, que é Siege, que é a Siege Castle. Essa é a única coisa do Lineage que é melhor que o WoW. São guerrinhas de clã, no caso, PVP, que você domina e daí ganha buff e tal. Eu jogava isso daí no Priston Tale, mano. Joguei muito Priest. Vou fazer um Kutireno porque ele é gordão. Of course, are defending MDI champions, so those are the reasons why we've had them as favorites coming into this series, and so far it's panning out. But it's certainly Necrotic Wake, mano. A necrotic wake, which is a dungeon that both beleza. are to be very fast in. Holy Moly set the record here at a execução é diferente, estratégia é diferente e é insano de assistir isso daqui. Vou mostrar pra vocês como é que faz a comida lá, tá? Both of these teams are going to have a chance to improve further on. Pra quem tá curtindo o nosso conteúdo aí, rapaziada, pra quem é apoiador do canal, tá? Nós temos sorteio todos os meses, tá? Pra galera que é apoiador do canal. Então, esse mês, enquanto tiver o Long Boy no leilão, quem é sub e quem é membro do YouTube já está participando do sorteio que vai acontecer no último dia desse mês, tá? Não precisa estar na live na hora do sorteio. Você apoiou a live, você já tá dentro do sorteio. É só ficar esperto no Discord, porque a gente faz o sorteio, manda o clipe lá pra vocês no Discord. Ó, apostas abertas aí, tá? Manda o clipe pra vocês no Discord, vocês vê e vocês têm 3 dias pra me responder. Ah, biscoitão, ganhei o sorteio lá, mano, tal. Rapaziada, tem alguns minutos aí, tá? 2 minutinhos pra vocês fazerem as apostas, porque vai começar o mapa já. E quem é membro e sub na Twitch tem 2 chances de ganhar, porque o nome é duplicado na lista lá. Beleza? Do sorteio.
that I think Guerra de that this Castelo é product bom, weight mano. has to be mandatory favored. Se a lore da Horda fosse um pouco melhor, eu jogava com ela. Por isso que eu gosto da maioria das raças, como Zandalar, Elfo Sangrento, Orc Magar, são massa. Boa. Vou colocar 200k na mandatory. Holy moly, Fé. re-back in here again for this quick run. Re-back, I'm just Yes, so excited. Warlock, rapaziada, de novo, hein? Na mandatory. Re-back, everybody, we're re-back. Here we go. You know what's ironic? It's all you. It starts away right on the first pull. We gotta get going. Look at the burst AoE. 27 milhões de DPS no Warlock destro. Acabou, pô. Nossa, olha o Hopeful, mano, de DK, velho. Nojo. Acabou, boss. Acabou a sala e o boss, e não acabou o Lush. Unable to deal with the gatekeepers. Dude, it's not even necessarily about the death. I think the death is almost whatever. It's more just an issue of you're losing 15 seconds in a 7-minute dungeon. That's actually it's actually so much time compared to a lot of the other dungeons, especially since we know that the cap of these two teams is within 5 seconds of one another. We know that a clean run from both of these two teams Vai acabar as apostas is aí, hein, basically rapaziada. neck and neck. I don't even know if you can afford a 15 seconds of death from Holy Moly. It's going to be an uphill battle here for Holy Moly, as we know mandatory can potentially Fechando as apostas. but not Que when you isso? have deaths from a cleave. How did he get Morreu cleave from pro a cleave, Marauder? Warlock. Don't stand on your take. That's that death timer equaled from mandatory here. Fortunately, Beleza. it wasn't on the cooldowns. Já voltou. So it's not going to be too big of a time loss. It's just going to be handing that 15 seconds right back in death timers. But we are back to having a very close battle between the teams here. Now, Pronto, agora vai lotar de unholy. here like he did last time around. Can we get a mode POV? Is he setting up that Amarth pull right now? Toma. He melded in Invis potions away. So I think he might already be gone, Zyro, looking at his shadow meld. Now, something that's nice about having the Warlock is E aí, without Artfio, that healing como é que você priest, tá? you do have 2 health potions available to you, right? You have the health stone and the health potion both, so the healer not being there is not too big of a deal. The person we have to keep an eye on is Skylark there, who has essentially used all of his buttons there, right? Metamorphosis used, Last Resort popped. So he's going to be very low on cooldowns heading into this next pull, but this is planned out perfectly. The 2-minute cooldowns are coming off cooldown in just a moment. It'll be ready for the Amarth pull here. And Stove actually healing Surging Skylark before Skylark is actually grabbing this trash pack, and Mode is penancing him over the wall. Yeah, so I think that this makes a lot of sense. Esse pull também é insano, rapaziada. Holy Moly is getting ready to pull a Marth as well. Both teams have grabbed 2 of their spears. Basically, the spear does penetrating damage as well, where it puts the 25% Fizeram a mesma estratégia, tá? all of the mobs that it will pass through. A Holy Moly mudou a estratégia pra fazer igual a estratégia da Mandatory. A primeira vez que eles fizeram essa dungeon hoje, que já teve um confronto dos dois times, eles não fizeram igual. Já copiaram a estratégia ali, mano. And mandatory, and then they end up saving one of those spears for the last boss. But once that spear is thrown, all the offensive CDs are pressed, and Amarth's health just absolutely drops on both of these teams. Meu Deus, tá em slow. O Warlock tá slow. Meu Deus do céu, quase morreu. The boss does get up there. Holy moly, accelerating, blasting the boss here. Was there a comp difference from them? Yeah. Both teams use spear, but it's the compositional difference. The Warlock is really not good at that pull. Warlock não é bom nesse pull. Rogue on the side of Holy Moly. Comparado ao Holy, this is where the Warlock comes online. This pull right here, we have 4 minutes, and so our Spy Master's Web is available. MDI dos subs ia ser massa. Mas o foda é vocês montar time, né? Eu tenho medo de fazer essas paradas e rolar muito hate, mano. Os caras ficam putos, brigar, porque acontece, mano. Os times do MDI brigam com o outro, imagina. 4 minutos de DG e eles estão subindo. O Warlock morreu, o Warlock tá fidando. Meu Deus, tá fidando, parça. Caiu duro. Eles fizeram essa DG em 7:40. Igual o resto falando. This is the problem with playing Clothies in this dungeon. We saw Meu Deus, passou cast do throw flash. And we saw Maestin go down to the corpse collector, throw flash again.
Now that AoE from the Corpse Collector on the side of Mandatory Passou o cache do mob, o Flash Crafter. Like Mode was actually able to heal everybody through it. Mandatory was able to get through the hardest part of this dungeon. Agora vem a estratégia, rapaziada, do Flash Crafter. O Priest domina ele. Here on out, for the remainder of the dungeon, the Holy Moly composition is better than that Warlock. And this is tough, Zyro. Mandatory needed to be able to take a lead there, not fall further behind with the Warlock death. This is going to be scary. Now, of course, on the 2 targets, Warlock is good, but like you said, after this, it's really just all the Holy Moly comp that increases. And of course, if your Enhanced Shamans get good RNG with their Wolves, you'd love to see that as well. 2-minute cooldowns being used from both teams on this pack. Namely being saved, and of course, Stove is not good here. He's not going to be able to do any damage to this assistant. Actually goes down to a melee from the Separation Assistant too. Oh no, this is just getting worse and worse and worse for Mandatory here. Now 30 seconds that they'll have to defeat Holy Moly in this dungeon by. And they're already just behind on the trash here, Tettles. Insano. Olha lá a estratégia do Flash Crafter, rapaziada. Eles deixam o mob lá atrás, lutado, e aí ele fica caçando aquele martelinho que dá dano. Ó, o cutelinho. E aí ele fica jogando, eles ficam usando isso daí pra matar os mobs. Olha ali a Mandatory ali, ó. Ó, marcou o cara, ele vai pra trás do mob, olha lá o HP do bicho. Wexy got targeted by that fixation. You know, basically everybody on their comp is playing Nelf who can, and so the only bad player who can get targeted with that fixation on both sides is that Shaman. But I mean, Wexy ends up getting it. He just presses his meld, and they save a lot of time in that regard. And now Holy Moly is an entire trash pull ahead of Mandatory going into Surgeon Stitchflesh and now Thor. Now, Holy Moly has 2 things that they have to be able to deal with. First and foremost, they need to be able to beat Surgeon Stitchflesh prior to the escape cast. Also, they need to be able to hook him off the stage, but let's assume that they're going to get this hook off the stage correctly. Now, they need to be able to beat that damage check, and then they need to be able to beat now Thor before the Grim Harvest downstairs phase starts as well. And so both of those things, assuming that they're able to do that, já estão no boss, tá? Even this up at 2-2. Olha na Holy Moly, rapaziada. Quando ele castar, ó, o bicho vai puxar na fixação. E agora vai ter o cutelo lá no boss, ó. Ó o cutelo no boss. Toma. The Fleshcrafter got us. Fleshcrafter, we're chilling. If you get 2 of those cleavers in, it'll make that phase very simple. Holy moly, great execution. They're heading up to Nelthor first with the 30-second time advantage on the death timers. It's going to take a complete catastrophe for Mandatory to take this map here. And now we've seen cleavers take players out before in the past, but that was in the último mapa, where everything was far more dangerous than it typically is in the MDI. I don't think we're going to see that happen here. Olha o Fresh Crafter. Actually get hit by a cleaver there. Didn't have the cheat death, but he's able to stay alive. It's just going to take a little bit longer for them. Vai ter mais um cutelo dele, não mata ele. Mataram o Flash Crafter. Ah, mas eles estão muito na frente. It's going to be very simple for them to finish off the boss, and the skipping of the Dark Exile just adds insult to it. É, rapaziada, o jogo é jogado, mano. Now throw the Rhymebinder and take us to a deciding Game 5 map to decide who is going to be winning. Teremos o 5º mapa, mano. Oh my gosh. Incredible, incredible. Manda no exclamação craft aí, o amazing. Holy moly is so re-back. They are insano, velho. And they are back in this fight. This matchup here between the 2 who set our MDI records for fastest dungeons. Holy moly, caraca, velho, a galera postou bonito na Mandatory aqui e eles perderam, hein? I mean, phenomenal to see. And I know, Tettles, you were talking about the comp differences between these teams, right? Deaths aside and other things, do you think that comp really did give a huge advantage to Holy Warlock fidou? I think it's kind of like a slingshot effect. I think that there are a couple of very specific moments of which Mandatory and the Warlock should be a little bit faster. And then I think there are a couple of very key moments in which the Rogue ends up being a little bit better. Os mapas são setados, ó, Rafael. Os mapas são setados pela Blizzard. Means that Warlock is like so much less valuable. It's just a really unfortunate situation. E é setado antes de começar, né? Tipo, o jeito que é os mapas, se é tirânica, fortificada, qual afixo é, tal, tudo isso daí é setado pela Blizzard. E aí, conforme vai rolando os jogos, tipo, amanhã vai ter jogo de fulano contra fulano, aí rola um sorteio dos mapas. E aí cada time tem 2 bans. A Dawnbreaker é Alvorada.
just like all of you on the desk have been saying, you know, that's the opportunity Holy Moly has to take, and they did for sure. Now, Apostas. as you have looked at this, what did you see in your analysis? Aposta, né? Yeah, I mean, this is sort of the reverse of what Quinto mapa, in some of rapaziada. our maps earlier in the series, right? We had a Mandatory ou Holy Moly? smallish Apostas abertas aí, hein, mano. Holy Moly, right? At the start of this dungeon. And then that was Vamos ver quem vai sair em primeiro do grupo. For mandatory and then Ah lá, quando morreu o Warlock. So it's Warlock interesting fidou, because, mano. you know, we know that both of these teams are more than 30 seconds faster than the winning time of Holy Moly in this run. But Ele morreu de novo aí, eu acho. I was coming into the series and I was expecting them to be Nossa, nem foi culpa dele, mano. Vocês viram? Passou aqui, ó, Drain Fluids. Ó, e deixou ele stunado, ó. Aí ele toma um e toma outro. Ele toma um Throw Flash e toma Of our 4 maps that we've seen, I was coming into the series and I was expecting them to be Moly in this run, but Cataclisme, ó, daí entra o bagulho nele e fica parado ali. Caraca, rapaziada. 3 of them have featured deaths from both teams. Tá aberto as apostas aí, viu? Things to go wrong for the other team, right? It's an 8-minute dungeon best case, right? And so, you know, 1 death, 15 seconds is such a large percentage of that time. Olha o Flash Crafter ali, ó. Especially when you're losing stuff like cooldowns, like you said, Tettles. Olha o quanto de vida que ele tira do boss. A hugely powerful trinket. It takes so long to stack up. Again, 8-minute dungeon. It takes like 4 minutes to stack up a Spy Masters. Yes. So you die once, you are giving up a huge amount of the value of that trinket. Now, I don't want to get too ahead of myself here, but the final map, I believe, is the Dawnbreaker. Oh, wow. I think that is actually a Holy Moly favorite dungeon. This is an insane turn of events here. Agora a galera tá na Holy Moly, vou votar contra. Olha aí, ó, tá 2-2, último mapa, tá acabando as apostas, hein? Mais 10 segundos aí, viu? Mais 10 segundos aí, viu? 3-2. I will feel very silly and 5, Nagura will have predicted correctly. Nem 5 deu, eu falei 5, faltava 3. That's actually huge for her. Desaforra. One for all of us and +1 for her predictions. That's a huge swing. What did chat predict? I'm assuming chat predicted mandatory. DK não pode usar addons? Pode. But the other thing as well is, yes, Holy Moly has a great Dawnbringer. A Nagura sabe de algo. Mano, ela é o único palpite que tá de pé, hein, mano. Obrigado pelo PI. Obrigado pelo Ebon Might. It's not necessarily the fact that I don't think that mandatory would have a good strat for Dawnbreaker. It's that I think Holy Moly has the solve. Agora a Holy Moly mandou medizão. Dawnbreaker strategy of the weekend should be. Será que é a hora? Wow, chat, mas a Holy Moly foi a que não mandou o medizão, né? You and Nagura, you were right. You were right. Oh no, excuse me. 87%. You were. I'm so sorry, chat. I thought I could throw you a victory here, but I just am reading incorrectly. No, we all thought it was 87% mandatory, and Nagura was the only one who believed. I'm so sorry. You know, chat. I think it just goes to show that we were surprised by this, right? And yes, Holy Moly. Technically, potentially, I think has a stronger Dawnbreaker, as we were saying, right? But mandatory, they again defeated Holy Moly. Agora é o game, mano. Today, and I think it just goes to show that if we had been looking at Holy Moly yesterday, a lot of us would have been there with Nagura. Chat would have been with Nagura. Maybe we all would have been with Nagura. We have a lot of regrets. But as it is, seeing Holy Moly today. I think it just undermines some of that confidence with them being newer, us not knowing them. Era pro meu mage tá aí. Era win-win. Defending champions, previous world record holders. Like, it's tough here, and these teams are exceptional. So, mandatory is going to have to bring their all here in this final matchup. The tiebreaker, the deciding championship game here for mandatory and Holy Moly in the Dawnbreaker. Tettles, take us in. I think Rook needs to put some more respect on Holy Moly. I think that we all do. I think that all the casters have known these members of Holy Moly. Now, they haven't played together on a team before, but I think that these are all players who have qualified for many global finals, and I think that people were really counting them out. And I think that they need more respect on their Começou, rapaziada. Yeah, what was your Os combos são iguais. Mesmas specs, tudo igual. This continues, ironic. Ooh, okay. She got us there, I guess.
She said she didn't know them. I know them. Wait, hold on. Rook, what was your guess? You know what? That is, you know what? Yep. All right, there we go. Into the Dawnbreaker, though, both teams dealing with the pulls quite similarly in a similar strategy of ideas as well. Cooldowns being desynced throughout the key in order to make sure you can deal with these forced trash pulls efficiently. You don't want to pop them all at the same time, obviously, right? Because that would mean you just are dealing with multiple trash packs without cooldowns, which is never really ideal when you have to deal with these smaller trash packs one by one. Ih, bugou. Boa, acontece isso na transmissão, meu. Mostra pra eles que tá bugado, Stove. É isso aí. A gente sofre mesmo, até nos bugs. Chabirosca desse barco. You end up pulling all of the trash into the second boss. And then, imagina esse bug, ele cai e morre. Do like a very large remake, mano. There and take all of that trash in the second boss. So it's pretty typical. I'm not surprised that both of these teams are saving that bloodlust for that moment. Yeah. I think, in general, it would feel kind of bad to use the bloodlust on the smaller pulls for sure. Now, one last trash pack before we head to the first boss here, and it is a dead heat. Both teams flying across to the second boat. It just goes to show how even R$40 de mensalidade pra isso. É foda, McDonald's. Classes properly. They know how to press their buttons. It really comes down to just the overall strategy and just clean play to determine who the winners are. And I hate to say it, but throughout the weekend, Holy Moly has been the team that has excelled at that specifically. And I think it's a smart play, especially when you consider the affix system we've had. It's been something that we've touched on quite a bit in Onde que foi o luxo da última vez? We talked about it in Group A specifically, but Challenger's Peril Terceiro boss com pool, acho que é, né? Terceiro boss com mob, né? Anytime you die, 15 seconds being added to your timer when these keys are taking 8, 9, 10 minutes to complete. That's just a huge portion of the time spent. And if you're able to keep those death counters at or Não ganhei uma aposta, Biscoitão. Fez parceria com a Bet da Twitch pra lutar em cima dos viewers. 40 seconds into the key, 4 trash packs later, and the teams are pulling the boss within a second of each other. Where's the void-bound spawn for Holy Moly? Is the Quem fez a forra de pontos hoje aí, mano? Druids on the side of both mandatory and Holy Moly, Igloo and Mode have saved their Heart of the Wild for this burn. It's something that's like really subtle, but the rest of the offensive CDs, it's something that we see a lot in like Mist of Tyr and Scythe, for example. It really does make a difference in that restoration druid. Look at Igloo. Igloo's 1.1 million DPS. Just absolutely crushing Speaker Shadow Crown. Eu fiz sair de 50k pra 0. Oh, dude. Oh my god. Mandatory static riding, not dynamic flying. Not dragon riding. It is actually kind of smart because then you can just fly right back in without having to do any of the aerial assault shenanigans. Os caras mudaram o fly. Okay, love that. Probably saved them about half a second, but you know, with how close they are, every fraction of a second seems like it's going to matter. So regular flying in this area, what Blizzard did that was kind of neat. So instead of just being really slow, they actually made the regular flying in this dungeon be about 200% movement speed of what it normally is, meaning that it's about the same speed as if you're dragon riding perfectly. And so there's not a noticeable difference. You are maybe a little bit slower in situations in which you would press that Whirling Surge, like 3 Vigor ability, but under normal circumstances, say you're just flying around, that regular riding is about the same speed. And so it gives you a bit more control over where you're actually placing your character in the air. Couple of procs at the end of the boss giving mandatory a big surge of damage as they just barely are able to eke out some semblance of an advantage over Speaker Shadow Holy Crown out of the circle. Get him out of the circle. Little bit of poor movement here from Holy Moly. They lost damage there. They lost a significant amount of time there, probably about 10 seconds. So mandatory slight advantage as we head into the meat and potatoes of the key. This is where most of the mistakes tend to happen for the runs we've seen throughout the past couple of weekends. Starting it off with a massive pull as Skylight gathers 3 trash packs together. Sorry, scratch that, 4 trash packs together on top of the first mini boss here. Deu nós embaixo. Are they going to be able to keep it clean here? Terrifying Slam goes out, and players need to make sure they get out of that circle because Skylark really doesn't have any room tá legal, in the middle of this chapel. Yeah, I think this pull is actually very dangerous for both players. I actually don't. So on live, this is an incredibly scary pull for the tank. The Umbral Rush ability is brutal. The Tactician's enrage, and they do an insane amount of damage to your tank. I think on this key level, I'm more looking at the dots that are being placed onto all of the players. The mini-boss dots, the Manifested Shadow dots,
in addition to that, the Manifested Shadow cast, whenever they do that pulsing AoE, those are kind of the effects that I'm looking at on this plus 11 Keystone level that can be very, very dangerous. And Holy Moly and Mandatory, it looks like they get a Void Emissary that spawns at the exact same time. I would describe this as the worst case scenario for having a Void Emissary spawn. Yeah, I think there's one worst case scenario when it spawns right as you pop your cooldowns in the middle of an AoE pack. But that is also pretty much just as bad. That right? is, like, that's also bad. Yeah. At least they get full usage, well, most of the usage of the buff at the start of this next trash pack. But this is a cooldown. Pois é, parece que eles vão mais rápido, né? Committed all of their buttons to that last trash pack, so it's a bit of a reset pull. Make sure we don't die here. There's still abyssal blast dots going out on the players here that mode us to heal through. You can see Hopeful getting chunked down for Mandatory. Ele falou? All getting it's pretty nice. They can AMS a lot of that damage and let their Eu healers vou fazer aqui, blast away, Vandor. but the Hots Eu are li gonna tua do the majority of mensagem damage here. And you can see it's still an incredibly Vou close só matchup trocar de here. monitor aqui, mano, pra Mandatory, não though, atrapalhar a gente the assistir. tiniest of leads, but we've seen this third mini boss claim lives. Have to make sure that Dark Orbs gets baited to the exact right spot. And we've seen double kills happen a lot if they're not baited in the right position. So need to keep an eye on those baits. Make sure everyone is positioned perfectly for this mini boss. It's kind of funny because I feel like a lot of teams have a tendency to pull a ton of trash in this area, and then they just kind of forget the most important mechanic, which is that Dark Orb. Você acredita que a Mandatory errou orb desse daí hoje? On the other trash. I think there's also an issue like a Mandatory foi a Holy Moly. Acho que foi a Holy Moly, né? Can kind of bait you to thinking that that's actually eles eram o melhor time contra aquele outro time que eles estavam jogando, e eles jogaram, o Soda jogou um na parede, né? Shoot their orb just like straight into the wall on like a near side, and Mandatory is able to down that trash pack a little bit faster than Holy Moly. Holy Moly did do a little bit more. É agora o Lust, eu acho, hein? On top of the, é agora mesmo, olha lá. But now Mandatory here, gathering this entire courtyard pull, putting Garrotes onto all the mobs and pressing their Bloodlust here. They need to make sure that this Dark Orb is baited well, and everybody knows where that Dark Orb is going. And moving out of the way, and Mandatory needs to be able to down this trash rather quickly, otherwise Skylark can be in a world of trouble. Pulling the boss first with the advantage they have is huge, as they're able to do a ton of damage to the boss and deal with all of that extra trash they pulled here. But Holy Moly's making a run at it here, and look at the enhanced shaman damage for Soda here, getting all the lightning wolves he needs to help his team catch up and keep it close. Only a 10 to 15% advantage for Mandatory on the boss damage here, and it's going to be a neck and neck race as we head up towards the final boss encounter. Holy Moly does have less trash count, but this is planned for them, right? We know that they like getting that last 3.5% while Roxinha does his RP. I don't know who's actually in the lead here. So Mode actually blew his Heart of the Wild and all of his offensive damage on this boss, where Igloo is actually saving it on the side of Holy Moly for the last phase of Roxinha. It makes me kind of wonder as to what's the faster strategy, like what is actually going to yield more damage. It's very rare that we actually take a second to kind of look at how much damage the healer is going to do, but in this game of seconds, it's actually going to make a huge difference. And we already saw Igloo doing a ton of damage on the first boss. If he's able to replicate that on Roxinha in a way that Mode isn't, that could be the make or break point. Every button press is going to determine the outcome of the series, of the tournament for the weekend between the two teams. Mandatory slight lead, slight edge, but it can easily be erased by just a single mistake and a single death from them. That 15 seconds could be the end, so we need to keep it clean as we head into Roxinha. Dark Architect goes down for Mandatory here as Roxinha starts to fly towards the platform, but Holy Moly have made up a lot of the time differential here. As theirs also goes down, they're going to be pulling the boss only seconds after Mandatory. I'm telling you, man, I think this is going to be the big difference here. Look at Igloo. He pops his Heart of the Wild and is trying to do as much damage as possible to Roxinha right before those barrels Mandatório fez o extract padrão de 100% e a Holy Moly vai ganhar tempinho ali, tá? Done by teams like on live keys, but for MDI level keys, it makes sense. Igloo actually ends up popping that Convoke Spirits instead of for healing. He pops it completely for damage, and now Holy Moly is trying to get all of their barrels into the boss. We're going to see decimals be the difference here. So basically, the boss has to be pushed to 60% flat to be able to kill this boss off. And so we kind of saw some teams earlier. I want to say they were like 62-5, maybe even like 62 even. And so I think that the checkpoint is going to be whenever Roxinha breaks away after the 6 barrel hits, what is the difference in damage going to be? But it appears like Mandatory is slightly ahead of Holy Moly. Only slightly.
only 0.5% of boss HP, but you have to remember, Caraca, velho. only 40% of the boss's HP is health that you have to do. Actually, it's only 4% of the boss's HP once all the barrels are said and done. Yeah. Just how low can the boss go here? That final barrel goes in Tá, for é bastante diferença, tá, mano? 61.7%, 62.2 for Holy Moly. That is a massive Mandatory wins HP this. differential. Mandatory, if they can keep it steady and not die here in the intermission or on the final phase, they should be able to take this series. Holy Moly is getting their last trash count. Not to Xamã desceu farmar recurso. for them because the boss is just flying to the final platform. But Look at Stove. Mandatory. Eu preciso Xamã descer farmar recurso, velho, pra chegar batendo mais no Holy boss. killing a trash pack. Where on the left side of the screen you saw Stove hitting one of those webbed victims. What he's doing is he's actually gaining like Tempest and Maelstrom. So he's gaining a lot of resources. You can see his Maelstrom bar is completely filled here. And so he's going to be able to get that Tempest, more Lightning Wolves than somebody like Soda. Soda might be able to have pulled some resources towards the end of that trash pack. But in theory, Stove should have a little bit more in terms of the resource department. It's going to be a DPS race to the finish here with those resources they gained in the intermission. Remember, the boss dies at 60% flat. Mandatory has the advantage here, but Holy Moly 1% pra Mandatory. Both teams have the 2-minute wins. cooldowns available. Both teams with the Heart of the Wild damage from the healer. Mandatory holding that Meu 0.3% Deus. advantage on the boss, and it is going to be Mandatory pushing the boss to 60% first. Mandatory are going to just barely be able to eke out a victory over Holy Moly 0,20, and mano. take Cup B. A diferença é muito pouca, velho. This was a phenomenal finish here. Mandatory defending their crown and coming out as our Group B champions, but they had to fight for every second of it. Vou pagar? Holy Moly fought them right to the bitter end. I mean, phenomenal here as we're getting a little glimpse here, a little player cam. I mean, this was an incredible match. I mean, oh my god. Acho que os caras tinham que todo mundo tinha que streamar, mano. But Tuttles, what do you think made the difference here? I mean, look at this final burn here. I think it's kind of like we were talking about throughout the entire series. Mandatory has very marginally faster strats. Rapaziada, qual interface o Hopeful usa? Só olhando assim, de primeira. Decisions, zero deaths, and do the exact strat that they tried to perfect during practice, they should be able to beat any team in the world, even teams like Holy Moly. And look at Hopeful here as he's grimacing, waiting for the admin to type "you have won" in the chat, and then a big smile on his face after receiving. Ele deu uma risadinha. Cara, o homem tava tenso. I have a headache. This is way too much rogue. I want to go back to mage. Please, less rogue. O Rory deu 20 gift sub no... Mandatory Group B champions here. I mean, Essa é o White. É o White. I think really the best As casauras deles são bem leves. Matchup. Cara, jogo bom, mano. 5 segundos de diferença, rapaziada. Jogo bom, mano. A Holy Moly melhorou muito, vocês não acharam, não? Que a Holy Moly do primeiro jogo é diferente da Holy Moly do último jogo, da MD5? Eles tomaram 2-0 da Mandatory, cara, no primeiro jogo do dia. Não, eles melhoraram pra caramba, velho. Irreconhecível, tipo, o primeiro time... Essa Holy Moly ganharia de 2-0 da Holy Moly do primeiro jogo. To see them there in a couple of weeks' time, but it is Mandatory who do claim the crown. Da hora. Off of, I mean, it's hard to point to any specific area of this. Vamos ver como é que ficou os grupos. They executed, like, neither team gained huge advantages or lost huge amounts of time in this dungeon. One cool thing that Mandatory are doing, they're not dragging assim os grupos. A Mandatory e a Holy Moly passaram. E a Ducks Can Fly também, cara. It might actually be faster for the strategy because you get to just sit right at the outside edge of where that orb will explode, rather than having to be in constant movement like you have to be when you are dragon riding. And you can just hover in any part of this dungeon as well without having to. Group Stage, tá vendo? O primeiro do grupo, caso a Mandatory, ganhou $9 mil agora com esse título.
Entendeu? A Holy Moly ganhou 6 mil dólares. E a Ducks Can Fly ganhou 5 mil dólares. Tá? Os outros times também ganham. Ó. O quarto lugar ganha 4, o quinto ganha 2, ganha 2, ganha 1, ganha 1. Tá bom? E aí tem, além deles ter ganho isso daqui, eles já garantiram a premiação de ter passado pro playoff também, ó. Porque o playoff, o sétimo e o oitavo dá 5. O quinto e o sexto dá 10. Entendeu? Então eles já têm isso daqui. O terceiro lugar aqui também, ó. O terceiro lugar, por exemplo, a Ducks Can Fly, passou, ganhou 5. Mesmo se eles perder tudo, eles ganham 10 mil dólares. Entendeu? But mandatory, I mean, they looked so phenomenal in here. I do think mandatory are also not going to be content with this series, though, because so many of the maps that weren't. Me manda o Wisp tostado no Discord. Entendeu? E aqui também, ó, quinto e sexto lugar também. Se você passar, você ganha mais. Então, tipo, só de ter chego lá, a Ducks Can Fly já ganhou 5 mil mais 5 mil daqui. 10 mil dólares. Entendeu? Aí agora quem passou aqui já ganhou 9. Vai ganhar mais 5 aqui. Né? E aí conforme você vai avançando, você vai ganhando mais, ó. Qual vai ser a premiação? Sempre é 200 mil dólares a premiação. Só que o primeiro lugar é 80 mil. Entendeu? No caso, se a Mandatory ganha, eles ganham 9 mais 80. 89 mil. É o máximo que um time pode ganhar. Tá ali em cima? Ah, não. Aqui o preço total é 260. Boa, 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 boa. Não sabia, não. Evento tipo MDI, 5 players. Players no jogo 5v5. É 260 mil dólares. É 60 mil dólares no grupo e 200 mil dólares na... Tá bom, já tô... Beleza? Times. Taken out of the pool, right? And some great contenders and great first-time contenders. But we also had a lot of strong teams that I think newcomers even that really did leave their mark. As we zoom in here to look at the damage, yeah. Dude, rest of your DPS Warrior is kind of real. blessed. Warrior blessing too, man. Love it. I love it. I love it. A Ducks passou também, tá, guys? Here's that bracket A única que now, não as we'll passou foi a see. no title. But right, so our teams this weekend, Group B, we're coming through it. Zyronic, what do you think were some of the unexpected turns this weekend? I think before the weekend, I was looking at the bracket and I was Eu acho que sempre é esse mesmo valor aí. It's no downplay to the other teams, but typically Acabou. A Mandatory ganhou. Rapaziada, pra quem curtiu aí, mano, nossa co-stream não, é Watch Party, né? Do MDI. Nós voltamos dia 22, tá? Dia 15 agora não vai ter. Dia 22 são as finais, tá bom? A gente vai assistir sexta, sábado e domingo, tá bom? Porque vai ser só playoff. Playoff atrás de só eliminação, passou, tá bom? Então vai ser da hora, porque vai ter muito mais time de igual pra igual. Por exemplo, esses games aqui é mais emocionante de assistir. Esses games de baixo aqui já não é tanto. Vocês viram, né, que existe um gap, né, de time aqui, né? Então vai ficar no VOD, aham. E aí a gente volta dia 22 pra assistir, tá? Quem for assistir com a gente vem aí. Agora a gente vai voltar pra live normal. Vamos fazer a gravação do MEINVITA, pra quem já assistiu lá os episódios no YouTube, tá bom? Vai ficar aqui, ó. O MEINVITA, que é o projeto, né, cara, que a gente tá fazendo com a rapaziada da live. Vocês vão me convidar pra uma pedrinha. Nós vamos fazer a pedra junto. No final da pedra, vamos fazer uma análise do seu personagem. O que você poderia melhorar em relação à itemização, em relação à rotação, em relação às tomadas de decisões que você tem dentro da dungeon. Então fica por aí. Eu vou fazer uma pausa agora rapidinho, porque eu preciso levar minha esposa no trabalho, tá bom? E assim que eu voltar, vai ter gravação do MEINVITA. Eu acho que a gente vai gravar 2 MEINVITAs, tá bom? E aí vocês podem participar. É necessário ter um Discord pra gente trocar uma ideia e conversando e tal, e falando sobre tudo, tá bom? E aí vocês podem participar do MEINVITA. A ideia, mano, desse projeto que eu vou deixar rolando o vídeo pra vocês aqui, tá bom? Pra vocês curtirem e entender, pra quem não conhece ainda o projeto, tá? Pra assistir o MEINVITA que a gente vai gravar daqui a pouquinho. Fechou?
Então eu já volto aí, meus manos. Primeiro episódio, tá, mano? É uma série nossa, completamente autêntica do YouTube. Tá bom? Essa semana a gente vai fazer o lançamento do nosso primeiro Zero to Hero. Que é uma personagem, uma conta nova. Vou até dar uma palhinha pra quem não viu aqui ainda. Tá bom? Ó. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Biscoitão. Sejam bem-vindos ao projeto do Zero to Hero. Nessa série, eu vou criar um personagem totalmente novo em World of Warcraft, sem conquistas anteriores, sem gold, sem reputação, bando de guerra ou qualquer benefício que seja vinculado à sua conta da Battle.net. Esse daqui é só a abertura pra vocês entenderem o que é, tá? Mas, cara, tem muita coisa legal, velho. Os caras quitando da minha pedra, os caras... Mano, teve uma progressão de personagem do level 70 a todas as 10 timadas com uma spec que eu nunca joguei, mano. Então vai ser um quadro absurdo, tá bom? Não deixe de acompanhar nosso canal, se inscreve no YouTube, se segue aí na Twitch também, né? Se inscreve aí quem tá no YouTubezão. E eu já volto, tá bom? Vou deixar rolando aqui pra vocês o videozão. Já tô aí. Rapaziada, vamos começar o primeiro episódio, tá, mano? Vamos fazer a gravação daqui a pouco. Como que vai funcionar, mano? A ideia, mano, desse projeto que eu criei é a gente poder auxiliar vocês a evoluir dentro do jogo e auxiliar vocês também a conseguir ter um melhor desempenho fazendo algumas dungeonzinhas. Nós vamos gravar, eu vou pedir pra uma pessoa aleatória me invitar, a gente vai jogar uma pedra junto e aí a gente vai trocando ideia no Discord, conversando e também falando sobre coisas do jogo pra que a gente consiga identificar os problemas que essa pessoa acha que tem, quer melhorar dano, quer melhorar tanque, quem quer melhorar outras coisas que ela faz dentro do jogo. E também depois vamos analisar as rotações, porque sempre quando eu estou dentro de uma dungeon eu estou gravando log para poder passar para vocês também uma forma de a gente poder analisar melhor os openings, analisar melhor se você tá rodando seus CDs de defesa, de ataque, se você morre muito ou coisa do tipo. Então você vai me convidar para fazer uma dungeon com você no nível das dungeons que você normalmente faz, para a gente poder avaliar melhor esse teu DPS ou tanking ou healing. Por isso que o nome do projeto é MEINVITA, beleza? Se você tiver uma forma de gravar a tua tela também é bom, mostrar pra mim como que tá sua interface, coisa do tipo, se você tiver o OBS aí instalado. Rapaziada, prepara aí, pode me invitar já pra PT, que nós vamos fazer uma DGzinha junta e depois vai rolar uma análise. Bora! Nosso parceiro Luciano Zimmerman, sub de meses já no canal, invitou aqui. Eu vou analisar o WoW, que tá jogando de Warlock, tá 614 de tem level. Já tem algumas coisas aqui que eu já posso dar as dicas, né? Mas ainda não vou dar porque a gente vai fazer isso no final da dungeon. Joga a tua dungeon na fila aí pra gente poder começar. E aí, Zimmer, tudo bom, mano? Tudo. Deixa eu montar a live aqui, só pode ouvir pelo telefone. Claro, beleza. Suavidade, meu parceiro. Seja bem-vindo aí, mano. Primeiro participante do quadro Me Invita. Você é o dono da bola, mano. Você invita quem tu quiser, você invita o healer que você quiser, o DPS que você quiser. Mas a ideia disso daqui é eu te avaliar, cara. É eu ver aonde que você tá errando tua rotação, como que você tá fazendo teu opening, se você tá jogando com a tua build certa, o que que tá faltando nesse teu personagem aí. Fechou, demorou. Vambora. E você tá jogando com qual especialização no momento? Destro. Destro também. Tá, legal. Tá, gurizada, esse daqui é os talentos que ele tá jogando. Eu já percebi bastante coisa que eu posso dar como dica pra ele, mas como eu falei, no final da dungeon a gente vai analisar. E além de analisar, eu ainda vou mostrar os caminhos que ele deve seguir, cara. Como que ele vai conseguir se virar a partir de agora, tá? Porque a ideia não é vocês ficarem dependentes de mim pra poder jogar o jogo ou dependente de alguma dica minha. A ideia desse quadro é poder ensinar vocês, cara, a se virar dentro do jogo e ensinar vocês a pescar. Você monta tuas PTs com muita frequência? Você pluga muito sua chave? Eu prefiro sempre, tipo, fazer com amigos, assim. Eu me sinto confortável a fazer até mais 6, mais 7 por aí. Só, cara, a primeira dica que eu acho que eu poderia te passar quando você vai montar uma PT, não sei se você pensou nisso, né, na hora que você tava montando essa PT aqui, mas a primeira coisa tem que ter um Lust, né? Tipo, você tem que olhar pra esses aí na hora que você vai montar a tua PT. Você precisa ter o Bloodlust ou qualquer classe aí que chegue pra agregar PT. Ah, então, mas é uma pedra 5, cara, não vai fazer impacto e tal. Mas tá, mas se é uma pedra que tá no nível que você tá jogando, isso daqui vai impactar provavelmente. Mas tudo bem, não vai ser um problema, eu acho, nessa pedra aqui, mas só passando como dica aí. Ele ganha dinheiro jogando e dando dicas a outros jogadores. Ó, uma coisa legal, você como Warlock, mano, você sempre vai pesquisar, vai procurar aquela classe que te beneficia. O que é bom pra jogar com você, cara? Mago é bom. Por que mago é bom pra você? Além de buffar teu intelecto, ele vai ter o Lush, que é o que a gente precisa. Agora, por exemplo, da forma que você montou a PT, você chamou o Paladino, chamou eu e chamou você, certo?
O próximo tinha que ser um Evoker ou um Xamã pra poder lustar, entendeu? Daí não importa o combo, etc. Você não tá jogando, você tá jogando mais pra poder ter o Lust só. Mas digamos assim, qual que é o cenário ideal pra você aqui, cara? É um cenário que você tem um DH, que DH dá debuff mágico. Os mobs recebem mais dano mágico de todas as fontes aí, né? Que você vai estar utilizando. E normalmente o DH, além de ele pode ser tanque ou DPS também, ele já vai estar agregando tanto pra você e também pro mago, caso você invite o mago. Então pensa, são 2 buffs a mais aí que você tem. O de intelecto e de dano mágico, entendeu? Se você chamar um mago e um DH aqui, por exemplo. O Priest também é bom, porque ele normalmente vai dar um PI em você ou no mago. Isso daí ó, dá DPS também. Ah, o PI é aquele meio que, tipo, parece um heroísmo ali, né? Isso, aceleração ali em vocês. Tô com a caderneta aqui já. Anotando tudo, filho. Boa. Tem o tambor, né, que você pode comprar. Ele dá 15% de aceleração, mas ainda assim não é o ideal, né? Tipo, você pode usar ele caso tipo, você vai fazer uma pedra bem baixa, né? Mas é só pra tapar buraco mesmo. Ele não dá o buff completo. Você burstou aqui? Você não burstou aqui, né? Você tá com o infernal ainda, certo? Isso. Ó, no próximo pool ali você vai burstar. Tu só tá na contenção aqui, pegando um interrupt ou outro. Joga muito tempo de Warlock já, mano? Eu joguei Dragonflight inteirinho com o Warlock, né? Mas é meu main mesmo, assim. Ah, entendi. Você não tem uma outra classe, você dedica mais tempo. Isso, é mais Warlock mesmo. Eu sempre gostei porque, tipo, até então a rotação era mais tranquila, né? Baseava em simulação, etc. Causa. E eu gosto bastante, né? Apesar que Death começou bem fraco no começo da season, tipo, eu não ligava pra tier list, assim, né? A única coisa que eu cheguei a fazer foi só trocar a demologia pra fazer Delve, né? Que eu achei bem mais tranquilo, né? Entendi. Mas você já chegou a masterizar alguma outra spec fora a Destro? Não. Tá. Destro é bom, mano. É a spec que eu acho que eu recomendaria pra todo mundo que é iniciante no WoW e quer começar a jogar de bruxo, porque ela é bem intuitiva, bem fácil de você entender. Irmão, não tô quase nem batendo aqui, só pra deixar você fazer a rotação aí pra gente analisar depois, tá? Beleza. Aí depois a gente dá uma olhadinha no VOD também, ver aonde você burstou, aí a gente olha no log pra ver qual que foi tua rotação, tua prioridade aí de alvo. Só vai tentando dar teu melhor aí, que depois a gente conversa bastante. Fechou. Inclusive, qual status você tá focando aí no teu Warlock? Aceleração. Principal. Acerto crítico. Legal, mano. Isso daí já tá certo já. É aceleração e crítico mesmo. Aqui agora, mano, vai começar a entrar umas tomadas de decisão, tá? Esse pool que a gente vai fazer é um pool que não exige burst. Só se for em pedras muito altas, cara. Então, tipo, você tem infernal aí, só deixa ele de boa aí, que não usa no caso. Você já usou, né? Não tem problema. Você tem que começar a dar uma analisada onde você vai conseguir ganhar mais DPS. Você vai ver que você vai sobrar infernal aqui pra você, ó. E não é porque a gente tá forte, tá? Eu e o Tutanos. É mais porque, tipo, esse pool mesmo é fraco. Como eu te falei, a maioria das vezes você consegue dar uma carregada solo se você tiver conhecimento, cara. É o que eu falo lá no guia de classes iniciantes lá, mano. Conhecimento do jogo é maior do que qualquer conhecimento de classe. Depois de você aprender o jogo, aprender classe é tranquilo. Porque o conhecimento do jogo, cara, você vai poder jogar com todas as classes, tá ligado? E o conhecimento da classe você vai usar só pra aquela dali que você tá jogando no momento. Em relação a mecânicas de boss, de dungeon e tal, qual que é pra você? Tipo, como que é? Você tá de boa? Você acha que ainda... É, tipo de tudo, assim, dos ADs, dos boss, você acha que é uma dificuldade que você tem? Eu acho que, tipo assim, a questão do boss, assim, eu acho que às vezes eu me preocupo demais com algo que não é pra me se preocupar, né? No caso, assim, por exemplo, um cara morreu, eu vou lá, paro pra castar a pedra e isso custa a minha vida também. Você não consegue achar a janela boa ali pra poder... Você entrou com o infernal nesse boss aqui ou não? Entrei. Tá. Acho que as mecânicas de boss era mais no começo mesmo, assim, né? Que pra mim é a repetição que funciona, né? E os vídeos também tem ali, né? De guia, né? Você chegou a usar? Sim, da hype principalmente. Os bichinhos aqui tem uma regra, praticamente uma poça pra cada. É só matar eles, cara, só pra ter mais opção aí, velho. Esse tanque não sabe ficar parado, bicho. Ele matou o Tutanos agora. Por isso que a mais 5 às vezes é mais difícil que fazer do que a mais 10, mano. Só falta a porcentagem. Vamos lá, irmão. Agora vamos analisar algumas coisinhas aqui, tá, mano? A gente vai olhar aqui agora o teu log. Pra ser bem sincero, eu sinto que você não tem tantas fontes assim pra consultar. Eu percebi que tem algumas coisinhas no seu personagem que tá faltando. Por exemplo, você não tem encantamento de arma. Isso impacta, isso é DPS. O encantamento não é aquele encantamento que é temporário, né? Não é o óleo. Ele é o encantamento mesmo. Aquele das profundezas, ele dá bastante dano. O do Tutanos deu 12 milhões de dano aqui, ó. Porra! Tudo isso? Pra quem usa só uma arma, às vezes não é tão big assim, mas tem classes que usam 2 armas, tá? Que você coloca 2 encantamentos da profundeza e ele proca muito. No seu caso é um DPS game, então tipo assim, não tem por que não usar. Outra coisa muito importante também é que você não tem encantamento de nada no seu personagem, tá, mano? Então, eu sempre colocava na cabeça assim, vou esperar pegar todos os itens que eu preciso pra eu fazer, entendeu? Mas é que tipo assim, você tem que colocar no papel qual que é o momento de você encantar. Tudo bem que chega uma hora que você vai trocar todos os itens, cara, só que se você for colocar encantamento
só no último item que você vai trocar na Season, cara, você já fez todo o conteúdo sem encantamento. E o encantamento é pra você poder fazer o conteúdo, certo? Então, a partir do momento que você chegou num conteúdo que você fala, mano, tô com dificuldade aqui de timar umas pedras, já é a hora de você encantar, porque ao melhorar o seu desempenho dentro da pedra, pode ser que você carregue outras pessoas. Encantamento seria o básico aqui, tá? Vamos começar pelo básico das coisas que a gente tem pra falar. Se você tem pouco gold, etc, irmão, isso daqui são coisas pequenas que impactam pouco, assim, no desempenho total. O que mais vai impactar seria a rotação, bursts, formas de jogar e etc. Mas então, falta os encantamentos e falta as pedras, tá? Cada anel cabe 2 pedras, o colar também cabe 2 pedras, tá bom? Seria o mais recomendável aí, daí você vai colocar, por exemplo, você vai colocar evasão no bracer, vai colocar evasão na capa. Nesse caso eu não tinha colocado porque eu achei que ele tinha que ter a entrada ali, né? O anel ali, ele tá mais de 30 de aceleração, porque ele tem um engate ali pra colocar, né? Não, esse daí é o encantamento. Ó, por exemplo, tá vendo esses anéisinhos que eu tenho aqui, ó? Eu, inclusive, não coloquei no meu porque eu sei que eu vou trocar, tá? Eles não são meus anéis, os melhores anéis que eu tenho. Tô vendo aqui, evasão. Ó, eu tô usando, por exemplo, encantamento, bom, porque o encantamento impacta pra mim, que eu preciso desse acerto crítico, mas eu não tô utilizando slot. Agora, o colar, eu peguei um colar bis, mano, que eu não vou trocar tão cedo, só se vier um no baú melhor. Então, eu já coloquei os 2 em gaste e coloquei as 2 pedrinhas. Como que funciona pra você colocar isso daqui? Ele é grátis, mano. Grátis entre aspas, né? Ele custa gold, tá, mano? Mas independente do anel, independente do colar que você pegar, você pode colocar 2 slots em cada. No caso, esse meu personagem, ele é meu alt. O meu main tem tudo, tá? Ele tem, tipo, tudo do bom e do melhor. Eu sou rica! Então esse, no caso, é seu main. Eu não tô, por exemplo, fazendo conteúdo full endgame nesse DK. No caso, se é teu main, você sempre vai vir aqui no leilão, você vai procurar por engaste. E aqui vai estar, ó, tá 6k e 400 cada engaste. No teu caso, vai sair um pouquinho caro, porque você não tem nada. Então você teria que gastar 38k só pra colocar o buraco. Tá ligado? Uhum. 38k. É uma chapuletada. Mas são 6 pedras, cara, que tu coloca. É bastante coisa. E aí, depois disso daqui, você vai comprar as pedras. Aí, cada pedra também tem seu valor. No caso, você vai colocar uma dessa, porque só pode ter uma dessa. Tá vendo que tá diamante, algare, aspas, 1. Você só pode usar uma dessa no set, tá? Você vai colocar aqui atributo primário. No caso, vai te dar intelecto. 181 de intelecto. Então, é bem bom isso daqui. E 0.15 de efeito de crítico, né? Por cor de gema que tem no seu set. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Tá vendo que tem um nomezinho? Essa daqui tá um nomezinho roxo lá, Onyx. Pela cor mesmo. Exatamente. Uma é Onyx, uma é Ruby, outra é Esmeralda e a outra é Safira. Se você tiver uma de cada no teu set, você aumenta essa porcentagem de crítico ou a quantidade de mana. Ó, 1% de máximo de mana de cada gema no seu set. Tá entendendo? Então, sim, tanto para healer quanto para DPS é bom colocar para aumentar. Se você precisa de mais crítico, coloca a pedra de Rubi Veloz, que dá acerto crítico e aceleração, ou ao contrário, aceleração e crítico, tá? Daí você vai sempre escolher. E cada pedra tá 4k. Seria esse daí o básico para você começar no seu personagem. Em relação a status, cara, você tá focando aceleração e crítico, certo? Puxa a dungeon que a gente acabou de fazer, pra gente dar uma olhada na quantidade de status que você tem. Ó, essa daqui foi a dungeon. Você fez um overall de 599 de DPS e a gente vai dar uma estudada aqui agora nos seus status. Tá com 11k de haste e tá com 10k de crítico. Então teu foco tá sendo o haste crítico, que é o status principal do Warlock nessa situação de dungeon. Só que, cara, desde o começo, já quando a gente entrou na dungeon, eu já vi que você tava com uma build errada. A build que você tá utilizando é uma build de raid, cara. Raid single target, inclusive. Normalmente a build que o pessoal tá utilizando, cara, são builds que tem Havok, tá? Porque o Havok, além de gerar shard, ele também te dá, ó, muito o Havok dano. É aquela que faz espelhar a magia, né? Exatamente. É essa habilidade aqui, ó. Devastação. Em 12 segundos, elas copiam as suas habilidades e causam 60% de dano aos alvos secundários, tá? Só que, cara, não é isso que realmente importa muito, tá? Ela é bom pra caramba copiar as habilidades, é bom pra caramba, ela te gera muito recurso, inclusive quando você dá Havok, dá conflagrar no alvo, você vai gerar muita shard. Então, pra compensar as shards poucas que você ganha dentro da DG, você sempre vai ter que estar dando Havok e dando um conflagrar ali pra poder farmar um pouquinho de shard. Mas esse buff aqui também é muito forte, ó. Toda vez que seus feitiços são duplicados por devastação, concede 1% a mais de dano por 6 segundos e acumula até 5 vezes. Então isso daqui aumenta em 5% seu dano. É um buff que você poderia respeitar ele. Vamos pegar aqui agora, quem tá jogando de Warlock aqui, ó. Vamos pegar por logs e vamos pegar os Warlocks aqui que estão jogando de destro. Aqui a gente consegue ver, ó, os caras que mais estão jogando. Isso daqui são logs reais dos caras que estão jogando. Nessa dungeon que a gente fez, a maioria dos caras estão jogando de Affliction. Tem alguns jogando de destro aqui, tá? E eles estavam
estavam fazendo, ó, pedra 14 e pedra 13, tá? Então é uma galera que eu digo que é relevante de se acompanhar. Então vamos pegar esse cara aqui que tava na cidade dos Ecos aqui, o Laflame. O Laflame é o top Warlock do mundo de I.O. A gente vai ver aqui agora os talentos que ele tá jogando o Dungeon e como que ele faz também o opening e prioridades de rotação que ele coloca. Vamos comparar com o seu Warlock. Em relação a status, o que ele tá utilizando? Aceleração, 17k, crit 7k, 10k de maestria. Ele não tá focando 100% no crítico. Cara, 17k em aceleração é bastante status, tá, mano? Ele tá mais focando na aceleração do que tudo. Provavelmente ele tá tendo maestria e crítico aqui, cara, porque ele provavelmente pode ser que tenha o anel, ó. Esse anel aqui, ó, ele te dá bastante maestria e bastante versatilidade. E o restante que ele tá podendo escolher, né, que são, por exemplo, a gente tem um Super Hair também aqui, que dá bastante haste e maestria. Então são itens que são meio que obrigatórios, cara, na tua build. Quando você tá raidando, né? Você pode escolher alguns itens no seu baú semanal. Você vai escolher os melhores itens que tem. Então, esse anel aqui, cara, ele é muito forte, que é o anel BOE. Provavelmente ele comprou porque ele pode dar upgrade, ganhar muito item level. Ele precisa de versatilidade, porque o nível das pedras que ele tá fazendo é muito alto. Mas a ideia, ó, dá pra gente perceber que no outro que ele pode escolher, ele tá focando no haste crítico, tá vendo? E aí, as gemas que ele colocou na build ali, ele colocou maestria e crítico. Tudo isso daqui dá pra você simular pra ver o que funciona. Tem lá no canal como que você simula, etc. Tem até aqui o export dele aqui pra gente poder simular. Não, exportar para o Syncraft. A gente consegue jogar lá no Raidbots lá e testar também. Mas tem em outras situações a gente fala sobre isso. Em relação aos talentos, cara, ele tá usando outra Hero Talent e ele tá usando não um Havok, mas o que o Havok proca, né? Aquele Havok que proca. Provavelmente, tipo assim, a build que ele vai estar utilizando vai ser diferente. As prioridades que ele vai estar colocando na sua rotação vai ser diferente. Aquela build que você jogou, ela é uma build de Shadow Burn. Ela é a build single target do Warlock. Dito isso, vamos pros finalmente aqui, tá? Ele não joga igual você joga, então não vai ser tão fácil da gente comparar assim. Sim. Agora que você tá aprendendo aqui a analisar, você pode começar a entender melhor como que esses caras estão jogando e começar a entender melhor como que você vai evoluir a partir daqui. Os status seus não estão tão ruins assim, tá? Eu acho que só colocar mais aceleração, quanto mais aceleração no Warlock destro, melhor, cara, porque vai castar suas habilidades tanto mais rápido e também o tique, né? Você coloca imolação em todo mundo, certo? O tique disso fica muito roubado, que é o que inclusive tá topando o dano dele, né? O Witcher, ele substitui a imolação nessa Hero Talent. Então isso daqui, ó, é a parada que mais tá ticando, que mais tá aumentando o dano. Bomba, né? Exatamente. E o Cataclismo também faz isso, né? Ele vai colocar pra sempre. E também, né, você não precisa ficar renovando. Você entra num pool, coloca e não precisa ficar renovando, né? E aí aqui a gente vê a rotação do opening dele. Vamos pegar uma parte aqui, ó. Aqui nessa parte do dano feito, você consegue ver todas as partes que ele deu mais dano. Teve uma hora aqui que ele burstou 6 milhões, tá vendo? Ele burstou 6 milhões, aqui ele burstou 4 milhões e aqui também, ó. Ele burstou 4 milhões e meio. Vamos pegar isso daqui, ó. Esse começo aqui, ó. Se você clica e arrasta aqui no Warcraft Logs, você consegue ver desde o começo, tá? Ó, a gente vai selecionar só aquela parte ali que ele burstou e vamos ver o que ele fez aqui antes de começar esse burst. Topou o Witcher, Rain of Fire, o Infernal, Channel Demon Fire, Cataclismo, tal. Essa aqui é a ordem das habilidades e a rotação, como que ele fez o opening dele ali dentro. Conforme o tanque foi montando o pool, né? Essa skill da imolação, ela substitui, fica instante, você não casta mais a imolação. Então ele foi dando tab, Witcher, tab, foi dotando todo mundo. Na hora que chegou lá, deu Cataclisme, Racial, Infernal, Spy Master, Malevolência pra buffar a aceleração, pré-pote, chuva, todo mundo dotado, Channel Demon Fire, e aí só chuva. Aí no caso, vai castar esse Inerate só pra poder farmar as Soul Shards pra você continuar spamando chuva. Aqui, provavelmente é porque sobrou pouco mob. Aí ele resolveu dar uns Chaos Bolt aqui pra poder finalizar o último, em vez de spamar, tipo, chuva em um mob só. Sim, Então isso daqui foi o opening dele de 6 milhões, cara. Foi tipo 3 habilidades, parece. Exatamente, não tem segredo algum. Além de dotar todos os alvos, e aí depois... Pode ele usou quando, tipo, no final? Junto com a pré-pote de dano dele aqui, ó, Temperate Potion, foi junto com o Infernal. Porque o Infernal, além do Infernal dar dano, ele também gera shard. E ele gerando tanta shard assim, você nunca pode ficar capado de shard. Sim. Então a ideia dessa shard é você sempre tá com muita shard pra você poder spamar a chuva, tá? A ideia do Infernal aqui. Então ele buffou tudo aqui, ó. Essa parte aqui, por exemplo, que ele dá dano, literalmente ele dá dano e usa skill, né? Ele só dotou, preparou, deu Cataclismo e aí ele bufa tudo. Depois que ele bufa tudo aqui, é a hora que ele sobe os 6 milhões de DPS dele ali. Em relação a você, eu vou comparar como se fosse a antiga rotação. Ó, aqui começou a dungeon, summonou o pet, tal. Aí a gente foi chegando perto, você deu Cataclismo direto. Olha só, você dá Cataclismo, tá cheio de alvo, tá? Você dá Cataclismo, dá chuva e começa a dar incinerar. Pra eu saber se você tá capado aqui de shard, cara, só se eu começar a olhar a tua tela mesmo. Vou ver se você tá capado. Mas a ideia, cara, é você sempre dotar todos os alvos primeiro, tá? Só se você capar
capar. Aí você dá uma chuva de fogo ali, se você capou antes, e utiliza o restante. O cataclismo, ele pega até quantos alvos? Evoca o cataclismo, selecionando a chama sombria e todos os inimigos em um raio de 8 metros, aplicando Immolate. Se todo mundo tava junto aqui, nice. Ele vai pegar em todo mundo. Mas raramente, cara, tá. Normalmente o pool vai montando, ele vai ficar meio espalhado, fica um mob pra trás castando, sempre fica dessa forma. Então a ideia é castar a imolação em todos, porque a ideia da imolação aqui é cada tique dela gerar um pouquinho de shard pra você poder spamar mais chuva lá na frente. Como você não tinha a Havok aqui, ó, olha o tanto de incinerar que você casta antes de dar uma próxima chuva. Tem que ter muito mais chuva aqui. Incinerar é um skill single target que vai só gerar recurso pra você aqui. Então num pool desse daqui, obviamente, que nem eu te falei, o tanque é outra, a situação é outra. O outro tanque lá, ele puxou do começo até o primeiro AD. O nosso não. O nosso parou na metade, depois fez a outra, depois fez a outra. Tem bastante coisa aqui, tipo, que não vai acontecer da mesma forma que aconteceu na Pedra do Humano aqui. Mas isso também dita, mano, por causa devido da tua build tá errada. No gráfico de dano, a gente consegue perceber, tipo, que tem as prioridades aqui de skill. A skill que mais dá dano dele é o Hero Talent, que você tá com a build errada, e o outro é Rain of Fire. Então, assim, se você gosta de jogar de destro, você só joga de destro, você precisa entender tudo da classe, pelo menos, da spec. Tá? Pra você poder ter um bom desempenho. Eu tenho certeza, cara, que se você começar a correr atrás de desempenhar melhor aqui, você vai ter uma evolução gigantesca a ponto de, tipo, passar por todos esses tanques aí. Você viu o jeito que o cara tancou a pedra pra nós, né? Essa pedra tava quebrada e tava na conta de quem? Dele. Você não teve nada de errado. Mas se você tem mais DPS, você omite os erros dos outros players, tá entendendo? Você não dá tempo pra eles errar. Você precisa, tipo, começar a aumentar teu DPS pra você ter um melhor desempenho em relação à quantidade de gear. A itemização que você tem, você consegue ter um melhor desempenho só com ela, sem mais nada. Dá pra ajustar detalhes? Dá pra ajustar detalhes. Coloca uma pedrinha, coloca um encantamento, coloca um negocinho aqui. Berlock também ali, né? Eu não tô com sorte com a Berlock ainda. Exato, mas não são ruins esse daqui que você tá. Você tá com a bolsa que dá aceleração e você tá com um de burst que também dá aceleração. Só que a parada é, cara, quantas vezes você usou? Eu nunca usei isso aí. Então, você não usa ele, ela é completamente punitivo isso aqui. Não tem como. Você precisa, jogou infernal, aceleração. É 5k e 900 de aceleração. Passa o mouse acima da tua aceleração pra tu ver quantos tu tem. 11k e 628. Irmão, 11k. Esse trinket vai te dar metade da tua aceleração. Puta merda. Você já parou pra pensar o tanto de item que tu conseguiu, teve que botar de aceleração, que é teu status principal, e esse trinket sozinho te dá metade dela por 20 segundos? Não sabia. Aceleração impacta em tudo, cara. Ela impacta na quantidade de tique que dá no seu imolar. Ela impacta na... Sabe aquela... Joga o infernal aqui no nosso pack. Você vai ver que o infernal ele fica ticando, como se estivesse saindo um foguinho dele. A animação aparece mais pra você do que pra nós, certo? Isso daí é impactado pela aceleração. Se você joga o infernal e ativa o trinket, você vai ver que ele vai começar a ticar bem mais rápido. E o que que esse tique do infernal faz? Gera mais shard. Ele ticando mais vezes te dá mais shard te dá mais chuva. Você tá entendendo? Tipo, quanto que isso te dá de DPS? Eu tava com 11k e eu fui pra 17. Exatamente. Muito necessário você utilizar. É verdade. Aqui a gente não tem nenhum trinket teu que tu utilizou. Tu não usou isso na pedra. Isso é um DPS absurdo. Olha o tanto de coisa que a gente pode consertar só fazendo uma análise breve aqui. Tipo, é uma build, um use de trinket, os bursts, tudo isso daí, cara, vai impactar no teu DPS final. Ó, em relação ao infernal aqui, vamos ver. Você teve 11 e o CD aí tá quantos? Tá 2 minutos? 2 minutos, né? Isso, 2 minutos. Não tá no use tão ruim assim, cara. Você tá burstando no CD. Então isso daí é bom. Só que só tá faltando mesmo ajeitar a build ali pra você e tá faltando você dar priorizar, né, as habilidades principais e o trinket, né? Isso daí vai te dar um DPS gain absurdo. Cara, você tem que nunca ficar capado, tá? De recurso, tá bom? Vamos ver aqui quantas vezes você ficou capado de recurso e perdeu o recurso aqui também. Recurso, estilhaços... Tá, você não chegou a perder, tá vendo? Tá tudo zerado aqui, tá vendo? Tá gastando a maioria das vezes aqui. Em relação a proc, por exemplo, você não tá perdendo. Mas eu acho que é isso, irmão. Agora mudar essa build, cara, a gente fazer uma outra dungeon pra gente poder testar. Tá bom, fechou, Bisco. Fechou? Tamo junto, irmão. Obrigado aí, valeu por participar. Tá de boa, hein? Da hora, mano. Boa sorte pros próximos aí, que vale a Vamos pena. nessa. Obrigadão aí, galera. Da hora, é nóis, irmão. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.
A ideia, mano, desse projeto que eu criei é a gente poder auxiliar vocês a evoluir dentro do jogo e auxiliar vocês também a conseguir ter um melhor desempenho fazendo algumas dungeonzinhas. Nós vamos gravar, eu vou pedir pra uma pessoa aleatória me invitar, a gente vai jogar uma pedra junto e aí a gente vai trocando ideia no Discord, conversando e também falando sobre coisas do jogo para que a gente consiga identificar os problemas que essa pessoa acha que tem, quer melhorar dano, quer melhorar tanking, quer melhorar outras coisas que ela faz dentro do jogo e também depois vamos analisar as rotações, porque sempre quando eu estou dentro de uma dungeon eu estou gravando log para poder passar para vocês também uma forma de a gente poder analisar melhor os openings, analisar melhor se você tá rodando seus CDs de defesa, de ataque, se você morre muito ou coisa do tipo. Então você vai me convidar para fazer uma dungeon com você no nível das dungeons que você normalmente faz, para a gente poder avaliar melhor esse teu DPS ou tanking ou healing. Por isso que o nome do projeto é MEINVITA, beleza? Se você tiver uma forma de gravar a tua tela também é bom, mostrar para mim como que tá sua interface, coisa do tipo, se você tiver o OBS aí instalado. Rapaziada, prepara aí, pode me invitar já para PT, que nós vamos fazer uma DGzinha junto e depois vai rolar uma análise. BNT, vamos lá BNT, entra no Discord por gentileza, vamos lá fazer uma dungeonzinha, pode ser a sua, coloca na fila, monta a PTzinha pra gente aí e a gente vai fazer os nossos comentários aí sobre. Salve BN! E aí meu mano, como é que você tá? De boas? Tô tranquilo. Joga de balance desde quando? Mano, eu comecei a jogar o Shadowlands, não faz tanto tempo assim, e eu comecei a jogar de balance direto, eu sei um pouquinho, não tanto. Entendi. A primeira coisa, tipo, seria em relação a status, gema, encantamento, é a primeira coisa que a gente vê. Eu vou gravar log da dungeon que a gente vai fazer e depois a gente vai ver burst, vamos ver um cara que fez a mesma dungeon que você, tipo que fez uma dungeon alta, como que o grupo dele lidou, né, com a situação de ter um balance na PT, porque o balance ele é uma classe que ele tem que ter um tanque que jogue pra ele também, né, não pode ser qualquer pool, então é necessário, tipo, você ter um big pool, né, de 3 minutos ali, você ter um burst muito efetivo. Mas eu acho que balance é tua classe do coração, né, não, você jogava com ela no começo da expansão aqui, né, você trocou pra Evoker. Evoker é gostosinho de jogar, só que, mano, sei lá, o povo não tava invitando pra Pug, velho, não sei porquê. De AUG? De AUG, cara. Caramba, velho. Aí o balance, uma chave mais alta assim, o pessoal tá invitando mais. Entendi. Eu vou pegar esse DK. Eu gosto de jogar com DK DPS, né? DK tá forte, né, mano? Eu tenho Drums, mas era bom Luster, né? É, bom Luster, mano. O que você olha na hora de plugar alguém, mano? Geralmente eu olho o IO e as chaves que a pessoa fez. Entendi. Tipo, eu não sou o cara das M+, saca? Eu sempre curti muito mais Raid e comecei a jogar Mítica mais nessa season mesmo. Cara, teu balance tá bem. Spy Master, ovo. Qual o pior? A questzinha dessa semana, né, que dava o Hero, eu peguei outro Spy Master, né? Não é possível, cara. Esse foi do baú e eu peguei outro no baú da quest. Meu Deus. O foda é esse ovo que ele é veterano. Eu upei ele no máximo, só que ele tá meio triste. Cara, sabia que essa adaga que você tem aí é mais forte do que uma arma do mítico upado até o máximo? Eu tô ligado. É muito cagado, cara. Esse daí eu peguei no primeiro baú que eu fiz Delve, né? Na primeira semana. Eu tô cagado com os itens, velho. Caralho, irmão. Botou um prato de comida pra nós. Bota um prato de comida aí pra mim. Tô indo pra bater em boss aqui. Eu quero ver seus bursts. BNT, qual que você acha que é a tua maior dificuldade, assim, jogando de balance, mano? Mano, eu acho que a maior dificuldade minha que tem é saber o horário de dar burst. Como eu tô só pulgando, eu tô burstando em todo o pack. Voltou a ser bursta, né? Mas contando um APT mais fechadinho, é uma dificuldade que eu tenho. Uma coisa que eu tenho dúvida, o tanque começou a puxar. Eu já posso sair dotando ou espero ele pegar tudo? Cara, depende, cara. É muito relativo ao tanque que você tá jogando, como que ele tá fazendo os pushes, se ele tem muito agro. Se você vê, tipo, que esse tanque tá morrendo muito. Normalmente quem rouba muito agro aí é melee. Agora a range não rouba tanto. Mas se o cara tá fazendo pulls muito longos, você não tá sentindo segurança, você espera, mano. Se é um cara, tipo, por exemplo, o Warrior bate pra caralho. Olha o quanto que ele tá batendo aí. Então, quando ele começar a puxar os mobs aí, provavelmente ele vai dar um Thunderclap no chão, já pode começar a bater. O meu burst voltou aqui. Eu burst ou espero o boss? Ó, por exemplo, esse boss, você não entra dando dano nele. Você vai dar dano nele depois que ele bater a cabeça na bomba. Então você já bursta aqui. Porque o que pode acontecer? Esse pull demorando aí, dependendo do bug que você tá fazendo, pode wipar. Na real, tipo assim, DPS deixa tudo mais fácil. Se o pull morre rápido, o healer cura menos, o tanque tanca menos, poupa CD. Se com pouco DPS, o tanque tem que tancar mais. Tanque tancando mais, forçando um pull difícil, ele vai acabar torrando todos os CDs dele. E o próximo pull que talvez exija algum CD, porque é um pull difícil, ele não vai ter porque o DPS tá baixo. Então, tipo, o DPS é tudo, né, no final das contas. Então, isso que é o foda, porque tem muita gente, às vezes, que quer jogar de DPS, que é uma função, se fosse um atacante aí no futebol, só que o cara não consegue. Ele não consegue dar um bom DPS, ele não consegue ter um bom desempenho e
acaba atrapalhando a PT, entendeu? Ó, falta 20 segundos, certo? A próxima cabeçada é a hora de você começar a pensar, velho, aqui eu vou mandar meu tudão. No caso, quando você tiver com a PTzinha fechada, a tua ideia é sempre setar esse lush também, né? Falar, ó, rapaziada, vou ter burst tal hora, tem que estar sempre pré-posicionado, tá? Agora você vai ter que kaitar um monte aí. Isso daqui é tudo o tempo que a gente podia ganhar. Ó, aquela bomba que tava ali, se a gente tivesse pré-posicionado, o boss já teria dado a cabeçada, ele toma dano e recebe dano aumentado. Qual foi a classe que você mais jogou de WoW, assim? Balance. Ah, é Balance também? E raidar mítico, já raidou? Já fiz, tipo, o primeiro e segundo boss. Eu raidava antes pra pegar o ATC mesmo. Que época foi isso? Eu raidei Sanctum, aí depois... Eu sempre jogo, saio, saca? Aham, eu acho que é padrão. Aí eu raidei bastante na primeira raid de Death, só que eu tava trocando de serviço, aí não cheguei a não pegar o ATC e depois Fireax só. Ah, entendi. Você já conhecia a live nessa época ou você conheceu agora só nesse patch? Não, eu conheci agora pelos vídeos do YouTube. Ah, legal, velho. Uma coisa que eu me atento legal é dar dispel ou em veneno ou dar surf no mob que tá. Legal. Isso daí é importante. Pra caralho. A ideia também desse projeto do MEINVITA é tanto ajudar pessoas que não têm experiência e também passar essas dicas aí, mano. Nem todo mundo sabe as funcionalidades que a sua própria classe tem. E você tá falando isso daí é um ponto muito forte, mano. Às vezes isso daí vai auxiliar você a mitigar o erro dos outros players. Você vai auxiliar eles a ter menos erro, entendeu? E essa expansão, você acha que é que você tá mais jogando? É que eu tô mais jogando e é que eu tô mais gostando também. Tô achando que tá muito bom. O que você acha que é o principal diferencial, o principal fator que te segurou até hoje aqui? Vai fazer agora 2 meses de lançamento de expansão. Ter arrumado um pessoal pra jogar junto. E eu curti o jeito da expansão mesmo. Gostei da raid, gostei dos mapas e tal. Achei que a lore tá legalzinha. Comecei a jogar em Shadowlands, mas não curti. É claro. O que é mais forte pra você em relação às coisas que tem dentro do jogo? A lore tem que ser forte pra você continuar jogando? Ou tipo Gameplay. o conteúdo, a gameplay? A lore importa, mas não sou muito focado. Tipo, eu não faço quest, land e tal. Ah, entendi. Eu gosto de ver depois em vídeo, mas Pra ficar por dentro do jogo, dá aquela emoção na hora de matar um boss. Eu acho que eu compactuo com essa ideia aí. A parada, mano, é que eu vou falar pra você, cara. Isso não me surpreende, mas isso que te pegou hoje é o que tem toda a temporada. Só que às vezes você não deu tempo suficiente pro jogo pra você conseguir se apegar a ele. E dessa vez você conseguiu. Você conseguiu fazer raid com a gente, você equipou teu balance no começo, depois você começou a equipar teu evoker, você ficou full. Óbvio, você parou um tempo que você foi viajar e tal, mas quando você voltou, você ainda voltou pro WoW. Eu acho que você ter uma raid pra fazer e ter uma galera pra fazer dungeon, que é o que a gente tá fazendo nessa expansão, tipo, vai fazer muito mais gente continuar jogando. Daqui pra frente, eu vou conseguir, tipo, criar mais tipo de conteúdo assim e ajudar mais a galera, tipo, a se apegar mais ao jogo, porque depois dessa expansão você vai olhar pro WoW de uma forma diferente, tenho certeza. Qual foi o período máximo que você jogou? Eu digo de uma vez só, né? Porque indas e vindas a gente vai o tempo todo, né? Foi uns 6 meses. Os pugzinhos também que a gente faz com a galera que é chegada é bom, porque a gente vai no Discord, a galera consegue evoluir junto também. Eu curti bastante as dungeons dessa season também, as dungeons novas. Tem bastante acerto, né, mano? Tem muita dificuldade pra se defender de balance. Sinto, mas eu também sou burro. Por exemplo, eu usei bar skin agora depois de ter rodado o dano, saca? Entendi. Falta de prestar atenção na real só. Talvez colocar o time das skills num lugar melhor. Uma horinha que vai falar ó é na tua orelha. Ó, por aqui pra mim já falou, ó é. É que eu tô acostumado muito mais a fazer raid, velho. Com os timing das coisas e tal. Ah, mas dependendo da raid você precisa virar urso também, velho. Aqui às vezes eu não sei qual skill de um mob numa pool de 10 mob que eu tenho que me defender real, saca? Fico meio perdido. O canhão me soltou na hora. Se fodeu. Tá, vamos lá então, irmão. Eu vou fazer só umas anotações aqui, tá, mano? Só pra galera que tá assistindo a live também se atentar. Mas eu sei que você já sabe, por exemplo, você falou, pô, meu ring tá um pouquinho ruim, o chest aqui dá pra trocar, essas coisinhas. Tá, então se eu falar isso daí, você só ignora. Mas é mais pra galera entender, tipo, o que a gente vai avaliar, tanto pra eles quanto pra nós aqui que estamos fazendo agora dessa vez. Primeiro a gente vai falar das coisas básicas, e é tipo assim, digamos que eu vou recrutar um cara pra raidar comigo no mítico. O que é a primeira coisa que eu vou avaliar em relação a isso, pra saber se ele tá com capricho, pelo menos no personagem dele. A primeira coisa seria encantamentos. Peitoral, aqui você tem encantamento, você tá sem encantamento na calça, e é importante, tá? Encantamento na calça ele dá quase 700 de intelecto, então tá faltando encantamentinho. É uma calça herói, tá? Então não tem problema em encantar, vai ser um pouquinho caro, mas como é uma calça herói, você só vai trocar ela pelo mito. Depois tem o negócio do colar. O teu colar é champion, cara, não dá nem pra cobrar. Eu também não faria isso, também não colocaria só
socket no meu colar se ele fosse champion. Mas no meu caso, eu tenho um colar champion, só que o meu é o super rare, né? Por isso que eu não troquei ainda. Mas no teu caso, se fosse meu main, eu teria soquetado, mesmo perdendo um pouquinho de gold. E levado ele até o 619? Levado até 619. Não sei se você sabe, mas quando você pega todos os slots 619 em um personagem, o segundo personagem poupa a crest. Ah, não tava ligado nisso. Não sabia? Então, por exemplo, teu Evoker Não. tá com bastante gear, certo? Uhum. Vamos ver aqui que vale a pena. Você quer voltar agora pro teu druidinha, certo? Você jogou de Evoker, é o personagem que você tem mais gear. Você tem um elmo, 606, 619, 619, 619, 619, 619, 619. Se você vai lá no teu Evoker agora e upa esse item pra 619, este daqui pra 619 e o Unbound Channel pra 619, você poupa muita crash no seu druida. Falta 3 itens. A cada 15 brasão que você ia gastar, você vai gastar 10 pra cada upgrade. Então a cada 3 upgrades você ganha 1, em vez de você gastar mais. Em vez de você gastar 45, vou ter meus brothers 30 e ainda vai poupar de usar. É duas coisas. Além de você poupar, você ainda não vai precisar farmar. E aí, cara, eu tenho certeza, tipo, que você já compensaria daí você upar todos os seus itens do druida Vamos pra lá? 619. Aí, com esse colar Muito bom. 619, sendo bis, eu colocaria 2 socket e 2 pedras, porque é importante. Curtiu? Pra rapaziada que tá na live, ou que Vamos vai fazer ver a o gravação, vídeo depois então. no YouTube, tá? Eu vou fazer uma continha básica aqui pra vocês entenderem. Vamos nessa? Vou trazer aqui minha conta. Se não fosse a Liquid andava pelado, pô, irmão, não fica triste só porque eles não mandaram a camisetinha. Assim não, pô. Ontem eu tava com a da Red. Eu tenho que entrar no VOD agora. Não fica triste não, mano. Quem sabe algum dia você faz alguma coisinha com eles, aí eles te dão uma camiseta também. É muito caro, dá pra comprar também, R$ 250 só a camiseta. Salve, Diego. Como é que você tá, irmão? O cara tá vendo um vídeo que foi gravado, sei lá, 3 semanas atrás. Vocês veem eu com a camisa, aí eu venho na live, eu tô com a camisa depois de sei lá quantos dias, né? Aí, se não fosse pela Liquid. Vou ver só aqui. Quer participar da MEINVITA? Vai rolar agora. Agorinha. Por causa da Mount Nova? Vixe, irmão.
Monte Nova levou o token pra 350k quase. Depois ele voltou. Mas tava na faixa de 180, 200k sim. Sempre quando tiver coisa nova na loja, vai aumentar um pouquinho. Rapaziada, deixa eu só ver aqui como é que vai ser aqui, mano, as paradas. Eu acho que vão precisar de mim na raid de hoje. Mano, pô, usei minha camiseta a semana inteira. Você vê os VOD aí, você vai ver que eu não uso ela todo dia. Vou craftar os itens dos manos aqui e a gente grava. Pô, bom dia, tio. E aí, Zayok? Vamos gravar já já. Meu Deus, proficiência em bigorna. Craftar 2000 vezes ferraria. Isso que eu peguei ferraria essa expansão, hein, mano. Irmão, eu não vou conseguir, cara. Eu preciso gravar os episódios hoje, cara. Do MEINVITA. Eu vou gravar 2. Se der tempo, a gente joga. Queria muito. Queria muito só fazer. Eu tô com vontade de fazer. Mas se eu fizer o que eu tô com vontade de fazer, né, fica sem vídeo pro YouTube. Tequine. Mandei aí. E aí, India Golf. Acho que mais tarde talvez role. Ó, boa. Agora vamos fazer a gravação do MEINVITA. Quem quiser participar do quadro aí, fica esperto. A gente vai chamar já já. Deixa eu só craftar as coisas que a rapaziada pediu durante o MDI aqui. Pra não ser pilantra com eles. Faltando só Ansurek pra mim. Ansurek tá complicated, bro. Complicado de a gente ter tempo pra montar. Mas agora que eu tô com o pala, dá pra gente ir, mano. Tava faltando muito tanque lá e etc. Cruzada, queria pedir uma força pra vocês que estão no YouTube aí, mano. Se vocês puderem abrir a livezinha do... Galera da Twitch, né? Puder clicar aqui, ó. Tá fixado no chat aqui, ó. Clica aqui. Abre a livezinha, muta a aba e deixa rodando pra nós aí, mano. Faz a boa. Todo mundo fizer isso daí, ajuda muito.
Beleza. Longe demais. Me invita de hoje é quem? Ninguém, não é combinado me invita não, me invita é aleatório, pô. O cara me invita e a gente começa. Por isso que o nome é me invita. Como vão as coisas? Eu adoro trabalhar com gente. PN foi o primeiro do me invita? Não foi. Então, Felipe, essa interface que eu tô, ela é interface paga, velho. Eu não vou fazer vídeo dela, não. Do Atrocity UI. Tem que dar sub nele. Aí eu não posso, né, passar o conteúdo que é dele. Mas se tu quiser pegar, só dá uma exclamação UI aí que aparece o canal dele. Aí você pode dar um subzinho nele e pegar a interface também. Pra healer some mesmo o resto de ontem. Não tem o elmo upado? Tem. Tá craftando o elmo também. É aqui, ó, irmão. Você vai vir aqui nas barras de ações. Você vai vir na barra de jogador, barra 1. E aí tem estado de visibilidade. Aqui tá raid, tá ligado? Eu tirei de todas as barras que eu uso. E aí montei uma de healer. Igual a padrão. Meus itens do Xamã. Meus itens do Xamã tá baixo, tá podre ainda. Não joguei muito com ele. Joguei de healer quando foi necessário só.
Gritando de drag que esqueci do Warlock. É tenso. Tem que arrumar lá, Cezinha. Barra Plater e vai lá no alvo e bota a setinha. Dentro do Plater é só do... É só do Nao, mano, que fica dentro do Plater a seta. Vamos lá, rapaziada. Mano, vamos começar a gravação do MEINVITA, tá bom? E... quem quiser participar, por favor, precisa ter o Discord, um microfonezinho, né? Pra gente ir trocando uma ideia durante a dungeon. E pode me invitar, mano. Tá bom? Então vou colocar as metas que a gente tá fazendo a gravação pro YouTube. Quem foi? Ufos do Sol. Beleza. Entra no Discord aí, meu parceiro. Por favor. Rufus do Sol é o Jair Neto, rapaziada. Já é velho de live. Vamos dar uma analisada aqui já por cima, já no personagem dele. Tá 630 de item level. Tá? Copiar o URL. Vamos entrar aqui no Hydra. Hydra dele. Joga na Runaway. Cadê o Zayo? Só tem AD aqui? Meu Deus, só tem AD. Deixa eu ativar minha extensão aqui do Adblock. Vamos lá, vamos ver o Hydra dele aqui. 2.911 mil pontos de IO. Tá querendo ajuda, querendo participar do MEINVITA. Vamos ver o que a gente acha de errado aqui, porque a gente vai ter que ser criterioso com esse cara. Ele já tem uns pontinhos aí, certo? Então eu vou ser um pouquinho mais rude. Vou ser um pouquinho mais exigente na análise aí do nosso parceiro Rufus do Sol, conhecido pelo chat da Twitch como Jair Neto. Beleza. Chegamos aqui no paladino dele. Em relação à itemização, né? O bicho tá full. Tem item pra caramba. Então ele já tá mudando. Já tem, tipo, os itens craftados. Já craftou arma, etc. Os enchantes aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui se ele já tem os embelezamentos. Tem todos, tá? A única coisa que tá... Zayok mandou R$5. Ótimo conteúdo, Bisca. Estava ouvindo as que você deixou rolando e abriu minha mente. Valeu, tamo junto, Zayok. É nóis. Obrigado, viu, mano? Vamos lá então, rapaziada. Vamos retomar aqui, mano. Cara, eu já percebi uma coisa que não tem no personagem dele, que é a gema de primário status, tá? Então cadê? Atua aí. Ó. Geminha de status primário. Cadê, meu parceiro? Precisa colocar a geminha de primário status no seu personagem. Encantamento, o resto tá tudo suave, né? Provavelmente ele colocou os melhores status pra ele. Aceleração, maestria,
status principais aí, né, do paladino. Maestria, haste e crítico, certo? Então, o bicho já tá fazendo algumas dungeons aí. Ele me invitou, vamos esperar. Já chegou aqui no Discord também. Bora. Salve? Salve. Vai estar baixo. Fala uma coisa. Alô, salve? Salve. E aí, mano, tudo bom? Tranquilo. Seja bem-vindo, cara. Terceiro participante do MEINVITA. Quero saber se você está de safadeza, né? Porque a gente ajudou pessoas aí que eram iniciantes, outros já estavam um pouquinho mais avançado, né? Dentro ali com o druidão dele, o outro tava primeira season dentro do WoW aí, a gente já chegou ali a ver que você tá com bastante IO. Então não vai ser fácil, tá? Pra isso você. que eu quero, desafio. Beleza, então tá bom. Qual que é o nível da pedra que a gente vai fazer? Eu tenho uma 12 aqui, Aracara. Tá, pode ser, Aracara é tranquilo. Podemos jogar. Tá. Eu vou abrir os logs aqui já, tá bom? E a gente vai ver o que é. Não, como assim você me deu líder? É você que me invita, não é eu que invito, não. Você que me invita, meu parceiro. De voto, então. Você que organiza o grupo, tu monta PT, você só me invitou, eu sou um player aqui no seu grupo. Beleza. Já vemos um goaltender ali direto do chat. Toma cuidado, hein, mano. Esses caras podem ser bait, hein? Pode ser bait, mano. Você chama ele aí, nós fica... Toma cuidado. Não, invita quem você achar melhor aí, tá bom? Monta a sua comp. Eu vou estar avaliando até na hora de montar aí teu pug, ver o que você pensou, o que você não pensou, o que você quer fazer e tal, tá bom? E como que a gente vai fazer essa DG. Obviamente, né, uma DG 12, talvez a gente faça uma ou duas pedras aí, porque às vezes acontece de um random acabar trollando, um cara que não é da live, não é da PT e tal. Mas o principal, mano, é a gente tentar ajudar você a evoluir em um ponto que você consiga ter um bom desempenho em todas as pedras. Eu não sei como que é seu desempenho, tá? Umas pedras 12, por exemplo, a minha maior taimada aqui é 12 também. Eu tenho uma 13 que a gente quebrou por 3 segundos, tá? Então eu também tô jogando mais ou menos mesma região aí, tá? Só que eu não tô focado em puxar IO, então tem uma Stone Vault 6 aqui, por exemplo. Então não é o foco por enquanto. Cara, deixa eu só ver que o log aqui dá uma bugada em cima. Nossa, os log de ontem. Cara 12. Tá, seguinte, meu mano. Você joga o WoW desde quando? Assim, jogar o WoW mesmo eu jogo desde 2008, mas que eu vim jogar Reteio foi em 2023, eu acho. Voltei na Season 2 do Dragonflight. Tá, e aí você chegou a parar de lá pra cá ou até agora não? Você só tá jogando o tempo todo? Chegou Não, de lá pra cá não. Da Season 2 pra cá eu não parei mais não. Ah, entendi. Você tá direto, sempre tá jogando. E qual que é o main aí? Qual que é desse período todo, da Season 2 pra cá, qual que é a classe que você mais jogou? Hatch mesmo. Ah, então você já é um personagem que você já tem experiência. Já tá há bastante tempo. Mas eu sempre voltava a jogar tipo Legion, voltei no BFA também, mas nunca foi pra jogar de fato mesmo. Eu só comprava expansão, upava o boneco e parava. Entendi. Jogar de verdade, colocar como ter um dos jogos principais aí no teu dia a dia foi agora, então, no Dragonflight. No Reteio sim, mas eu sempre joguei Private, né? Ah, entendi. Sempre joguei o Brasil, essas paradas. Quando você chegou no Retail? Então, foi na Season... Não, de Season fato 2? mesmo. Mas eu sempre joguei, tipo, mas não a sério. Só comprava expansão, upava e parava. Entendi. Entendi. Então você jogava antes. A época que você jogou o Private foi qual época do jogo Retail, no caso? Tava em qual expansão? BFA. Fechou. Da hora.
Massa. E na vida real, irmão? O que tu faz na vida real? Qual que é teu emprego? Se você quiser falar, não quiser falar. Quantos anos você tem? Vou apresentar pra galera aí também. Hoje em dia tem uma página no Instagram. Trabalho com venda de e-book. Próprio mesmo, meu. Tenho 25 anos. Fiz sábado, acho. Sábado que eu Boa, fiz de parabéns, novembro. mano. Da hora, velho. Muitos anos de E é vida, muito isso. sucesso aí, mano, na tua vida. E passa o link da tua página, qual é arroba o quê no Instagram pra galera seguir. Vou deixar no chat. Tá, mas fala também, porque a galera do YouTube não vai ver o chat. É Psi Tarja Preta. PC? PSI? PSI Tarja Preta. Legal. Aí, rapaziada, deixa o followzão aí. Na página do Jair Neto, que vai fazer agora uma pedrinha com a gente aí. Ah, tá, pô. Opa. Público-alvo dele aqui. Opa. Aqui já dá pra fazer uma grana. Fechou, da hora, mano. Eu já sabia, tá? Já sabia disso aí, mano. Tô ligado. Ah, ele já tinha mandado pra mim já. Meu Deus, ele não confiou. O público-alvo dele aqui. Beleza. Ele é quem? Ele é o paladino aqui, ó. O Rufus do Sol. Ele chamou um cara do Projac, diretamente do Rio de Janeiro, provavelmente, né? Porque eu só uso Projac na Globo. E tem o Credit Loan na nossa PT. Vê? Cara, Paladino Retro é uma das classes que eu mais vejo a galera jogar, mano. Né? O que você tem pra falar e qual que é a falta que você sente na classe? Quando você tá jogando, por exemplo, com a galera aí, tipo, eu tô pugando aqui, minha pedra quebrou, faltou o quê? O que você poderia ter feito? É culpa dos outros ou a culpa é tua? Me conta. Não sei, acho que eu geralmente jogo mais pro time, né? Então eu acho que dano, acho que eu nunca foco totalmente em dano, porque dano em si, o paladino é só você bater a cabeça que você vai dar dano. Então eu foco às vezes muito na utilidade que o boneco tem. Então às vezes tem bob, tem saque que ajuda muito, que é de 1 em 1 minuto. E nessa season, tipo, toda pedra que eu faço tem um tanque falecendo. Então eu acho que o saque ela ajuda bastante nesse quesito. É 30% a menos de dano, né? Mas já é alguma coisa. Então eu foco mais na utilidade do boneco mesmo. Então, o saque, um paladino jogado pro time e um paladino jogado individual, ele tem bastante diferença, mano. Você vai ver que... Porque dano eu acho que não falta muito, ainda mais com essas classes. Hoje em dia que todos tem muito dano, né? Aham. O que você acha que é o seu problema hoje? Por que você participar do MEINVITA? Onde que você acha que vai conseguir ajudar você a evoluir daqui pra frente? Eu acho que eu me desligo, tipo, muitas vezes em prestar atenção em mim, tá ligado? Eu presto muita atenção no time e às vezes eu esqueço de mim, tá ligado? Eu acho que faz parte por você jogar de paladino. Porque você tem muito recurso pros outros e pra você também. Entende? Então eu acho que faz parte disso. Se você jogasse com um DPS que talvez fosse mais individual, né? Tipo assim, o DKzão, por exemplo, é um DPS mais individual, filho. Você joga pra você ali, no máximo, o máximo que você faz pro time é jogar um anti-Magic Zone ali pra todo mundo poder usar. Mas é uma... O bom disso daí do Paladino é que abre gap pra você carregar as pessoas, porque você pode fazer... Você pode ajudar, por exemplo, você entra numa pedra que tem um cara de um level baixo, ou tem algumas classes aí que sofrem bastante com defensivo, por exemplo, você vai fazer uma pedra 12, uma 13, você vai pegar um Xamã em Hans, por exemplo. Xamã em Hans é uma classe que apanha muito. Aí geralmente no Pug, tipo, os caras não montam uma PT pensando nessas paradas, né? Os caras vai pegando quem tem mais eu. Então às vezes os caras saem pegando Hunter e tipo, Hunter é muito. É ossada, né? Hunter de tá também, curando. é bom você ter um pala pra poder ajudar. Legal, legal. Porra, caô. O cara mandou aqui pra mim. Ele quer saber. Apareceu um logzinho aqui. É o Biscas? É o Biscas.
E aí, man? Bom? Como você tá? Perguntei se ele tá bom de 2 dias. Como joga de disque? Irmão, tô tentando aprender até hoje. Tu é main role? Nem nada. Ele tá de role? O boneco tem uma Caralho, eu acho que semana. é do Tá chat bom. o Projac. Pode. Fazendo 12 já. Tá ótimo. Doze qualquer um faz. Caralho, filho. Caralho, borracha. Caralho, me senti um lixo. Loguei o boneco secreto. Dá play aí pra nós ver. Ih, invitou. Conjurante, rapaziada. Um Dractizada. O homem montou a comp dos sonhos aqui. Só faltou ele ser o enhance, né? Ele não ser pela red, mas tá tudo bem. Se ele fosse enhance, seria a God Comp. Beleza, o cara já mandou um pull aqui, ó. Ele vai puxar tudo até lá na frente. Legal. Ele vai pra direita lá na frente. Aí, rapaziada, quando você vai fazer uma pedrinha 12, os caras já estão mais dedicados. Ó, lá na frente, lá no final do boss, ó, a gente sai pela direita. Pra você que não sabe aí, mano, no nosso guia de dungeon, eu falei pra vocês sobre esse addon aqui, tá? Principalmente pra quem é tanque, mano. É muito bom esse addon pra você avisar, rapaziada. Ó, vai ter esse pull, esse pull, esse pull. E a coisa fica muito mais fácil. Porque você consegue ter algum CD, por exemplo, eu sei agora que ele vai fazer isso daqui, ó. Normalmente, quando chega aqui, eu já saio da mount. Agora não, eu vou ir reto aqui, mano. Vou ir retão lá pra frente. Lá na hora que chegar lá na frente, eu sei que eu tenho que puxar um desses adds aqui, porque vai ficar castando lá no canto. Eu já sei o que eu vou fazer, certo? E é bom a gente saber essas rotas, ó. Aqui também, ó. Normalmente, os caras fazem esse pull aqui. Porque esse daqui, esse mob, ele tem uma skill, ó, que reduz em 50% o dano de inimigos próximos. Né? Dá redução de dano pra essa galera. Entende? Então, eu não gosto muito de fazer, mas já sabendo que o tanque vai fazer dessa forma, eu já vou vindo aqui pra frente, já uso meu CD em cima desse ad pra ele morrer o mais rápido possível, pra gente poder agilizar esse pull. Agora, esse pull aqui que ele vai fazer é doideira. Mas vamos lá. Avisei que vai dar merda. Eu vou colocar aqui dano overall. Cura. Dano overall, dano feito e cura feita. Cadê todo mundo? Tá summonando o tanque. Vamos lá, rapaziada. A gente já falou sobre isso daqui, tá? Deixa eu só desabilitar essa parada aqui.
Quero que abra isso. Só um pouquinho. Vou habilitar isso daqui que eu já dou um barra reload, é garantido. Certo. Um pouquinho aí. Ah, é isso daí não, gosto de ser. Tá. Vou pôr uma folha da boa aqui pra nós. Folha de 1 hora. Tá, os talentos do Jair é esse daqui, rapaziada. Pra quem quiser ver aí no YouTube. É os talentos certos já dessa dungeon mesmo? Ou você vai trocar ainda? É. Tá, fechou então. Não, certo. Você tá mutado no disc. Opa, mutei sem querer. Deixa eu arrumar meus talentos aqui agora, que os meus estão errados. Vamos nessa. Tô pronto. Cinco, 4, 3, 2. Ainda não tenho, Guniak. A gente vai fazer em breve. Eu devo fazer em breve. Essa é a verdadeira lição do caos. Fica à vontade, tá, mano? Falar o que tu achar melhor. Fica tranquilão. Beleza. Tá não. No final a gente analisa tudo certinho. Vê interrupt, vê burst, vê priority de habilidades e caramba. Collect or stand in circle. Dodge. Hit. Dodge. Qual que é a pedra mais alta que você já fez essa season? É 12? 13? 12. 12? Uhum. Tá tentando fechar todas as 12. E as outras seasons, você chegava a fazer push de pedra também? Não? Você costumava ir mais longe? Como é que tá pra você? Porque essa season o Paladino tá bem forte, né? Season passada também teve. A que eu mais puxei foi a Season 2. Tá. Eu peguei 3.600. Entendi. No final da season total, né? Isso daí. É. Mas essa season ainda dá pra encaminhar pra lá. Sempre teve grupo já de push, não? Não, sempre fiz no Sempre pug. Tá. E core de raid mítica? Já participou de algum? Nunca Eu participou? raidei no Fated, né?
Aham. Eu entrei no final da prog do Firak já. Aí, tipo, já tinha comp já, né, no caso. Uhum. Aí eu entrei. Tipo, eu nunca fui... Na real, eu jogava só PVP antes de fazer PVE, né? Sempre joguei PVP. Sempre tanto no Private ou quando eu vim aqui pro Reteio. Eu vim pro Reteio, só jogava PVP. E qual dos dois pra você é melhor? Não a opinião de todo mundo, pra você. Qual que você mais se divertiu aí, que você, tipo... M+, PVP é muito maçante, eu acho. Pra você é teu conteúdo principal? Só queria que você tivesse durado Eu não tava mais. fora não, rapaziada? Isso aqui foi roubado. Isso aqui é lag de server, mano. Mano, eu tava fora, mano. Na minha tela. Possível, cara. Scrollando uma invita do cara. Essa pedra aqui, senão ele não timar. Eu comecei a jogar PVP no X1 House, no... Não sei se você já ouviu falar. X1 House, o Immortal Wolf, no Private. Nunca ouvi, mano. Era famoso da época de 2008, o WoW, 2009. quando eu comecei a jogar o WoW, já era... O WoW... Eu tenho uns vídeos gravados no YouTube fazendo PVP, só que era aqueles vídeos do Fraps. Ah, sei. Eu já gravei com o Fraps também, tá? Tudo bem. Tudo cagado. Já gravei bastante com o Preps, cara. O comecinho dos meus vídeos era tudo Preps. Isso daí é velho. Dodge. AOE. Parece. Dodge. Dodge. O bicho grita de tempo. Não, ele leva tempo pra gritar. Interface aparece. Que você usa alguma interface pronta ou não? Frost UI, Naô. Ah, legal. Mas a minha do Atrost é toda mexida. Você já peguei fez só a base só. Entendi. Uhum. Fez suas alterações. Dodge. O ruim, a parte ruim da gente analisar o tal do Paladino é que, velho, tem burst toda hora, né? Como é que a gente vai saber? Tem o Big Burst? Tem, né? Tem, que é quando troca 2 Templar, ou quando tem o... Quando tem a Pena da Morte ativo. Entendi. Mas em base é toda hora mesmo. Dodge. Você usa macro de interrupt no Focus? Não? Só pra eu saber. Eu uso. Tá, eu uso tudo no mouse over. Tipo, Entendi. Focus. Interrupt no Focus e... Dispel no... Isso vai estar pra cima de mim. Difícil, mano, fazer pedra tosca. Tá troll, mano. Começou a cair pra cima de mim o bagulho. Não vi, cara. Não é a pedra que eu faço no meu nível. Alto pra mim. O leão dá 9, leão dá 8. Ixi, ah, tá. Ele tá aqui já. Agora que a gente vai ter que sair do boss aqui, hein. 2, 1. AOE. Collect or stand in circle. Dance.
Quer sair pra esquerda junto aqui? Podemos. Aí o cara veio aqui pro nosso. O cara veio aqui atrapalhar nós. 3, 2, 1. Então é... Tá longe, tá? Te dá freedom você andar aqui em cima comigo. Só que eu tô sem nada pra precisar de aqui agora. Dance. Fica meio espalhado aqui, eu acho. Deixa eu deixar com isso aí. 3, 2, 1. AO. CC. Ele vai dar overlap de alien, mano. Eu tenho burst pro próximo, Ad. Tá lá já, tá lá, tá atrás de você. Fudeu. Dance. Ficou muito suja a sala de um jeito ruim. Verdade. O Trash tá correndo com o Ad ali ainda. Que fudeu. Ai, meu Deus. 3, 2, 1. Pegando tempo de dano no boss. Pedra. Collect or stand in circle. Tá, mais AIDS aqui, olha que coisa boa. Esse daqui eu mato, velho. O cara tinha que dar res no maluco lá, não foi não? Acho que ele ficou muito longe. Three, 2, 1. AO. Vou precisar desse maluco, cara. Vou lá ressar ele. A seu usado, você vai ter burst agora? Não, 16 sec. E azedou, meu parceiro. Acho que já foi, hein? Dance. Tá. Three, 2, 1. AO. Tem que dar um CC nesses ADs, a gente não tem ninguém que dá CC lá. Só o Evoker. Mas já tem mais Ad. Rapaz, vai ser 9 minutos de boys aqui. Dance. Tá mais. Você tem burst nesses ADs aí agora? Que vai vir agora? Esses daí que você tá matando agora. Aham, já foi. Tá. 3, 2, 1. Vou finalizar eles aqui, a gente volta pro boss e eu vou burstar esses próximos aqui. Eu já tenho pra esse também. Não, bursta o boss, bursta o boss, bursta o boss. Tá. Dance. Vamos ter que dar CC nesses ADs aí, mas tá boss, mano. Fala pro Evoker da CC. Será que tem como fazer isso agora? Né? CC. Vou bustar de novo. Tá. Só que eu acho que vai... Dance. Eu acho. Não precisava. Ai, cara. Tem rei, será? 3, Tem um rei. Você consegue dar reis em mim? Uhum. AO.
Ah, dá tá bufado. Vai pular neles aqui. Ah, vou voltar aqui, mano. Ah. Vou passar mais tempo batendo arte aqui no boss. Não, a gente ficou full time batendo no arte. Azedou! Custa, pelo amor de Deus. Tem que ter lush nesse boss aqui numa comp dessa, velho. A gente não vira no... O primeiro pull não é tão big assim, não. GG, né? GG. Depois do aniversário do boss, o que que vem? Um presentinho. Pedrão 11. Cara, o que que deveria ter feito melhor aqui é o seguinte, cara. Tem que ter, tipo, é muito ruim, cara, porque tem que ter sincronia do time ali. Tem que pedir CC pra esse cara bem antes pra gente poder comitar boss. A gente passou, acho que 6 minutos só batendo em AD, pô. 5 minutos e 50. Ou ter algum ranged, né? Nós dois somos 2 milis. É. Acho que alguém nessa pedra aqui é meio... Com dois melee. Uhum. Meu Warlock matava, pior que é verdade. Verdade. Mas eu sei ilustrar. Pois é. Tem isso também. Invita aí de novo e vambora. Vamos pra próxima. Bota aí. Bora. Eu tenho uma 13 aqui, mano. Grimbatol. Ah, essa aí não dá pra fazer no pug não, né? Bota essa daí, 11. Essa é quebrando o pull. Ai, 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 ai. Tá, o que a gente poderia melhorar aqui, tá? Vamos lá. Rapaziada, pra quem tá vendo pelo YouTube, tá? Vou dar uma resumida no que aconteceu. A gente entrou na 12, tá bom? Fizemos a 12, quebramos, porque faltou bastante dano single, cara. A gente deu lust nos ADs ali. E quando chegou no boss, a gente deu um overlap de AD do primeiro boss, tá bom? E a gente não conseguiu terminar a dungeon. Cara, não tá gravando. A gente não conseguiu finalizar a dungeon, tá? Finalizar o primeiro boss. Tem que voltar. Pra rapaziada que tá assistindo no YouTube aí, mano, vou dar uma resumida no que aconteceu. A gente pulgou a dungeon, só que como estávamos com 2 milis, a gente acabou tendo que sair muito do boss pra poder bater nesses ADs. E deu overlap no boss, porque a gente não teve lust no primeiro boss, a gente lustou nos ADs. E acabou que a gente acabou wipando com 4%. Então vamos pulgar a pedra 11 aqui. E vamos continuar aí o quadro. Que eu acho que é mais fácil a gente fazer a 10 do que a 11, porque a 11... Tem gente? Quase ninguém precisa. Pode ser 10, então. O Xamã entrou na 11, né? Vamos ver aqui. Eu só atrapalha, mano. Tá no log. Eu vou gravar o log daí. Rapaziada, passar uma dica pra vocês aqui, ó. Tomem cuidado com o Rider.io, tá? Baixar o aplicativo do Rider.io, ó. Ele fica gravando o log igual doente lá, ó. 77 gigas. Só de log.
Aí, já foi. Merda, velho. Deu pra ver o log na outra. Você grava log aí? No PC? Deixa eu ver Ou se tá puxando. Não, deixa puxando aqui. Não sei se você gravou. Peraí. E aí, qualquer coisa você manda pra mim, faz favor. Tá. É o do addon mesmo, aham. Não do addon do que a gente baixa no jogo. Ele é o aplicativo. Eu tenho o aplicativo do Hydraio e ele faz essa porcaria aí. Rolou full. 77 GB de log. Não tava não. Tava ativo não. Tá. Esse healer na fila cura muito? Quem que era? Resetar DG, se eu não me engano. Acho que o cara já entrou, mano. Você resetou antes? Não, tem gente lá dentro. Mas ele reseta mesmo assim. Tem o cara lá dentro. Eu se usar uns forem que não reseta, reseta. Deixa eu entrar aqui. É isso porque você não segue. Isso é porque você não segue o que você falou no vídeo que você fez sobre subir log e já apagar. É verdade. Cara, e eu só que essa parada é que eu tava falando de fazer o log só apagar. Eu não tava usando esse bagulho do Hydraio e ele sempre deixava apagar. Aí agora, cara, essa porcaria ele tá sempre. Quando eu vou apagar, ele fala, estamos usando o log, tal. Entendeu? Combate está sendo registrado em logs, combates, barra combate. Preciso chegar mais perto. PR Run de Aracari em 10.000. E... Bora que bora. Vamos continuar nossa gravação. Estou fora de alcance. Ouvir música. Bora. Essa daqui não está, meu irmão. Te garanto, tá? Pode ficar tranquilo. Não, parte com isso não, pô. O que eu quero de pedra, eu não tomo de água na vida. Só de menos. Essa daqui tem o Zeca da Bica. Pode deixar que ele vai ser pausado pra nós. Tô anestesiado já. 5, 4, 3, 2, 1. E essa é a verdadeira lição do caos.
Bora. Ele teria naquele pool ali, Raul, a gente precisava de alguém que ajudasse pelo menos a bater nesses adds. A gente não precisava de bater full no ad, saca? Dodge. Collect or stand in circle. Oxi! Mas passou por. Dodge. Hit. Affix. Então tá trolando a pedra do MEINVITA. Foda. Nossa, tem afixo na 10, né? E aí, o afixo ajuda ou atrapalha, mano? A gente fez uma 12, agora não tinha esse afixo. Esse afixo é chato pra casa. Imagine no meio daquele boss um afixo desse aqui, na 12. Deus, infartado. Esse afixo os caras fazem pra ajudar, mas dependendo da situação, por exemplo, se a gente tivesse na mesma comp aqui, fazendo uma 10, talvez teria atrapalhado, você não acha? Não ia dar pra clivar nunca, né? É, tipo, digamos que a gente tivesse com a gear de fazer 10, né? A gente não tivesse com a gear que desse pra fazer a 12. Esse ali é bom pra matar melee. É ótimo, mano. Dodge. Ai, cara. O druida me matou, velho. Viu o que ele fez? Ele jogou, ele deu um tufão no mob estourando em cima de mim, cara. Empurrou o mob, cara. Tá bem que eu não burstei. Dodge. Collect or stand in circle. Dodge. Preciso chegar mais perto. Primeiro eu mato solo, o segundo preciso de ajuda? Tá bom. Affix. Aí, perto desse alucinado. Aceite quem você é de fato. 3, 2, 1. CC. Afixo aqui, tá de sacanagem. Matar o boss aqui. Até que eu se vira com. Rapaz. Dance. Jogando mal aqui é brincadeira.
3, 2, 1. AOE. Collect or stand in circle. Quem dera pros assinadores. Dance. Posizada. 3, 2, 1. AOE. Affix. Vou deixar que eu viro no Zad aqui agora. Tá. Aceite quem você é de fato. Esse é a pizza aqui então pra nós. Dance. Mano. Eu tô lagado ou demorou pra cair esses pezinhos? Não sei. É estranho. 3, 2. AOE. Ô Jair, como é que nós vai te analisar, mano? Tá batendo bem, tá jogando melhor que eu. Analisar o quê? Do your jumps. Meteu essa, mano. Irmão, parabéns aí. Você passou no teste. O quadro acabou. Obrigado. Collect or stand in circle. Você quer raid líder da patifaria aí, pô? Eu. Analisa o streamer. Podemos inverter. Podemos inverter. Raid líder da patifaria. Os caras estão raidando nesse exato momento. E eu tô aqui. Mano, é um erro muito grande dos tanques, mano, de fazer esse pull aqui que reduz a parada e a gente não consegue funelar esse AD porque ele tá com 50% de redução. Aí, é um sofrimento pra bater no AD, velho. Tem que funelar ele, fazer o quê? Tem controle, não tem call. Affix. Kick. Aceite quem você é de fato. Limitação é mais do streamer mesmo? Acontece, né, mano? Tá bem que eu nunca fico pagando que eu sou bom. Todo mundo sabe que eu me chamo de ruim o tempo todo. Todo mundo sabe que eu me chamo de ruim o tempo todo. Sim, Matheus.
Só que essa pedra lá é uma pedrinha fácil, né, cara? O problema é a gente tá na situação que a gente estava ali. Não contamos com a Collect sorte. or stand in circle. Affix. Charge. Aceite quem você é de fato. Enter. Draw. Charge. Padezinho. Affix. Aceite quem você é de fato. Charge. Enter. Hit. Draw. Perigo, cara. Tá bom, tá bom. Ok. O limite do quadro é mais 10. É isso. É, pode ser que seja. Collect or stand in circle. Affix. Aceite quem você é de fato. Cara, é bom já, pô. Aí. Não é, mano. Eu acho que é isso daí mesmo, tá ligado? Tem muito o que fazer. Era uma pedra 12. Tipo, a comp não ajudou muito. E tipo, você tem que ser muito mais minucioso pra poder fazer as paradas. Eu acho que, tipo, eu teria que ter impactado mais, talvez. Falado pro Evoker não lustar no primeiro pulo, lustar no boss. Que a gente tava com comp de 2 melee, tá ligado? Eu deveria ter falado mais, talvez. Entendeu? E, tipo, é possível fazer. Só que, tipo, a gente tem que dar uma cepada nesse boss no primeiro ali, mano.
E tipo assim, eu vou falar bem a true pra você, que se a gente parar pra analisar os logs do Jair, os bagulho, mano, não tem muito que ele possa evoluir, além de, sei lá, tipo, só se ele tiver fazendo... ele não tá timando pedra, não é por culpa dele. Tá entendendo? Ele deve tá timando, não deve tá timando pedra porque é tanque, ou porque ele talvez precisa liderar mais a PT, exatamente nessa situação que a gente tava agora. Tipo, mano, pedra é minha, tu não vai lustar no AD, tá ligado? Você vai lustar no boss. Tipo, aí o cara lusta no boss e aí vê, tipo, a situação, analisa a PT e coisas do tipo. Então é um pouco difícil de analisar dessa forma, né? Porque, tipo assim, as coisas básicas que a gente tava analisando até agora são coisas básicas, erros básicos. Ou, tipo, o cara tem algum problema com a rotação. Entende? Ah, mas eu acho que eu ainda tenho problema com minha rotação. Porque eu acho que meu boneco dá pra entregar muito mais do que eu faço, eu acho. Em relação a DPS? Aham. Ou pode ser aquilo que eu te falei, né? Tipo, eu preocupar muito com os outros e... Quando normalmente você fica usando muita coisa pros outros e não pra você, você acaba diminuindo um pouco o DPS. O problema é... o difícil é você fazer os dois. Tipo, você cuidar da PT e dar DPS pra caramba. Só que isso daí eu acho que é mais questão de prática, saca? Não é, tipo, culpa sua em si. É prática mesmo, mano. Tem que começar a anular esse veneno aqui, né, rapaziada? Affix. Aceite quem você é de fato. Morri, eu acho. Draw. Draw. Jump 3 times. Faltou pular o último, né? Peguei o buff do print. Draw. A luta é uma verdadeira putaria, né, velho? Affix. Pronto. Temos uma 12 e o que agora? 13, né? Boralos. 13? Foi 2? Foi 3 chest? Foi. Ah, cara. Pra mim não tá aparecendo 3 chest não, tá aparecendo 2. Ah, vamos pulgar essa 3 Boralos aí, então. Vamos fazer também de novo, vamos ver o que dá pra fazer. Boralos vai ser mais tranquilo, eu acho. O Triplit tá bugado, não usa ele mais não. O que vocês estão usando? Tem a hora essa aqui, eu vou te mandar ela aí. A que tá funcionando melhor. Cara, te delírio isso aqui. Vamos sair dessa PT, nós pulgar 13. Tá. E com essa daí nós analisa tudo. Analisa 10 e analisa 13 e a gente vê daí o que a gente faz. Essa hora aí. Onde você mandou? No chat? Aham. Então, nesse caso, se o wipe se fosse um mago do gelo ou arcano, eu deveria substituir o DPS de vocês ao El se concentrar no single. Cara. Mas a parada é que ele não tá fazendo a pedra no nível dele, Biora. Por isso que eu... Mano, eu saí da PT, velho. Você mandou no chat da PT. Não, te mandei no privado. Não chegou então. Deixa eu mandar de novo.
Me invita pra PT aí de volta e vamos lá. Bota na fila aí. Já tá, já. Boa, boa. Vê se foi agora, no /W. Carregando. É bom que eu vou aprendendo junto também, rapaziada. Aquela dungeon ali era uma dungeon pra eu ir de lock. Entendeu? A primeira 12. Eu vou de lock, tinha dado bom. Primeiro ward eu mato solo, funelo o boss. Tinha várias opções. Lustar o boss e eu ir de lock. Essa pedra aqui tem que ser o Warrior Tank. Era 11. Era 10 essa daqui, não era 11 não. Por que tem que ser o Warrior Tank? Nem eu sei. É que é muito dano físico, né? Por causa do debuff do Zad. O Warrior Tank é muito dano físico, né? Gamers, o cara colocou ali. Bicho, você vai ter que mandar o link dessa aura aí pra mim no chat da Twitch ali, pô. Vou baixar direto do site. Do site. Te mandei. Ali, aqui no jogo, vou até dar uma relogada pra não carregar depois. Deu elemental aqui. Elemental tem Windford agora também, né? Tem, aham. Esse gravou nosso log aqui, gravou a nossa cara 10. Elemental aqui então. Cara, tem elemental que pode entrar nessa comp aqui ou Hanse mesmo. Então, primeiro boss é de boa, melee. Acho que só o último boss que é meio complicado. Então, tá pensando mais no último boss mesmo. Primeiro boss. Essa pedra é uma pedra boa de AUG, por exemplo. Porque aquela de lá era um pouquinho ruim, porque precisa desses danos do range de ali, né, no caso. A pedra que me invitam de lock é essa, pra dar dispel no último boss. Verdade. Bom, é bom.
O DK tá cansado, o DK tá cansado, ajuda ele. Aí não tinha que ser o Loki? Pode ser Loki. Mas, na real, depende muito. Dá pra lidar, mano, com o afixo. Cada um rodar com o último boss, né? Vamos rodar o CD certinho. O Xamã vai despelar um. Às vezes vai cair no tanque. Eu consigo dar pré-AMZ também que ajuda. Você é do Arf, né? Também sou do Art. Eu também sou, tem imune. Vou pegar o elementalzinho aqui mesmo. Caseira. Tem que ser elemental mesmo. Onde que o elemental é bom nessa pedra? Parte assim que ele faz diferença que outra classe não pode fazer. Ou não tem isso, eu tô viajando. Vocês dois falando, procurando elemental. Ah, eu gosto por causa do Wind Fury por ser mais um range, né? Mas eu sou Xamã, Healer também dá Wind Fury. É verdade, esse tem um ponto. É isso que eu tô tentando achar aqui. Você me quebrou no Ele argumento tem agora. um Lust, tem um Wind Fury, nós tem tudo. Isso que eu tô querendo. Pegar um algozinho. Interrupt curto, vários stun. Peraí. Dano pra cacete. Pra cacete. Dano pra cacete. Aqui eu acho que é minha terceira 13, tá? Ah. Aqui é drama. Terceira que você tenta ou terceira que você vai timar? Que eu tento. Ah. Se quebrar, a gente faz 12. Tá. Se quebrar. Tem uma chance. Botar food de novo de 1 hora. Botei food de 1 hora na primeira que a gente quebrou? Foi, né? Foi. Foi rapidinho a outra, né? É, tá com 7 minutos agora. É. Queria mais sorrete também. Aí 2 dá uma pegada, né? Não querendo zicar, mas se zicar me chama, né? Heavy Pot Invis. Aí, irmão, tu acaba com. Ele acaba comigo, mano. Não é nem por causa disso daí, porque eu tenho aqui. Voltei, rapaz. Vão ser 2 pedras nesse MEINVITA.
Vai ser... Aí, irmão, mano. Tem 2 pedras. Mas eu vou... Ixi, eu vou cortar muita coisa, irmão. Fica tranquilo. Deixa eu ver aqui também, que eu vou tirar a racial aqui, tá? Despelar no chão, boys. Eu não uso. Have envy pots, hero lust, pool, and the second boss. Onde que é o envy que ele dá aqui? É depois do segundo pull. Tá. Acho que é a rota padrão do... E aí tem mais um envy lá no final, tá, mano? Uhum. É naqueles caras do AOE lá. É, os AOE não, atirador. É os atirador. TBR, pala. É. Note. Respondendo a pergunta dele em português e inglês. Note from Brasil. Não sou brasileiro. Sou Flamengo. Tem que fazer todos os mapas de side quest, o cabelo. 4, 3, 2, Faz todas as sides, depois começa a fazer todas as world quests. Pega os bônus de reputação. Será que ele vai levar aqui? Ah não, aqui é o segundo pull, né? Cara, eu vou burstar segundo pull, vou dar só um Ele vai minuto. puxar ali em cima também, eu acho. É. Medo. A parada é essa, né, velho? Se burstar aqui, não tem lá em cima. Putz, esqueci, usei pré-pot, fodeu. Tomei frontal. Aqui eu tô pagando vergonha. Aqui eu tô passando vergonha. Ah, tomei na coluna de novo. Mano. Os caras também vão frontal ali, tá? Ai, 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 ai. Tá. Stop cast. Frontal. Bati nada. E agora? Se eu não bater nada agora, podemos dar pedra. Collect or stand in circle. Ah, tomei na coluna de novo. Stop cast. Mano, esse frontal é muito paia de ver, tá? Nesse chão marrom aí, velho. Nossa, é mesmo. Eu vou te falar, teve outra aqui agora que eu não tava muito esperto não, velho. Te julgo, mas é duro mesmo. Aí, mano, como é que eu vou analisar você, mano? Tá batendo pra caralho. É uma 3 agora, pô.
pedir aqui. Te dou freedom se você quiser. Foi já. Isso é que eu chamo de corte de primeira. Pode me matar já? Pode chamar, tá lá na sala. Inimigos do Lust? Não teve Lust, né? Segundo pool. Não, mas a gente fumou ele mesmo assim. Olha, muito dano. Que isso? Ah, tava low HP também cash, velho. Collect or stand in circle. Hit. Viado, tô no meio do meu bagulho aqui. Tem res? Esquivar meu breath pra te ressar. Amém. Hit. Por que você não usa no começo dessa pedra, perde um Lust inteiro. É true. Foi horrível o primeiro pull também, me matei no frontal ali. Collect or stand in circle. Pull. AOE. Axe. Pull. AOE. Axe. Acabou a bomba, ele pegou a outra, eu acho. Uhum. Pull. AOE. Pra cá, meu Deus, vira esse carro aí. Onde o cara tá indo, meu Deus? Axe. Mano. Ele vai puxar a gente antes de chegar. Vai puxar o cara na bomba, fica vendo. O cara pegou a bomba antes. Meu Deus. Aqui é. Não dá pra matar ainda. Ele tá reclamando? Ele caiu errado o boss ali na primeira, mano. A rapaziada não consegue fazer uma autocrítica, né? AOE.
É que, né? Difícil, né, velho? Literalmente ele pegou, correu errado do boss, ele deu o contorno em volta do negócio. E ele tá reclamando, mano. Cara, porque a imagem da Twitch era uma elfa com orelhas pontudas, Bisque? Da onde você tá falando isso? Quer tentar a 12? Pra gente poder fazer uma pedra no nível que você faz ou não? Pode ser. A vida é feita de escolhas, Bisque. Ele disse que alguém estourou a bomba do boss. Não, estourou mesmo. Estourou mesmo. O... Só que antes disso daí, ele caiu pro outro lado. Vai ter sim, Ozimir. Quer ver, ó? O que eu tô falando é dessa parte aqui, ó. Ó, tava sem bomba. Beleza? Ó, ele vai dar respawn na bomba, porque o boss puxou a gente. Agora, os ranged saem pra onde tem bomba. Só que eles não saíram pra onde tinha bomba, ó. Ó lá, ó. O boss vai fixar nesse cara aqui, ó. Ó, fixou. Ó, daí o boss não pega aqui. Ele corre pro outro lado. Ó. Nossa, passou do lado de duas bombas. Ó, é essa hora que eu tô falando, entendeu? Aí beleza, daí ele corre pras outras duas bombas. Daí aqui ele vai falar: eu fiz certo. Estouraram a bomba ali, que é o que ele falou, né? Só que tipo assim, ó, beleza, o cara estourou a bomba ali com o Ad, estourou, mas tinha outra do lado, entendeu? E além de ter outra do lado, mano, um cheat show absurdo. Tem uma coisa que eu aprendi, é se for fazer mítica, o cara que fica palestrando muito no início da pedra não faz a pedra. É, eu também acho. Também acho. Tá se esforçando. Certo e já era. É. Tá se esforçando, porque ele quer fazer. Mas, tipo, o Lush no segundo ad não teve. Tudo bem que a gente matou. Mas, tipo, se fosse pra não ter Lush, a gente tinha bursado no primeiro ali, né? Uhum. Eu não bursei no primeiro. Trolei, tomei frontal. Vamos dar essa oportunidade pro Zeca da Bica. Zeca da Bica. Primeira 12 dele. Onze eu tenho pra dar e vender. Boa. Zeca from the Bica. Foda, cara, que tipo assim, a 10 ainda assim não é uma DG que a gente queria fazer, né? A 10 é muito fácil, né? É, então, tipo, se eu for te analisar na 10, vai ficar meio sem graça a parada. Tem que fazer numa mais bolada. Dar, Dudu. Mas, cara, sinceramente, mano, eu acho que, tipo assim, é muito difícil de
analisar os seus erros, porque, tipo, você não tá batendo mal. Se acontecer de bater mal, deve ser entre um pool e outro, tá ligado? E provavelmente você, né, você sempre tava jogando com você mesmo, né? Não tem como você não jogar com você mesmo, certo? Certo. Certo. Você deve ver, tipo, um erro ou outro, tipo, só que nem você consegue analisar exatamente por ser, tipo, coisas meio mascaradas, saca? Tipo assim, às vezes é não analisar um pool, aonde você vai burstar dentro da pedra, por as coisas serem muito flexíveis, tipo, depender muito de um tanque, você não sabe o que o tanque vai fazer, entendeu? Provavelmente se você tivesse dentro de uma PT fechada, que você sabe tudo que vai acontecer na dungeon, você ia saber exatamente onde você vai rodar seus CDs ou não, certo? É. Então, tipo assim, não tem, querendo ou não, não tem muita coisa pra te analisar em relação a isso daí, além de, tipo assim, você tá na selva, mano. Na selva é assim mesmo, entendeu? Uma hora você vai bater muito, ou você não bate nada nunca, entendeu? Mas como você bate sempre bem, não tem muito que você possa evoluir, eu acho, em relação a isso. É que eu fico vendo log de fala, né? Tipo, o meu overall sempre tá muito distante do que os caras... Mas é exatamente por isso daí, porque os caras que estão upando o log fazendo 15 e 16, eles estão com um grupo fechado. Não tem isso, né? Exatamente. E é exatamente essa coisa que eu acabei de falar. Grupo fechado, você sabe exatamente o que vai acontecer e a hora de você burstar. Entendeu? Pô, os caras que você tá analisando não é os caras top log, certo? Não, eu vejo uns que estão fazendo as 14, 15. Aqui, acho que eu vou estar fazendo daqui uns dias, né, no caso. Aham. E você analisa qual dungeon é qual também? Ou você não leva isso em consideração? Não, eu vejo todas, tipo, as que são mais difíceis, por exemplo, que é Grimbatol, Tony Vault, as que eu tô sempre fazendo, né? Sempre quebrando, né? Uhum. No caso. Eu fico vendo mais essas, porque essas, tipo, que é Aracara, Dawnbreaker, Mists, essas que são mais fáceis em teoria, acho que é muito volátil você ficar vendo elas. Entendo, mas eu digo assim, Porque elas são muito quando você automáticas. compara você com esses caras, você compara na mesma dungeon, o Não, é sim, na overall. mesma dungeon, Tipo, você vai ver um overall de um Amishes contra um Amishes, e aí o overall do cara tá muito alto que o seu? É, tipo isso. Exatamente Você é isso. bem específico o caso. Bem específico mesmo. Eu tenho meu rogue também, se for mais conteúdo pra você fazer, acho que é... Tá Não, nem por 2.600. isso. Meu primeiro contato de rogue foi semana retrasada, de Assassin. Nem por isso. Eu também quero extrair algo a mais desse conteúdo que a gente tá fazendo agora. Bora. Pegar esse aí mesmo, senão vai ficar muito tempo esperando alguém. Hard comparar. Comparar com Pug. Pelo menos os top DPS que vocês, certo? Sim, sim. O Warp Deplete os caras não vão arrumar mais não? Abandonaram o Adam, pô? Porque pelo amor de Deus, tá errado assim desde o começo da season, cara. Uma demora pra arrumar esse Adam, cara. E tá muito bugado. Tipo, a pedra tá acabando e no Warp faltam uns 2 minutos ainda. Ah, tem atualização também, pô. Aí não tem como reclamar dos homens.
Opa. Aí, Tássia, obrigado pelo sub. Tamo junto, valeuzão. Valeu pelos 2 meses apoiando o nosso canal. É nóis demais. Próximo MEINVITA, vou ter que levar pra fumar um no Pico da Serenidade e depois num churras. Pedra é muita atenção. Cala a boca, sempre. E aí, Tássia, tudo bem? Honesto demais. Vou dar um reload aqui agora que atualizou. Ih, tem que resetar a DG, pô. Ah, verdade. Sempre esqueço. Espera um pouquinho que eu tô no reload aqui, meu mano. Fora que pra analisar essas pedras 12, eu conseguiria talvez analisar melhor se eu estivesse fazendo os push. O time lá que a gente vai fazer. Aí eu poderia, tipo... O bagulho é que nem eu tô jogando bem direito. Não, eu sempre joguei pro dano, nunca fechei time assim, não. Sempre sozinho. Não, eu digo pra mim saber as mecânicas e saber, tipo, o que um pala deveria fazer nessas pedras, entendeu? Ah, saquei. Tipo assim, o que um pala vai fazer, o que ele deveria estar olhando nesse momento. Porque eu também tenho muito. Eu também aprendo o jogo da mesma forma que todo mundo aprende, tá ligado? Tipo, pô, pelo amor de Deus. Eu tenho que jogar muitas horas, na real. Na verdade é por isso só que eu consigo fazer as análises ali. O bagulho de analisar log lá era a época que eu virava a noite analisando log da raid, do core, tá ligado? Tipo, saquei. Vou fazer. Eu também não sei muita coisa a partir daqui, tá ligado? Pra ser Uhum. sincero. Pra ser sincero. A sua é melhor, a sua tem que correr. Tem que pôr o Mike Tyson. Isso daí eles aprenderam com o BR, né? Criar um conteúdo. Verdade. A Netflix comprou os direitos de transmissão do negócio, tanto que vai ser grande. Ah. Bora. Bora. Melhor grupo, a melhor dica é encontrar um grupo pra mítica acima do 12 mais. Pior que é verdade, mano. Na hora de começar a fazer umas amizadezinhas pra ir mais além, tá ligado? Não precisa nem ser a God Comp. Você precisa só achar uma galera que é esforçada e quer aprender. Entendeu? E isso daí, tipo, já vai agregar muito. Esse cara deu Samir, será que vai dar um BO ele tancar? Agora que eu vi, depois que o Zeca falou. Ah, muito. Você que sabe daí, mano. Muito é pra ele, né? Ele falou que tá ok. Tô tentando achar essa galera, mas tô difícil. A parada é que, tipo, o melhor caminho é você começar por onde você começou. Pô. Pra você achar a galera, você tem que avisar a galera que você tá afim. Tá ligado? Tipo, e não desistir. Não é avisar 2 vezes, você vai montar um time. A semana inteira no Discord. Aí, rapaziada, tamo recrutando aqui, mano. Fazendo um grupo e tal. Organiza. Collect or stand in circle.
Stockcast. Que é fudido. Sempre acontece isso, cara. Só que esse é um bagulho que, tipo, o tanque tem que dar uma estudada, tá ligado? Pra ver, tipo, qual que é o timing de puxar o cara lá de trás. É o tanque que tem que ver esse bagulho, tipo, porque depois que você entra em combate com esse mob, ele tem um timing pra ele puxar. Depois que você entra em combate com outro mob lá, ele também tem um timing que ele vai dar o frontal, entendeu? Então o tanque tem que saber a hora certa de puxar essa parada aí. Por isso que jogar de tanque é chato. E o homem tá indo, hein? Não vai puxar patrão não, acho. Tá nossa, rápido aqui. Na hora que eu mandei o resto pro Zé. Nossa, vai puxar os outros sides. Nossa senhora. Qual que é a intenção dele, será que eu não tô entendendo? Foi Deus que não quis puxar os outros sides ali. Foi ruim, cara, esse lugar aqui. Meu trick entrou na parede. O Zeca veio. Patrulha Zeca, seu louco. Cara, eu jurava que o Zeca ia vir correndo pra cá, mano. Só os mais fortes sobrevivem. Ah, cara. Tiveram res? Aí. Já era, que já era. O Chama morreu, tem que ser nele agora. Se tiver como. Ele tem antes. Ele deu release também. Tá. Tudo dando certo, tudo errado. Welcome to the selva, né? Bem-vindo. Se alguém aí quiser montar um grupo pra aprender do zero, tô aí. Aí, ó. Tem o Igor ali, ó. Ah, é isso aí que você tem que fazer, o Zero Shihiro, pô. O MEINVITA. Que eu acho que foi nosso sonho, né? Acho que foi, né? É, vai poupar essa. Pô, assim, na moral, qual foi a ideia? Cara, é fazível, cara. Só que a chance de erro ali, de puxar aquele pull atrás ali, é muito alta, velho. Eu de tanque, sei lá, mano. Ou eu vou direto pra aquele pull e junto tudo, ou já nem faço esse pull desse jeito aí, pô. Como que ele confia nos players dele? Tipo, de que não vai acontecer de alguém puxar ali. Você fica seguro se você fosse tanque de fazer aquele pull ali, ficar no cantinho e, tipo... Ah, eu não confio em Pug não, velho. É igual o pull do Invi ali. Fazer isso em Pug é muito arriscado. Eu posso falar uma parada? Fala. Segundo o pulse faz um canto na parede pra geral dar loss.
É feito desse jeito ruim mesmo? Acabei de fazer uma Necrotic Wake aqui, morremos várias vezes. No fim, eu pedi desculpa pelos meus erros e agradeci. Geral falando que precisa melhorar também, que tá tudo certo, etc. Boa. Nem sempre vai ser assim, mas quando você acha esses caras aí, é a hora de você adicionar os malucos e falar, e aí, bora fazer mais pedra então, pra nós melhorar? Tá ligado? Relaxa, Zeca. Tá de boa, irmão. Que isso. Pedra quebrada é a minha especialidade. Você tá no meu currículo já. Mas seja uma boa pessoa que talvez os outros serão bons com você também. Boa. Ah, isso é espírito. Aqui eu vou absorver também, mano. Porque, né? Valeu, Bisque. Valeu, meu mano. Cara, pô, velho, eu não sei, mano, se é produtivo a gente analisar aquela 10. Ah, acho que é em vão também. Acho que é só perder de tempo. Tá mandando bem, cara. Não tem muita coisa pra melhorar, velho. Acho que se fosse era numa 12 ou uma 13 mesmo. É. Que tem mais... Acontece mais coisa, no caso, né? A 10 é muito vazia. Ainda mais pra nós, tem muito gear. Só chegar lá, apertar um botão e matar tudo. Mas valeu. Uma tentativa. Não sei o que poderia melhorar. O que vocês acham, rapaziada? Vocês que viram aí. A gente quebrou aquela 12. A 12 eu acho que daria pra gente fazer. A 12 Aracara lá, que a gente quebrou. Por quê? Porque a 12 Aracara era questão de setup só. Esse cara vai fazendo live, esse cara faz live. Eu não tenho alguma dica se eu fosse investir em fazer lives? Não esperar retorno financeiro. Fazer porque você gosta e o financeiro você só é uma consequência. O cara que fez essa aura de DG aí é o cara da... Reload. Reload é da... Fortran Sky. Esse daí é o verdadeiro 0.1 player. Nas minhas pedras, quando dá merda, os caras mandam todos os tipos de fuck possível. Caralho. Tá. Esse cara ali veio com uma crítica dura ali. Sim. Deixa eu ver. Talvez o que eu disse, ele tomar mais à frente quando for fazer pedra alta. Talvez o que eu disse, né? Dar a call de onde vai ser o lush, talvez pulgar melhor escolhendo as specs boas pra deixar específica. Na play o cara é monstro. É, também acho, Jair. Também acho. Sabe o que falta? Realmente? Você realmente ser o dono da PT. Porque é só assim pra você timar das 15, das 12 pra frente. Entendeu? Mas é pegado demais. É igual Mas é o preço. É o preço. Você não vai mais entrar em PT e vai só jogar e uma hora vai timar. Vai. A 12 e a 13 você vai. Mas vai ser daqui uma semana, quando os caras tiver com mais gear. Na outra semana, quando tiver com mais gear. E assim vai indo. Tá ligado? Nossa, que foda. Ou você monta um APT pra você. Entendeu? Aí você seta APT pelo Discord. Você não precisa ficar digitando, né? Nada e tal. Você vai ter... É daí pra frente, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, você chegou no limite do pug, velho. Basicamente. Tipo, tem cara que time 13 ali no pug? Tem cara que time 13 no pug. Mas, tipo assim, você também vai timar se você continuar pugando. Desse jeito que você tá fazendo aí. Só tem que ser persistente, porque você já jogou LOL. Pra você subir de elo, você tem que... Uma hora pra você nivelar, tipo, com os caras que são no teu nível. Ali, obrigado pelo sub, meu mano. Você vai ter que spamar DG. Vai ter que spamar Ranked. Entendeu?
E vai ser a mesma coisa, você vai ter que spamar ranked, você vai ter que spamar DG aqui, mano, pra você achar os caras. Entendeu? É verdade. E tipo, você vai. Uma hora vai dar certo o teu RNG, você vai cair com os caras que é do mesmo nível que o seu ali, tá ligado? E aí você vai dali pra frente, entendeu? Mas, por exemplo, essa DG que a gente fez agora, essa 13 aqui. O tanque é ele que decide as paradas. Tá ligado? Uhum. Essa última que a gente fez que quebrou aqui. Não tá nem aparecendo aqui. Cadê a Boralos que a gente quebrou? Foi essa 13? A gente quebrou duas, né? A gente quebrou uma 13 e quebrou uma 12. Foi. Nessa 12 aqui é o tanque que decide, mano. Não tem, tipo, muita coisa que você possa fazer. Tá ligado? Então, ou tu vira tanque ou você vira amigo de um tanque. É a melhor dica que eu te dou pra isso daí, pra tu que quer continuar puxando pedra. Tá ligado? E chega uma hora que não dá mais. Entendeu? Ou tu vai contra o RNG, mano. Spam o tempo todo pulgando, vê aonde estava o erro. Ah, qual que foi o erro? Esse cara aqui era Bartilos, não sei o que. Ah, esse daqui o cara era louco, montou um pug que talvez não vai dar certo e tal. Tipo, entende? Ó, por exemplo, vamos ver agora se esse druida ele é alucinado, tá ligado? Ó, vamos pegar aqui agora. Runs Aracara. Cadê onde a gente seleciona a DG aqui? All Dungeons Siege of Boralos, certo? Tem uma 17 aqui que os caras timou. Ver se tem alguém tem VOD. Ó, tem vídeo dessa 17 que eles timaram aqui, ó. Mas eu tava vendo a run dessas 17 é sempre com aquele skip que aquele cara fez da 13. Então aí que você vê que o cara da 13 já tem muito mais noção do que o druida. Porque a do druida, eu achei muito arriscado. Deve dar pra fazer, ele já deve ter timado umas pedras dessa, tá ligado? Uhum. Mas tipo assim, é muito RNG, mano. Você contar que os caras não ir ali e não puxar o mob, tá ligado? O cara não dá um passinho pra esquerda ali e não puxar o mob. Ó, é o mesmo skip do cara da... Sim. A parada é que aquela DG, se a gente não trola, se os caras não trollam no básico ali, nós pegaria ela 2 chesses, pá. Porque, tipo assim, essas strat que os caras fazem, você ganha tempo. E se você tiver DPS, você ganha muito tempo. Uhum. Porque é isso, né? Porque é viver no si. E si. Mas, cara, ó, o que eu recomendaria, tipo, se você quer muito fazer essas paradas, assim, pô, era hora de ser, por exemplo, a gente viu isso daqui, a gente viu como que faz a DG, e você viu que aquele Warrior tem noção da parada, certo? Uhum. É a hora de... Acho que a partir da 13 você começa a jogar com os caras que tem isso. Acho que na 12 é tipo. É sempre. Tem muito cara. É um cara que tá forçando o 12. assunto. Tá forçando, tipo, forçando pra dar o bom RNG de timar as pedras. 12 é muito. Acho que não dá pra tirar nem de base pedra 12 mais. Agora, né? 12 é selva ainda também? Acho que é selva. Ó, vamos ver aqui, ó. Onde que esses caras vão dar inv ali também, tá vendo? Só que, voltando ao assunto, tá? É a hora de você adicionar um Warrior daquele de lá, por exemplo, e fazer e começar a fazer pedra com ele. Entendeu? Obrigado. Tipo, se eu fosse, tipo, psicopata do IO, etc., quero muito continuar puxando pedra, sem querer montar uma PT, sem querer, tipo, fazer as paradas. Se você entrou na pedra, o tanque mandou bem e você também mandou bem, a ponto dele querer jogar com você, é a hora de você adicionar o cara, mano. Entendeu? Pra você então, poder continuar. Na season que eu, tipo assim, puxei um using legal, eu sempre tem aqueles malucos lá que tem as pedras mais difíceis e puga lá um time que quer fazer a PT, né? Aham. Tipo, aí a season que eu tava fazendo era Everbloom, que era mais difícil. Eu acho que eu timei uma 29, assim, com esses malucos. Tipo, os malucos tem noção, né? Os caras tudo de alto. Aquela pedra que você entra... Eu, por exemplo, eu já me coloquei nessa situação, eu entro na pedra e você é o pior da pedra. Tipo isso. Sabe? E tipo, normalmente você é o melhor do pug, né? Normalmente você entra num pug, você é o melhor do pug, só que você entra num grupo fechado, você é o pior entre os caras. Tipo isso mesmo.
Eu também 1,29 com os caras, eu acho, Everbloom. E Everbloom era muito, tipo, muito pegado. A 29 era 20... Era 19 hoje, 19, né? Okay. Do hex. Marking X in the skull. Valeu por você. Mas valeu. Fechou? Dá pra tirar um conhecimento. Achar uma PTzinha, mano. Tem que achar uma PTzinha. Já foi no limite do pug já, mano. Eu vi muito Nem que você, tipo, vá começar a evoluir igual os pugs, porque tem gente que puga 13, tá ligado? Tem a galera, por exemplo, dá pra você ver na própria comunidade a galera fazendo. Só que normalmente os caras que faz um pugzão na 13 não é full pug, mano. Tá ligado? Os caras pegam, tipo, tem 3 ali e puga 2. Tá ligado? E a gente tava pugando 3. E olha lá ainda, porque nem puxar pedra eu tô puxando, eu nem sei também como é que faz as paradas direito. Mas é basicamente assim mesmo. Então fechou, meu mano. Tamo junto. Valeu, Bice. Tamo junto. É nóis. Valeu demais. Esse 413 no Pugs começou a ficar chato, eu mudei de char. Aí, ó. Vou de char pra jogar em Pug ou não? Tem que chamar a responsa, seu camisa 9 o capitão. Isso aí mesmo. Chato de achar PT. Pô, Charles, tu é tanque, mano. Tu pode liderar essa parada aí, tá ligado? É só você achar os DPS certo pra jogar contigo, mano. Ó, você conhece Cloudnet, certo? Cloudnet fala... O próprio Cloudnet chegou pra mim e falou, Biscoitão, fazer pedra no WoW é literalmente você achar um grupo que quer fazer a mesma coisa que você. Eu não sei, eu nunca puxei pedra, nunca peguei rank 1, etc, o títulozinho lá e tal, né? Talvez essa season, quem sabe. Mas ele falou, velho, é literalmente você achar um time que quer a mesma coisa que você. Porque fazer pedra, mano, é fazer pedra o dia inteiro. É fazer pedra, faz pedra lá e tal. Você vai wipear, vai quebrar. Na próxima você vai tentar de novo. Vai copia os caras que estão fazendo as pedras, os top pedra lá, top IO. E fica fazendo pedra. Fica dando try, mano. Dando try. Uma hora você vai timar. Tá ligado? E uma hora você vai estar evoluindo e aprendendo. Entendeu? Só que a parada é que ninguém quer tomar a frente, quer liderar o bagulho. Entende? Tipo, precisa ter alguém que vá pesquisar. Precisa ter alguém que quer liderar. É muito mais fácil liderar uma PT de dungeon, eu acho, do que liderar uma PT de raid, tá ligado? Pô, PT de raid é uma pá de gente, mano. Me invita que a gente gravou vai sair ainda. Mano, você tá na mesma situação do Jair, mano. Vocês dois estão batendo bem, tipo, não tem muito que eu ajudar vocês. Tipo, como que eu vou ajudar vocês? Como que um cara aprende com o vídeo de vocês? Entende? Tipo, não tem, mano. Vocês já sabem o que estão fazendo dentro do jogo. O Me Invita é pra quem não sabe. Entendeu? O Me Invita é pra quem tá... Tipo assim, o cara quer dar os primeiros passos pra timar as 10. Então, essa parada aí, é que esse bagulho de Interrupt do Fox eu vou fazer um vídeo sobre. Então, Charles, a parada é seguinte, talvez você já tenha passado por essa situação, porque você falou que pulou 4-13, só que você não soube aproveitar a situação, cara. Esses caras que fizeram a 13 com você, que você timou, era o momento de adicionar e fazer amizade. Ah, mas se tem um BR, fechou, é esse cara mesmo, tá ligado? E assim vai indo, mano. Saca? Eu acho que falta um pouquinho do social pra quem quer liderar um grupo, entende? Boa, Raul, vamos que vamos. Mas tudo foi com gringo? Ah, entendi. Então. Aí é foda. Tá ligado? Você vai ter que ter comunicação em inglês se tu não tiver, né? Mas o certo mesmo
é talvez baixar a régua, então, nessa situação sua. Né? Mano, eu tô jogando ideias, tá, mano? Não sei se dá certo. Eu não fiz também. Mas tô só jogando ideias, tá? E o que eu faria, essa que é a ideia, tá? É o que eu faria. O que que eu faria nessa situação? Eu sou tanque. Timei 3-13, 4-13. Não tô achando PT. Não tô achando uma galera firmeza, tá ligado? Vou montar minha PT. Vou baixar a régua. Vou pegar quem timou todas as 12. E vou pegar quem timou todas as 11. O mais próximo que eu conseguir. Vou falar, irmão, tu quer? Blondizeira, obrigado pelo sub, cara. Tamo junto. Ah, tu que era o Priest? Não sabia não. Ah, é foda, Raul, isso daí, mano. Eu até entendo o cara não querer fazer isso daí, mano. Priest diz que é facinho, Charles. É melhor ainda, mano. Só precisa ter mais cooldown management. Tipo, de Priest Roll você só cura. Foda-se, cura. Foda-se. Muita cura pra todo mundo. Priest diz que, tipo, você tem a hora certa pra curar, então você tem que aprender mais as paradinhas. Priest diz que a vida não sobe. Como é que tá teus status? Tô procurando PT até hoje. Me ajuda, irmão. Valeuzão, Blondizeira. Tamo junto, cara. Já tentei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Falar red time todas as 11. Tô procurando um grupo pra fazer 12. Se quiser, podemos jogar. Aí, ó. Ô, Mikael, eu acho que eu vou gravar outro amanhã, mano. Que me deu. Eu tô morrendo de dor de cabeça agora, mano. Acho que a gente queimou muito o neurônio aqui. Amanhã de tarde, rapaziada, eu vou gravar o MEINVITA aí, tá? De novo. Não sei se compensa fazer esse daí do Jair, porque o Jair tá muito à frente já do que a gente quer realmente impactar. E eu também nem tava jogando tão bem, né, mano? Ah. Vou lançar, mano, vocês têm que entender, mano, a comunidade do YouTube é... Tipo, existe a Twitch e existe os caras que assistem o vídeo do YouTube. Até quem assiste a live do YouTube é diferente, mano, tá ligado? Mas o cara que assiste vídeo do YouTube só assiste o vídeo, no caso, tá ligado? E que vai comentar, mano, ele é muito diferente, tipo, do cara que assiste a live em si. Assiste live do YouTube, live da Twitch, coisa do tipo. Tipo, mano, tem umas críticas assim, mano, que, porra, velho, parece que é bizarro, saca? É muito diferente, cara. É completamente outro público, mano. Vou me conter, vou ficar mais quieto. Não, pode falar, pode falar. Aqui nós estamos só entre os viewers. Só viewer de live aqui por enquanto. Porra, vagabundo se esforça. Sim, mano. Pra fazer crítica tansa. Se esforça, mano. Se esforça. Se esforça é brincadeira, mano. Realmente. Se quiser uma invita full pra iniciante, é só me chamar. Rogue, nunca fiz Mythic. Cara, a parada do Me Invita é que ele precisa ser os dois. Se o cara for muito iniciante, fica ruim também. Muito, muito. Tipo assim, cara, eu nunca joguei com a spec, mano. É a primeira vez. Tipo, eu só vou chegar pra você e vou falar pra você fazer o básico. Ah, qual que é o básico, irmão? Aprenda a ver os talentos, aprenda que você usa tal status, você precisa buscar esse trinket, você precisa buscar isso aqui, tá ligado? E aí, tipo, acabou o Me Invita, porque agora o cara tem que evoluir e aprender a rotação. Então, tipo, é uma linha tênue, saca? Precisa ser um cara que tá com problema de rotação, precisa ser um cara que pelo menos já pegou, tá tentando buildar certo, entendeu?
Sim, Zeca. Mas amanhã a gente faz, mano. Se tu quiser participar, a gente faz. Faz uns 2 aí. Hoje teve MDI, fiquei bem cansado hoje, mano. Tô doido. É ou não é, BN? Pra pai de família semi-aposentado do jogo, por exemplo. Exato. Isso é legal, velho. Legal, velho. Eu tô gostando, velho. Demais. Deu spoiler pra galera? Dei do que você mandou lá do Zero to Hero. Aham. Inclusive o MEINVITA fez eu melhorar muito. Aí, ó. Pai de família com bebê. É esse mesmo. Deixa eu ver se a gente deu uma try na P3 hoje. A gente não, né? Eles. Tá indo. 40% quase chegaram lá. TV Cloudnet. 8. Time Spider em 8. Emerald Camillion em 8. Tô aprender a jogar de pala tanque, mano. Tá um pouco difícil, confesso. Atrás, atrás. Aqui é perigo. Aqui tava difícil. Aqui era perigo, velho. Já que essa aí, se não fosse MS, a gente ia ficar Eu tentei. Nós tentamos. Tá aí de passar mal nas 10 pra começar a timar 12 com DPS bom. Boa. E aí, Manny Hunter? Irmão, nós fizemos uma tentativa de gravação do MEINVITA aqui, mas eu acho que não vai dar muito bom. Amanhã eu vou fazer outra. Assistimos o MDI. E agora tá rolando um corezinho aqui. Mas eu não acho que eu vou ficar muito tempo assistindo, não. Mano, ainda nenhum announcement de nerf nessa porca. Victor. Tem uma guria no meu trabalho que se chama Victoria. Mano, tinha uma lá no serviço também, Victoria, que trabalhava com esporte. Evento. Aí é Tem o LOL, tem o Ivan, tem o... Foi essa que você usou pra ela? Lá no meu trampo tem um cara com nome insano, Ivan Diesel. Esse cara é insano. Ivan Diesel? Ivan Dreamfly tem 8. Mano, cara, por favor. Caralho, Como cala é a que porra tá da falando, boca, velho? velho. Por favor, velho. Por favor. Por favor, velho. Morri aqui, valeu, cara. Orange. Amanhã a gente grava mais, tá, guys? Amanhã de tarde, tá? Pra quem quiser participar do MEINVITA aí. Beleza? Aí a gente grava um Stasis em 8. ou 2. Time Spider em 8. Emerald Camillion em 8. Dependo do Botafogo pra ter paz. O Flamengo já me ajudou. Que isso, cara? Biscoital. Que isso, cara? Do HJ Tim é só meu morre. aniversário. Opa! Me manda um brutossauro A igual Aí B. azedou, dog. Aí azedou, dog. Acho que nem pra minha esposa. Na verdade, pra minha esposa, eu acho que pra minha esposa eu gastei esse valor no aniversário aí, mano. Que azedou pra tu, mano. Parabéns, viu, cara? Muitos anos de vida aí, cara. Saúde, sucesso, que Deus te abençoe, mano. Se tu acredita. Né? Se tu não acredita. Porra, tu não acredita, mano. Tudo de bom aí, mano. Desejo boas coisas na sua vida. Que, cara, todo o sucesso do mundo, paz, tranquilidade.
Saúde, mano, pra viver pra sempre. A minha foi dia 8. Uma fotinha do pé. Eu queria uma fotinha do pé. Sai fora, cara, seu estranho. Medonho, bizarro. Eu tô chegando, aceito o Pix. Só mandar aí o Pix aí, mano. R$1 já é Pix, né? Então eu mando. Mandar um troquinho pra tu aí. 1 centavo já é? Então já era. Tô mandando Pix pra quem é aniversariante aí, tá, rapaziada? E acompanha a live. Manda o Pix. Manda aquele Pixzinho que é o CPF, tá? Pra gente cadastrar de mesário junto. Cadastra de mesário. Entre outros. Liberou o comprovante, já é Pix. Zé Farim 8. Cadastra com um afiliado do PT. Não, não vem nenhuma alteração em Hitler nenhum. Pede o número e coloca que tá doando filhote de Golden na OLX. Nossa. Esse cara vai receber de e-mail, é brincadeira. Mano, eu vou falar pra vocês, mano, que olhando essa prog aqui de fora agora, mano, eu tô um pouquinho... Eu tô levemente feliz, mano. Porque já era pra eu estar nessa parada aqui já, ó, fazia 2 horas, tá ligado? Dando try e ainda ia ter mais 2 horas, mano, pra dar try, mano. Tá ligado? Velho, acho que eu não sei se eu quero raidar mais não, mano. Pode clipar. Nunca mais entro em raid mítica, rapaziada. Não dá pra fechar os braços quando tá abraço. Dá pra fechar as pernas. Pode clipar, pode clipar. Ai, 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 Zé. Amigo seu, né? Não cansa de contar, não cansa. Amigo seu, né? Amigo seu, né? Não, Victor. Ai, 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 ai. Ofegante. É isso que tu faz quando diz que vai estudar? O cara tá estudando voz de gorra, Zé. 15k, maluco. Irmão, o TikTok é insano, né, velho? Mano, a gente postou o vídeo lá do chat GPT criando macro. Deu 15 mil visualizações, mano. Oi, Sopt. O TikTok, simplesmente o TikTok me recomendando o Bisque. Olha que legal, chegando na galera que já conhece nós. Isso é da hora, tá? Aí sempre tem, né? Ah, macro no mouse over. Pff, casuais. Tente o cache sequence ou dumps. Sabia que o chat GPT faz macro? Não sabia. Eu literalmente criei só um teste, cara. O cara me humilhou, velho. O cara me humilhou, mano. Chamou. Caralho, cara. Casuais. Não? Essa macro que tu fez aí foi o chat GPT? Não que ele me chamar de casual eu me humilhar, mas tipo assim, na perspectiva dele, ele fala, mano. Meu Deus, sério, mano. Olha o vídeo que os caras fazem, velho. Os caras são muito casual. Faça uma macro de paladino tanque para dispel no mouse over World of Warcraft. Como funciona? Cara, ele explica como é que funciona. Se você estiver com o ponteiro do mouse sobre um alvo válido, boa, dispel nele. Caso você não esteja com dispel no alvo válido, ele usará dispel no alvo aliado. Se você estiver selecionado. Santa Rosa, a gente tem um clipe legal, tá, mano? Aonde que foi, cara? Ah, foi no MDI, mano. Vou mandar pra tu depois. Me senti ofendido. Eu uso o mouse over. Não, ele não tá bolado porque a gente usa mouse over, não. Ele tá bolado que, tipo assim, porra, cara, tu vai usar o chat GPT pra criar uma macro de mouse over? Tipo, tu não sabe fazer isso, mano, seu casual. É basicamente essa a injúria dele. Acho que é isso, né? Vocês entenderam isso? É, eu acho que é isso daí. Eu entendi dessa forma.
Gente que tomou vacina e deu reação e se incomoda com qualquer merda. Cara, pior que é verdade, hein, mano. É verdade, hein, mano. Não, não. Cara, vocês tinham... É brincadeira, rapaziada. Eu não sabia que tinha tanta gente chata assim, cara. Que acompanha o WoW, cara. Tipo, vocês têm que entender que a gente da Twitch e do quem assiste live do YouTube aí, mano. Rapaziada, vocês estão, tipo assim, cara, vocês estão outro nível, assim, de pessoa, aparentemente. E vocês não são chato igual tem uns malucos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, mano. Eu printei o comentário. Não. É esse daqui, só que eu preciso apagar porque tá um nome aqui do Virjola. Como é que eu... Deixa eu ver se eu apago aqui. Eu comecei a postar umas paradas no grupo do Facebook lá que eu falei, ah, mano, vou postar, né? Olha isso aqui, mano. Eu postei o segundo episódio do MEINVITA, pra vocês entenderem o contexto. Faz sentido. Tipo, ele podia só se abster de falar qualquer coisa. É brincadeira, mano. E o cara parou. O famoso não tem o que falar, fica quieto, pô. Tá maluco, cara. Tá ligado? Aí, irmão, tem uns caras que fazem uns comentários da hora, tá ligado? O cara fala, pô, irmão, ô, da hora esse bagulho que tu tá fazendo aí. Eu só acho que tu tinha que dar uma analisada nisso daqui, ó. Talvez você falar sobre esse assunto aqui também é mais da hora. Porra, mano. Se todo mundo fosse igual esses malucos aí, pô. Mas não, né? Eu tô pedindo muito também, mas obviamente, tipo assim, só não seja chato. Ou se tu quer ser chato, se abstém de digitar um pouco. Oh, I just painted on a spell up. I'm so sorry. What's my ass cursor? It's called like cursor cast bar or something. If you remind me after the key, I can get it. Sabe qual que é um comentário? Sabe qual que é um bagulho que eu vi reclamação pra caramba também no próprio canal da Blizzard, mano? Deixa eu ver aqui o Warcraft BR. Lá no comecinho da expansão. Veio um bagulho do Troll, eu acho. Loss of his parents, Thrall was raised as a... Thrall, also known as Goel, son of Duratan and Draka, was the war chief of the Horde for many years, and stands as one of the most iconic figures in all of Azeroth. Os caras ficaram chateados. Os caras fazer um review da história do Troll de 1 minuto e 20, mano. Só que, cara, é quase certeza que os caras queriam postar isso daqui como shorts, tá ligado? E aí saiu como vídeo. Os caras tomaram um hate absurdo ali, mano, nos comentários, velho. Só que, tipo, dá pra você ver, um vídeo de 1 minuto e 30, velho. Viu que o chat GPT faz mal?
Nossa, velho. Dor de cabeça que eu fiquei, velho. Conteúdo gratuito, irmão. E vagabundo fica puto de receber e assistir. Entendo, não. Cadê? Deixa eu... Eu vou comer um negocinho ali, guys, rapidão. Aí eu volto, a gente faz uma... O Manny queria fazer uma pedrinha. Já fazemos aí. Eu não faço isso aqui não, só o Dudu. Tá, agora eu faço. Vou fazer, eu fico gastando concentração, porque, velho, eu pensava que antes eu ia ficar craftando coisa. Crafto nada, mano. Nossa senhora, eu tenho muito crash pra farmar, velho. Maluco. Deixa eu ver qual personagem que eu precisaria fazer baú aqui. Acho que falta uma no Warlock, só uma. Aí eu posso ficar jogando no DK e no Pala. Vocês querem jogar umas 10 aí, guys? Estudar da semana 9, podemos jogar. Deixa eu só pegar algum negócio pra eu comer, que eu tô morrendo de dor de cabeça, mano. Acabei de fome.
Ah, vamos fazer o minha aí, que eu vou de... Ah, não, não. É que, na verdade, eu sei que eu tô com dor de cabeça de fome, ô Coid, porque eu não comi muita coisa hoje, não, mano. Eu vou... Vou jogar uma pedrinha só e aí eu vou comer. Vou fazer uma janta ali. Pode ser umas marmitinhas também. Acho que eu devo ficar até acordado até umas 2, 3 por aí. Eu preparo a comida da semana. Beleza? Vamos aí, então. O Celinho quer ir, India Golf quer ir. Manda aí o nick de vocês, mano. Vocês têm uma 10 e Celinho? Ixi, a minha é 9, agora que eu fui ver, mano. Eu preciso aqui a pedra. Pô, mano, eu nem entrei em Nerobar Palace essa semana. Não tenho mais nada pra pegar de heróico depois desse neck aqui que eu peguei. Me manda o nick aí. Vamos aí, ô Indiagor. Pelo menos você faz o semanal, cara. É só digitar a exclamação Benete aí e adicionar, ó. E adiciona aí 6-2, mano. Não consegui evitar o selinho, não. Mais 10 grimbas. Obrigadão pelo tempo investido aí, ô... Meu selinho, cara. Quem tá off? Dá like, selinho. Ô Jair. Amanhã nós tenta de volta. Uma nova gravação. Primeira 10 ficou na mão. Mano, não fica assim não, velho. Tipo, sério, só joga na moralzinha. Pegando boys, usa os CDs. Que é o SAT. Que nem batota aqui.
Olhar pra começar a fazer mítica? Depende, mano. Se for mítica 0, são uns 590. Se for mítica umas 2 pra 590, você time até umas 3, 4, se tu estiver jogando certinho, né? O difícil é você achar grupo, cara. Normalmente você vai ter que fazer uma 0, pegar a pedra e começar a usar a tua pedra pra poder achar gente pra fazer contigo, tá ligado? É o melhor caminho. Que isso, Zimmer? Obrigado, mano. Tamo junto, cara. Obrigado pelo sub. É nóis, guerreiro. Obrigadão, mano. A última pedra que eu fiz foi essa daqui, mano. O pior que, velho, viciozinho tá cara de bugar tanque, mano. Tanque é muito arriscado, velho. O cara nunca tá. Se o cara nunca tancou uma pedra 10 dessa daqui, tipo, já é meio foda. Meu bagulho não é nem o cara morrer, mano. Se ele ir de boinha, a pedra taima. Embelezamento não tem, ô Jonacardia. Você tem que digitar mesmo o nome do embelezamento, mano. Vai lá no bagulho onde você craft e digita lá. Joga de healer não tem, tem só de tanque. Tem algum tanque aí, guys, na live? Um jogo de mage? Não mais. O mage que eu sabia foi nerfado. É pedra 10, Grimbatol. Tanca essa? Eu tento, 601 de level, mas será forte. Então vamos, Anfolino. Só ir de boa, mano. Não precisa querer meter o louco, não. Só ir de boinha aí, nós vamos timar, tá ligado? DPS tem. Tá no Discord se tu quiser, Índia. Muito cedo pra pensar na alivisada natalina. Então, irmão, a parada é o seguinte, cara. Eu queria tirar um tempo, cara, pra dar uma descansada em dezembro, porque a minha esposa vai estar de férias. Só que, cara, depende de umas coisas acontecerem, cara. Se não acontecer, eu não sei. Se não acontecer, provavelmente eu vou streamar domingo, dezembro inteiro, tá ligado? Agora, se acontecer, provavelmente eu vou tirar uns 10, 15 dias em dezembro. E aí, tipo assim, quando virar o ano, aí as coisas vão ser diferentes.
Bora. Deixa eu botar uma food aqui pra nós. Onde você quer que ilustre aí, ô seco? Pra pedra aí, Marcelo. Marcelinho. 4, 3, 2, 1. E essa é a verdadeira lição do caos. Knock. Hit. Knock. Hit. Esse Shadowburn do Warlock é muito roubado, né? Maluco. Affix. Aceite quem você é de fato. Metendo um Baron Reis, Marcelo. Foda-se. Valeuzão, Zimmer. Muito obrigado, irmão. Lergo, guys.
Affix. Aceite quem você é de fato. Que. Será que foi proposital isso aqui? No. Ah não, foi ele que puxou. Affix. Aceite quem você é de fato. AOE. Tá bom. É o céu, aham. É um céu que eu criei, inclusive. Ficou bom até, mano. Eu raramente crio perfis de addons bons. AOE. AOE. Drop. Affix. Aceite quem você é de fato. AOE. AOE. Tô trolando na minha rotação aqui, né, mano? Fico muito tempo sem jogar com as classes, velho. Começa a trollar muito, velho. Diz que minha memória muscular só funciona se eu estiver jogando ativamente com a classe. Pô, eu não gosto, Vinícius, dessa build aí, mano. AOE. Kick. AOE. Affix. Aceite quem você é de fato.
AOE. AOE. Botaram a rainha? Não botaram nada, não nada ainda. Chegaram na P3 já. Mas hoje ainda não chegaram. Eu espero pra lustar. Foda-se, né? 3, 2, 1. AOE. Bait. Affix. Dodge. Aceite quem você é de fato. 3, 2, 1. AOE. Drop. 3, 2, 1. AOE. Three, two, one. AOE. Bait. Pegamos a P3 duas vezes? Tá. Aqui eu tava vendo pelo log. Dodge. Então eles já chegaram já duas vezes. Eu vi um atrás de 40%, eu falei, não. Ah não, 40% já é P3, pô. Eu viajei. Aceite quem você 40% é P3 já mesmo. Drop. 3, 2, 1. AOE. Cara, depende, Bismarck. Tipo assim, cara, em comp, eu acho que essa season talvez exista alguma comp que ele não se encaixe direito, sabe? Mas bem jogado, né, cara? O tal do AUG mal jogado, ele é tenso também, mano. Saca? Existe o AUG mal jogado, tá ligado? E tipo assim, o cara só usa os buffs a qualquer jeito, não espera os caras burstar e tal, saca? Tipo, o cara tem que saber como é que é o perfil de dano de cada classe. O AUG é um aspecto difícil de jogar. Porém, tem algumas dungeons que já são difíceis pra ele também, cara. Aracara. Aracara é difícil. Necrotic Wake, o último boss, é difícil com AUG. AOE. Affix. Aceite quem você é de fato. AOE. Alguém é bom pra charme mais alto? Pá, as altas é boas, mas tipo assim, eu digo em relação à comp mesmo, tá ligado? Se você for montar uma compzinha do meta, eu acho que ele funciona bem. Perdi meu proc, cara.
Cara, eu vi esse frontal de um jeito muito estranho. Eu fiquei até com medo de dar caldo frontal. Na minha tela não dava pra ver, Sterling. Boss, please. Fake. AOE. Affix. Aceite quem você é de fato. Kick. Morri. Caraca, mano. O pet tava aqui do lado. A asa dele tava em cima do pezinho. Na hora que eu vi foi tarde. Ô, Índia, ele tá pedindo pra tu se despelar. Eu não sei se você botou o talento de Dispel Curse. Essa DG e mais outra aí precisa desse Dispel. Se você tiver, você consegue. Se não tiver, só ignora o que ele tá falando e foda-se. AOE. AOE. Affix. Aceite quem você é de fato. Kick.
AOE. AOE. Ó. Affix. Aceite quem você é de fato. Boa, Zilek. Parabéns, mano. Só progresso, bro. Add. Fixate. Affix. Aceite quem você é de fato. Add. Knock. Caraca, bicho. Add. Fixate. Knock. Dotar mob por mob é uma chatice, tá? Saudades cataclismo que tava em CD. O Tandilote é muito bravo visualmente, ele é mesmo. Visualmente é um dos mais pica. Fica procando demônio. Ai, ai, quase castei Macaus Bolt, mano. Mano, juro por Deus, mano. Quase castei uma Macaus Bolt ali, seco. O bagulho ia ficar louco, tá? Affix. Deus abençoe. Aceite quem você é de fato. Muito.
Ah, mas o Affliction ainda tem umas skillzinhas lá, né, mano? As skillzinhas lá que tu joga e já era. Affix. Aceite quem você é de fato. Passaram no Marcelo. Bert? Vai morrer também. Ah, não vai não. Acabou o debuff. Vamos aí, não é possível que nós vai nesse boss. Não vai para nesse boss. A pedrinha de Loki. Three, two, one. AOE. Ring. Spread. Que isso, cara? Axe. Three, two, one. AOE. Affix. Ring. Ah, tá usado agora. Aceite quem você é de fato. Spread. Axe. Three, two, one. AOE. Ring. Mano, o Warlock fuma esse boss, mano. Olha o dano desse bagulho, cara. Bizarro, cara. Putina e perna. GG, boys. Sabe o nome? O nome do que, Eric? É uma missão... Ah, tá. É... Tomudamente lacrada. Tem que procurar. Eu não tinha visto. Ficou no meio das duas mensagens do bot. Tua mensagem. E eu não vi a pergunta. Valeu, guys. Tamo junto. Ó, se você precisar do item, pede pra ele aí, Albert. É isso, meus bros. Rapaziada, eu vou ir nessa. Amanhã a gente grava o MEINVITA de novo, tá, mano? Amanhã tem MEINVITA de novo. Beleza? Tudo nosso. Boa noite, viu, mano? Vou ir comer, vou lá limpar a casa aqui também. Amanhã tamo aí. Valeu, falou, tchau. Tudo nosso. Boa noite. Caralho, menizão, esqueci de te chamar pra pedra, enviado. Amanhã nós faz com o meu pala.
My bad mesmo, mano. Nem pra... Viajei ali, mano. Obrigado, amigo, pelas palavras mais cedo. Tamo Tudo junto, em caralho. dobro pra ti. Valeu, meu mano. Menos faz a do Pala lá. Olha o disco aí, vou ver. Tamo junto, guys. É nóis. Drinkfly tem 8. Obrigado pela rádio aí, biscoitão. Era no clima hoje.